569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, com muita alegria, com satisfação. E estamos abrindo o microfone Bandeirantes Campinas, hein? É pra falar de Remo e Ponte, começa às 16 horas. A situação que tá macaca, pelo amor de Deus. Seu Batista, o que é isso? Remo e Ponte, faltam 8 jogos, 8 decisões. Meu Deus do céu, ontem todo mundo pontuou, rapaz. O Operário deu de ganhar, não ganhava 10 jogos. CB Londrina, um pontinho, pontuou. Vitória ganhou, Confiança ganhou. Epa! Os que estão no redor da macaca pontuaram. A Ponte é 16ª com 34 pontos. Depois vem o primeiro na zona, o Londrina com 32. Claro, Londrina já jogou. Diferença de 2 pontos. E jogar no Baenão não é fácil não, hein? No Baenão não é fácil não, nunca foi. E não vai ser hoje. Mas pra macaca tudo é mais difícil, ela complica. Se tiver fácil, ela complica. Ô, macaca safada, meu Deus do céu, serão 8 decisões. Que situação. E outro dia me perguntaram assim, mas a Ponte já disputou a Série C? Olha, a Ponte já disputou a Série C. O ano foi de 1987. 87 a Ponte foi rebaixada no Paulista. E depois ela foi rebaixada, disputou a Série B e foi rebaixada para a Série C. Aliás, em 87 ela já disputou a Série C. Ela foi rebaixada no Paulista e foi disputar a Série C. Só que era um campeonato curtinho e tal. Naquela época, a 87, você tinha assim, o Brasileirão chamava Copa União, depois vinha o módulo azul, que era a segunda divisão, e depois veio o módulo amarelo. É isso mesmo, módulo amarelo, 1987. Tá lá, no livro do Sérgio Rossi. Você pega lá, em 87, tá explicado isso aí. E aí, aconteceu também com a Ponte em 95. Em 94, a Ponte foi rebaixada para a Série C. 94, época difícil e tal. A Ponte quase foi rebaixada no Paulista em 94. Quando chegou em 95, não teve jeito. Ela foi rebaixada no Paulista. E aí a Ponte ia para a Série C. Só que o América de Rio Preto e a Ferroviária, eles desistiram da Série B. E isso fez com que a Ponte e o Atlético Goianiense não disputassem a Série C. A Ponte e o Atlético Goianiense, eles preencheram as vagas deixadas por América e Ferroviária. Em 95 isso. E aí em 95 a Ponte não disputou a Série C. Por causa disso aí, os dois desistiram. Mas então a Ponte disputou em 87. Então, meus amigos, situação terrível da macaca, hein? Quem vai transmitir aqui é o amigo Batista. Comentários de Mestre Tigrão. CH, o moço de Jundiaí conosco também, Antônio Lupa, hein? Já, informações da macaca, hein? Já. Trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pereira. Meu caro Alexandre Almeida, tem o Renato Silva aí declamando o hino da Ponte? Renato Silva, autor do hino da macaca, ele faleceu em 99. Faleceu no dia 10 de novembro de 99, daqui a 3 semanas, aniversário da morte do Renato Silva. Benedito Pinto Silva era o nome dele. E ele acrescentou aí Renato Silva, ficou seu nome artístico. O Tigrão trabalhou com ele. Batista trabalhou com o Renato Silva. Batista já contou uma história enorme do Renato Silva, grandes passagens aí. Mas o Renato Silva, na minha época, eu estava fora de rádio e tal, e eu convivia pouco, de vez em quando cruzava com o Renato Silva, mas era difícil conversar com o Bico Fino. Foi cantor, radialista, ele fez um programa também aqui na Rádio Brasil,
O Sérgio José Salvucci, quem não se lembra de Salvucci, um ícone do rádio de Campinas. Trabalhou mais de 60 anos aqui em Campinas, Salvucci. Salvucci também faleceu. Salvucci faleceu em 98. Olha que coisa, hein? Salvucci faleceu em 97 e o Renato Silva em 99. E o Renato Silva ele fez esse hino da Ponte nos estúdios da Rádio Brasil, porque o hino do Guarani foi lançado em 77, composto por Oswaldo Guilherme. 77, olha como as coisas são engraçadas aqui em Campinas. Um faz uma coisa, o outro também tem que fazer. É a rivalidade que move Ponte Guarani, Guarani Ponte. 77, Guarani lança o seu hino e o Renato Silva falou pro Salvucci, eu vou fazer o hino da Ponte. E fez o hino da Ponte. Mas ele só ficou conhecido no ano de 79, quando foi oferecido esse hino à torcida jovem da Ponte. Porque em 79, a torcida jovem completou 10 anos. A torcida jovem foi fundada em 69, 69. 79, 10 anos, Renato Silva oferece a torcida jovem. E depois a torcida jovem acaba promovendo esse hino e o clube, a Ponte, acaba oficializando porque era o hino que a torcida queria cantar. Então o clube acabou assinando, dando o aval, falou vai ficar como o hino da Ponte. A Ponte fez um concurso para o seu hino, até uma professora ganhou, mas não pegou, o hino não pegou, a torcida queria esse hino do Renato Silva. Então interessante, o hino foi abraçado primeiro pela torcida e depois tendo o aval do clube. E o Renato Silva, através dessa autoria, foi-lhe oferecido como ele foi conselheiro nato. Ele passou a ser conselheiro nato e conselheiro benemérito da Ponte Preta a partir disso. Mas é isso aí, Renato Silva compôs, o pessoal adora, né? Pra dar um pensamento positivo pra Macaca, meu cara. Pode colocar de fundo aí, por gentileza, o nosso Alexandre Almeida colocando o Renato Silva, declamando aí o hino da Ponte. O Renato Silva, ele fez o hino do Bragantino, ele fez o hino do Ituano, e ele também fez, Alexandre Almeida, pra sua surpresa, o hino do 15 de Jaú. O Renato Silva fez o hino da Ferroviária. Então, olha, ele fez o hino da Ponte, do Bragantino, do Ituano, da Ferroviária e do 15 de Jaú. Né? E eu descobri isso numa reportagem no YouTube e o Mário Filho estava entrevistando o Renato Silva e quando o Mário Filho, que trabalhou aqui nesse prefixo, época de Rádio Educadora, perguntou ao Renato Silva, você fez o hino de alguns clubes? E o Renato Silva, ele parou no 15 de Jaú, mas ele ia falar mais. Mas o Mário Filho, sem querer, cortou. Alguma coisa que ele quis perguntar, cortou. Mas eu tava sentindo que o Renato Silva, ele ia falar mais clube ainda, entendeu? Então, por enquanto, é Ponte, Bragantino, Ituano, Ferroviária e 15 de Jaú. O nosso Renato Silva, declamando aí lá. Lá do céu, diria o Milton Neves, né? É, Renato Silva, é situação difícil da Macaca, hein? Quem sabe ele cantando chama coisas positivas. E o nosso WhatsApp é o 971021493. Deixa eu ver se tem alguém pelo WhatsApp aqui. Cadê o Tony Batano, hein? Cadê a galera da Ponte aqui? Marcel do Canadá. Ele tá voltando. Olha lá, olha o Renato Silva, hein? Que beleza, ó. Preta emoção. Vamos lá, Renato Silva. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Tá aqui, ó, o nosso Carlos Matozinho de Itatiba, sempre participando conosco. Hoje a Ponte ganha sempre positivamente aí, o Carlos Matozinho. E essa semana foi aniversário do Mineirinho, hein? O Mineirinho falou que ia ligar aqui, tá ligando aqui, eu acho que é o Mineirinho. O Mineirinho fez aniversário essa semana, ele é vizinho do Batista, olha lá. Olha o Mineirinho ligando aqui, hein? O Batista fez aniversário dia 21, o Mineirinho fez dia 20 e o Antônio Lupe fez aniversário de Band aqui. Tudo isso essa semana. É o Mineirinho? É o Mineirinho? Ô, seu Mineirinho! Fala, Mineirinho! Olha, do Pinheiro, meu amigo! Como é que você vai, meu querido? E essa macaca aí, Mineirinho? Nossa macaca é querida, amor da minha vida, eu sou louco por você, macaquinha. Vamos junto, mas do Pinheiro. Ô, meu querido, encontrei você na padoca, rapaz. Você deixou sua mulher no carro e foi falar de Ponte Preta na padoca. Brincadeira, hein, Mineirinho? É que a Raquel, ela tá de regime, ela não come nada, Edu, por isso. Quantos anos a Raquel te aguenta, Mineirinho? 33 anos de casado e 8 de namoro. Pelo amor, 33 com 8, 41. Você tá de brincadeira, Mineirinho? 8 anos de casado, 33 de casado e 8 de namoro. E você fez quantos anos essa semana? Tem 64 anos, Edu. 64, rapaz. Você é ponte pretano desde que idade, Mineirinho?
Desde 1969, quando eu vim passar férias aqui na casa do meu avô, aí eu conheci o Nanau. A Nanau tinha um salão de barbearia ali no Salão Azul, na Andrade Neves, ele com o seu Ramirinho, e me levavam para ver jogo da Ponte, a Ponte ganhava quando eu ia, e eu sei que eu sou muito feliz de ser vitorioso do Ponte Pretano, porque quando eu era moleque torcia pro Santos, por causa do Pelé, né? Mas vim pra Ponte, virei Ponte Pretano fanático e um dos bons Ponte Pretano, né, Edu? Mas você só quer saber de falar com o Milton Neves, você não fala mais comigo aqui. O que é isso, Mineirinho? Pelo amor de Deus. Ô, Mineirinho, aquela loja que você tinha lá em cima na Costa Guiar, que fim deu? Eu tenho loja ainda na rua Ferreira Penteado 109, um pouquinho pra cima ali, Edu. O que é? Você conserta a rádio ainda? Conserta a rádio, vende coisa antiga, o que me sustenta é o Mercado Livre, por causa que no Mercado Livre tem mais de 1.500 produtos anunciados, viu, Edu? Porque mas a internet não acabou com você, tá ajudando você, né, Mineirinho? Tá ajudando, Eu tô aprendendo a mexer com o tal de internet, eu não tenho WhatsApp, a tua falando que o dia que eu entrar no WhatsApp explode a internet, né? Eu tô aprendendo, eu sei mandar e-mail, receber e-mail, e a minha mulher ajuda a colocar as fotos do produto lá, quando eu vendo pela internet, pelo Mercado Livre, meu filho também ajuda, Edu. E pra encerrar, a sua mensagem à torcida da Ponte Preta pra sair dessa situação, Mineirinho. Amada torcida Ponte Pretana, meus irmãos, temos que confiar e acreditar que tudo vai dar certo pra nós e tudo vai melhorar. A Ponte vai classificar e nós vamos passar por esse momento turbulento. Eu confio no elenco, na diretoria e no Gilson Kleiner, que é meu amigo pessoal. Nós vamos dar a volta por cima e vamos dar muita alegria pra torcida aí, se Deus quiser. Um grande abraço, Mineirinho. Felicidades pra você, abraço, viu? com Deus. Você também, muito obrigado por ter participado aí. Mineirinho falou que ia ligar e ligou mesmo, rapaz. Grande Mineirinho, hein? Agora são 15 horas e 12 minutos. Atenção, informações urgentes da Ponte Preta. Cadê Antônio Lupe, hein? Essa semana completou 4 anos de Bandeirantes. Antônio Lupe, meu grande amigo, ala jovem, o tabulado. Você só dá o tema, ele fala certinho os números. Você quer ver só? Moisés, primeira pergunta para Antônio Lupe, o tabulado. Moisés não marca há quantos jogos, hein, Lupe? Há 10 jogos, Edu. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. O artilheiro da Macaca na temporada com 11 gols, não marca há 10 jogos. Segundo maior jejum de Moisés na temporada 2021. Ele teve 2 gols naquele derby do Campeonato Paulista e depois só foi marcar contra o CSA. E agora Moisés não marca 10 jogos, mas está confirmado no time titular da Ponte. Macaca tá pronta e escalada quando você quiser, Edu. Já está escalada. Alô, Totó, meu amigo, torcedor símbolo da Ponte Preta, Totó, que desde o dia 1º de setembro de 2018, quando faleceu a Conceição. A Conceição faleceu em setembro de 2018. 1º de setembro de 2018. E a Conceição, torcedora símbolo. Então, com o falecimento da Conceição, o Totó passou a ser o torcedor símbolo da Macaca, que já tomou a 3ª dose, o Totó, hein? E o Totó, eu não sabia, Lupe, ele tava lá em Ponta Grossa, cara. O Totó viajou em Ponta Grossa, só o Totó viu a Macaca ganhar fora de Campinas nessa Série B. E ainda apareceu no no Jornal de Esportes lá de Ponta Grossa como torcedor do Operário, hein, Edu? Ele vai disfarçado, porque se ele entrar no estádio com a camisa da Ponte, ele apanha, coitado. Como é que ele vai fazer? O Totó é sempre assim, né? Ele sempre disfarçadamente, mas o Totó que figuraça, hein? Totó, qualquer hora eu vou homenageá-lo, vou falar de Antônio Peixoto Filho. Você viu, Totó? Você viu? Antônio Peixoto Filho, uma lenda na Ponte. Chegou como jogador, morreu como porteiro. Nosso querido Nico, uma história linda, hein? O Nico se vestia de preto e branco, camisa branca, calça preta. A vida inteira morou, primeiro na sede da Ponte, depois quando o Majestoso foi inaugurado não tinha ainda os alojamentos, era só estádio, depois teve alojamento, depois ele foi para alojamento, morreu morando no estádio Moisés Lucarelli, morreu em 77, Antônio Peixoto, o famoso Nico. Aliás, é o segundo que mais treinou na história a equipe da Ponte. O Nico encerrou a carreira dele em 34, lateral direito, e foi 10 anos técnico da Ponte de forma ininterrupta, graças ao livro do Stefan Campineiro e do André Pécora. Ponte Preta, a torcida que tem um time, a história fantástica de Nico. Oi, Lupe, Macaca escalada manda. Escalada pelo técnico Gilson Kleiner com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 25, Kevin.
Na zaga, 27, Fábio Sanches e 4, Ryan. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio-campo, a primeira novidade e única da escalação. 31, Iago Henrique. Iago Henrique, volante, está confirmado no time titular com a camisa 31. 15, Marco Júnior e 18, Leonaldi. No ataque, Richard, 17. Aliás, Richard não marca há 45 jogos. 9, Rodrigão e 21, Moisés, Edu. Tá, então permanece Richard, sai o André Luiz, entra o Iago Henrique. A zaga que esperávamos, Fábio Sanches e Ryan. Na lateral direita é o Kevin, né? E não o outro lateral, o Felipe Albuquerque. Isso. Então vamos lá, repita a ponte, vamos para o banco. 1, Ivan Quaresma, 25, Kevin, 27, Fábio Sanches, 4, Ryan, meia dúzia, Rafael Santos. 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior, 18, Leonaldi, 17, Richard, 9, Rodrigão, 21, Moisés. No banco, Gilson Kleina tem à sua disposição 12, Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 55, Matheus Anjos, 71, Iago, 86, Marcelo Hermes, 95, André Luiz e 98, Thales. Cadê Niltinho? Niltinho não foi relacionado, opção. Niltinho não foi relacionado, deixa eu ver, o Thales, eu não peguei aqui o Thales, rapaz. Thales está com a 98. Ah, tá aqui o Thales. João Veras também não relacionado. João Veras não foi, Niltinho não foi. Então quem que tem no banco de atacante? De atacante nós temos como opção para o Kleina o Josiel, camisa 19. O Camilo faz ali um falso 9, é meia, mas já fez essa função. Tem o Anjos, que é meia, mas também pode jogar um pouquinho mais avançado. O Iago, que é atacante de beirada. E o Thales, que também é o meio atacante. Mas atacante mesmo, só o Josiel e o Iago. Só o Josiel e o Iago Henrique é o volante, joga. Tá na escalação. Certo, o outro é o Iago, que é o atacante. Pequenininho, joga pelas beiradas. Ah, veio do Confiança. Exato. Exatamente. Bom, que horas começa o jogo aí, Lupe? Começa às 16 horas ou às 4 horas da tarde. Pessoal da Ponte vai dar entrevista ou não? Ah, provavelmente sim, a semana foi normal, né? Todo mundo concedeu entrevista aí durante a semana. Leonaldi... Agora... Não, mas se deram entrevista porque tá alguma coisa tá em dia, certo? Não, tá. Tem coisa atrasada, mas o que estava mais pesado, a diretoria colocou a casa em ordem. Ainda tem alguns direitos de imagem para alguns atletas em atraso, só que a entrevista acontece normalmente. Só mais um detalhe, viu, Edu? A alta cúpula da diretoria em peso, lá em Belém do Pará. Presidente Sebastião Arcanjo, o Alarcon Pacheco, que é o executivo de futebol, Davi Martins, superintendente, até o vice-presidente, o Hélio Cazu, que passou por alguns momentos difíceis aí por conta da Covid, perdeu o seu irmão, o Tadal, para esse vírus maldito. É o vice-presidente da Ponte e está acompanhando a delegação lá em Belém do Pará, Edu. E o nosso WhatsApp bombando aqui, muito obrigado, gente, pelo carinho aqui, a velha guarda Ponte Pretana, todo mundo participando aqui, o Marcel, é o último jogo dele no Canadá. O Marcel, desde o Canadá, vem pra Barão Geraldo. Vamos ver se a gente toma um café, hein, Marcel? Padoca, eu gosto e adoro uma padoca. Vamos na Nico Paneteria, por falar nisso. Alô, meu amigo CH, o moço de Jundiaí, 1519, a Ponte Escalada. Seja bem-vindo, CH, grande abraço, boa tarde. Oi, Edu, boa tarde a você, um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui na expectativa que a Ponte faça uma boa partida, consiga um bom resultado, a coisa apertou, você na abertura já disse, todos os concorrentes diretos venceram, isso aumenta a responsabilidade, mas eu continuo com a mesma opinião. A Ponte tem demonstrado para mim bastante vontade, organização, resta saber como é que vai ser o comportamento do time dentro do campo, pela pressão, pela situação, pelo clima. Não é fácil jogar contra o Remo lá em cima. De qualquer maneira, o Gilson Kleina, acredito, tenha preparado bem os jogadores para que a Ponte possa trazer minimamente um empate. O ideal é vencer o jogo. E sobre a opção que ele fez,
Eu não assisto treinamento. O André Luiz nunca foi unanimidade e eu não posso aqui ficar defendendo o André Luiz porque é um jogador que tem as suas limitações e na última partida ele foi muito mal. Eu não me lembro de alguma partida que o Iago Henrique tenha se destacado. Então, de qualquer maneira, eu acho que o Gilson deve saber o que está fazendo. Eu acho que não tem outro também, né? O Lucas você não pode contar nunca com ele, né? De qualquer maneira, vamos desejar boa sorte ao Iago. Eu não sei se esse seria o meu jogador no meio-campo. Um setor tão importante de um time de futebol, né? De qualquer maneira, desejamos a ele sorte. O André Luiz, para ser sacado do time, o Gilson deve ter tido as suas justificativas. Vamos torcer para que dê certo, o resto não tem segredo. Mesmo o Kevin na lateral direita, a minha opção seria o Albuquerque. Não está errado, não. Eu acho que mais vale o comportamento do time e o aspecto psicológico do que qualquer coisa no jogo de hoje, viu, Edu? Muito bem, CH. Olha, você falando, prestei atenção, entendi. Já o Tigrão, hein? Já o Tigrão está com a sua nova função no condomínio dele. A nova função do Tigrão, entendeu? No condomínio, ele já participa conosco, hein? Olha, manda um salve para Castanhal, no Pará, na torcida Clube do Remo, a Aldri Simone Ágata. Olha, Clube do Remo e Castanhal do Pará me lembra a Copa do Brasil de 2001. A Ponte, ela jogou com o Castanhal, não jogou? Foi com o Castanhal, tá aqui, ó. 2001, Copa do Brasil, a melhor Copa do Brasil da Ponte. Começou com o Castanhal. Lá a Ponte foi pra lá, ganhou de 1-0. E no jogo da volta aqui, a Ponte ganhou de 8-1. E o Washington, que marcou 4 gols, ele ainda perdeu um pênalti. Depois a Ponte pegou o Gama, aqui foi 0-0. Aí lá em Brasília, no Distrito Federal, a Ponte ganhou de 2-0, eliminou o Gama. Aí veio o Clube do Remo. E lá no Baianão, não foi no Baianão, não. Esse jogo aqui, o Tigrão foi nessa daqui, 26 de abril de 2001. Não tinha essa de TV, não, tinha que ir. E o Tigrão viajou, trabalhava já na imprensa de Campinas há muito tempo, já 2001, pô, o Tigrão já estava na praça aí. O jogo foi lá no... Não, foi no Baianão. Esse jogo aqui foi no Baianão, rapaz. Remo 3-2 na Ponte, oitavas de final, Copa do Brasil. Rosivaldo marcou pro Remo. Depois o nome complicado aqui, 2-0 Remo. O Delmer e o Rodrigo fizeram os gols da Ponte. E aí, mas ganhou de 3-2. Ganhou de 3-2 o Remo aqui. E no jogo da volta, e a Ponte vivia uma situação no Paulista em paralelo, porque a Ponte, nessa semana aqui com o Remo, a Ponte de Belém foi jogar em Americana com o Rio Branco. Era a última rodada da fase de classificação do Paulistão 2001. E a Ponte tinha que ganhar para terminar em primeiro lugar. Foi aquele jogo que a Ponte ganhou de 2-1, que o goleiro da Ponte foi expulso e o Dionísio foi parar no gol. Dionísio foi no gol no último lance na Americana. E o cara do Rio Branco, rapaz, chutou raspando o travessão. E com isso a Ponte iria pegar o Botafogo de Ribeirão. Alô, Ribeirão Preto, aí em 1970. Foi aí teve o jogo da volta aqui pela Copa do Brasil. A Ponte ganhou de 4-1 do Remo, eliminou o Remo. Deixa eu ver aqui. Os gols de Piá, Marco Aurélio Jacozinho e Washington marcou 2. E aí a Ponte foi pegar o Botafogo em Ribeirão, perdeu de 2-1. Depois tem o jogo da volta, aqui aquele 13 de maio de 2001, que a Ponte vencendo por 2-0 e o Botafogo acabou virando aquele jogo lá. 3-2, aliás, foi 2-2, empatou em 2-2 foi. Mas como o Botafogo ganhou de 2-1 o primeiro jogo, então eliminou a Ponte aí do Paulista 2001. Já conosco o Tigrão. Olha a atividade do Tigrão, olha a nova atividade do Tigrão no condomínio dele. Flagramos aí hoje, olha lá, que beleza lá. 30 ovo é 10 real, 30 ovo é 10 real, 30 ovo é 10 real, 30 ovo... E ele parou na frente da casa da minha mãe. Então, rapaz, o Tigrão querendo falar aqui, o vendedor, 30 ovo é 10 real. Seja bem-vindo, grande abraço, Tigrão. Um abraço, Edu, um abraço pros demais companheiros, um abraço pro amigo da Bandeirantes. Eu me lembro perfeitamente desse jogo de 2001. Lá no Baianão. Aliás, nós fomos 2 vezes a Belém no mesmo ano, hein? Nós fomos em 2001, campeonato Copa do Brasil com a Ponte contra o Remo. E veja como que era o rádio, né? E fomos no mesmo ano num jogo no Mangueirão, Estádio Olímpico de Belém, Ponte Paysandu. A Ponte perdeu as 2, mas esse jogo do Baianão, onde é hoje, né? O mesmo estádio do jogo de hoje,
eu vou dizer para você, uma pressão impressionante, viu, Edu? Um dos maiores riscos que nós corremos, assim, de violência e tal, dentro do estádio de futebol, porque a cabine fica no meio do povo lá, e do nosso lado tinha um, entre aspas, camarote totalmente improvisado, onde estava a diretoria da Ponte, né? Diretoria, anotadores, pessoal de análise de desempenho, auxiliares técnicos, enfim. A galera da Ponte que não entra em campo. E os caras, quando a Ponte fazia gol, eles vibravam, e a torcida do Remo queria invadir aquilo lá de qualquer jeito, só que a gente estava praticamente no mesmo lugar. Então, diretoria aqui, uma pequena divisória de madeira, de MDF, separando o espaço onde nós estávamos. Era praticamente o mesmo lugar. E todo mundo, claro, não conhecia a gente lá, sabendo que era uma rádio de Campinas. E eu vou dizer para você um negócio, a coisa ficou complicadíssima naquele momento, mas depois, graças a Deus, terminou, saímos lá já perto da madrugada do Baenão, foi um dia de semana à noite. Isso, uma quinta-feira. Quinta, né? 26 de abril de 2001, quinta-feira. E o Remo fez 2-0 com o Rosivaldo e um nome exótico, Edildeber. Edildeber, que terrível esse nome aqui. E aí o Delmer fez o primeiro, o Rodrigo zagueiro empatou para a Ponte aos 35 do segundo tempo, mas um tal de Maracanã, aos 41, fez o gol da vitória do Remo, Tigrão. Pois é, foi uma pressão violenta, o campo estava lotado, é um estádio pequeno, acanhado, pouca capacidade de público e graças a Deus saímos, fomos pro hotel lá e no dia seguinte voltamos para Campinas. E só dando uma acertada nos números aí, esse jogo do Botafogo, o Paulistão de 2001, onde a Ponte seria finalista contra o Corinthians, e ela ganhava de 3-1, esse jogo acabou... 3-1, foi 3-3, verdade. 3-3. É, foi 3 a isso. Pênalti do Roberto. Roberto, volante do Parque Estoril, em Campinas, ali na região do Jardim São Pedro. Aqui perto, Parque Estoril. É, do Jardim Samambaia, pertinho da Bandeirantes. É. E o Roberto fez um pênalti e aí quem bateu foi o Leandro. Leandro, que depois foi pro Corinthians. Foi pro Corinthians e tal, depois daquele time do Botafogo... Foi o Leandro e o Doni, o goleiro. Goleiro, né? Doni, depois foi pra Itália, isso. Isso. E aí o Botafogo acabou empatando, como ele tinha vencido lá em Ribeirão 2-1. Ele se classificou numa das tragédias, hein? Podemos chamar essa daí como aquela da Portuguesa Santista, como aquela do Grêmio em 1981, 3-2, como tragédias do estádio Moisés Lucarelli, onde estava tudo na mão e acabou saindo pelo vão dos dedos uma classificação importante. Acho que nada se compara ao jogo do Samarone, 1-0 em 65, né, Edu? 7 de março de 65, vale pelo campeonato de 64, exatamente. Estava lotado o Moisés Lucarelli. Em 65 eu tinha 8 anos de idade, mas a TV Record, em preto e branco, transmitiu esse jogo. Ao vivo. Com narração de Raul Tabajara. Raul Tabajara, pelo amor de Deus. Com comentários de Flávio Iazete e Paulo Plané Buarque. Sensacional! Essa é do baú, Tigrão. Essa é do baú. E o público foi 16 mil. Em casa, eu era menino. Eu acho que essa foi a maior tragédia futebolística, obviamente, de resultado que trouxe lágrimas para o torcedor da Ponte. Foi essa de 65. Mas esse Botafogo aí de 2001 foi doído também pro torcedor, porque a Ponte tava com a vaga na mão, né? Ela perdeu lá de 2-1 e ganhava de 3-1, tinha o jogo na mão, o técnico era Nelsinho Batista Júnior. Isso. E o Botafogo foi buscar um empate lá, um pênalti bobo, rapaz. Pênalti bobo do Roberto, 3-2, 3-3, e a Ponte foi então eliminada. Depois na final o Botafogo não deu nem pro cheiro, né? No primeiro jogo em Ribeirão, o Corinthians fez 3-0 e depois empatou em São Paulo e o Corinthians foi o campeão. Mas a Ponte tinha um belo time, né? Esse é o time do Washington, né? É o time do Macedo. Washington, time do Ronaldão. Ronaldão. Ponte tinha um belo de um time, o Ipiá, um time experiente, um time cascudo, um time de boa qualidade técnica, mas deu esse vacilo aí. Essa foi uma tragédia grande, sim, como aquela do Grêmio também. O jogo do Baltazar, o jogo onde o Carlos não foi bem, gol do Paulo Isidório. A Ponte perdeu de 3-2, 2 gols do Lola.
Lola, Wilson Tadei estava no Grêmio. Guarani, jogou grandes partidas, teve grande passagem pelo Guarani, veio do Atlético Mineiro, depois jogou no Guarani e na Ponte. Lola, do Bigode. Do Bigode, estava lá em Ribeirão Preto. Certa vez, a Ponte estava saindo para viajar e ele chegou com um cachorro pastor alemão que tinha 2 metros de altura, o cachorro. E todo mundo encostando o carro ali para pegar o ônibus para ir viajar. Ele falou, não, hoje meu cachorro vai junto. Completamente louco, o Lola. Completamente louco. Revólver na cinta. E aí não sei quem lá que fez uma brincadeira com o Lola, que ele estava com o revólver na cinta. Isso aí eu faço xixi no cano. Ele encostou o revólver na boca do caboclo, era um outro jogador, eu não vou me lembrar o nome aqui. Ele falou, então faz agora. E a mão do Lola tremia assim. E puxou o gatilho para trás e o tambor carregado. Foi um perereco. Ter sido uma tragédia. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas Lola chegou com o cachorro lá. Ah, não tem ninguém para deixar, hoje ele vai comigo para concentração. Coisas do futebol, jogavam uma barbaridade. Uma barbaridade. Um dos grandes jogadores que eu vi jogar. E Lola mora hoje, salvo engano, lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, tem lá uma fazenda por lá, Tigrão. Exatamente. Depois ele foi pro Botafogo, e Ribeirão é uma cidade adorável, é uma cidade encantadora, né? E eu acho que ele se fixou por lá exatamente por tudo aquilo que Ribeirão oferece. Lá, Ribeirão é uma cidade um pouco menor que Campinas, ou bem menor, mas que não tem os problemas que Campinas tem, né? Ribeirão é uma cidade mais planejada, mais organizada, uma cidade linda, uma cidade espetacular. E Lola foi lá pro Botafogo e não saiu mais de lá. Grande jogador. Ele marcou os 2 gols aquele dia. Uma outra tragédia que você lembrou, uma aí do Botafogo, tem aquela de 65 com a Portuguesa e tem esse negócio também de 81 aí com o Grêmio, que foi sofrido. Depois a Ponte até ganhou lá no Olímpico, né? Ganhou de 1-0 com gol de cabeça do Oswaldo. Sim. Dicá não jogou nesse jogo da volta. Não sei se era contusão ou estava suspenso o Dicá. No jogo aqui 3-2 o Dicá jogou. Aliás, ele deu as 2 bolas para que Lola fizesse os 2 gols. E depois no jogo de volta, que foi no Olímpico, não nessa arena de hoje, a Ponte ganhou lá com o maior público do Estádio Olímpico de todos os tempos. Recorde. 85 mil torcedores. A Ponte ganhou, mas ela precisava de mais um gol. E eu vou dizer para você que num dos últimos lances do jogo, o Emerson Leão, então goleiro do Grêmio, jogando com uma camisa zebrada, pegou uma bola no ângulo, na forquilha, uma defesa impossível também do Oswaldo. Do contrário, a Ponte teria eliminado o Grêmio lá. Não eliminou. O Grêmio foi para a final e ganhou do São Paulo em 2 jogos, empate em Porto Alegre e depois 1-0 no Morumbi, gol de Baltazar, o centroavante de Deus. Então o time que eliminou a Ponte em 81 foi o campeão brasileiro, eliminou nas semifinais. E tudo isso eu estou falando aqui sem o apoio do Google, viu, Edu? Sim, e o Carlos Alberto Silva. Na cachola do Tigrão aqui. Muita vivência, Tigrão, não tem como concorrer pra você. Depois que você começou a vender o ovo, vou falar pra você, viu? Sensacional. 30 ovo, R$10. Já o amigo Batista aí. Atenção, hein? 30 ovo é R$10. 30 ovo é R$10. 30 ovo é R$15,34. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Bandeirantes, Edu Pinheiro. O cara falou do aniversário dele, agradeceu a todo mundo, foi uma festa sensacional, o aniversariante da semana, mas ele não falou quantos anos ele fez, eu não sei se ele gosta. Eu tô com 65,65, em janeiro é 66, tô mais 66 pra 65, 3 meses é 66. Eu não sei, não, eu acho que eu sou mais o longevo da equipe. Oi, amigo Batistão, aquele abraço. Parabéns, meu amigo, ao vivo agora. Grande abraço, Batistão. Alô, Edu, grande abraço pra você, meu amigo. Um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes 62, Edu. Opa, mas que maravilha. Eu sou um pouquinho mais novinho que você, né? Pouca coisa, mas completei 62. Corpinho de 61. Isso sem falar do cabelo sempre impecável, Batistão. Sim, e um abraço também pra... Masayuki sempre dando um jeito, né? O japonês tem a técnica, tem a habilidade pra cuidar da linha crina. Tô sabendo. E pra falar em japonês, um abraço pra Norimite Iga. Foi aniversário dia 13, nosso grande amigo Iga, hein? Outubro, grandes aniversários. O Batista é igual piscina limpa, dá pra ver o fundo. Ó, Mineirinho aniversariante da semana também. Pelé ontem, 81 anos. O CH também fez aniversário. Grande Iga. Alô, Iga, um coração enorme. Grande Ponte Pretano. Meus amigos, é o final do Concentração. Porque eu vou falar uma coisa pra você, hein? Que sofrimento, Canta, Renato Silva, pelo amor de Deus. Vai, bico fino. Preta de paz. Você fez o hino, você canta, Renato Silva. Bons presságios a essa macaca safada. Se meteu nessa tremenda confusão, não vai ser fácil. 8 jogos faltando, 8 decisões. E seja o que Deus quiser. E até já. Vai pro campo. A bola na câmara, ataque de cabeça para Moisés na entrada da grande área. Levou o pé canhoto, bateu, gol! Ponte Preta gigante, raça de campeão, seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Da Ponte Preta sempre, na derrota e na vitória. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio. Ponte Preta em campo, daqui a pouco partida começa às 4 da tarde em Belém do Pará. Ponte Preta e Remo, jogo decisivo, cada jogo é uma decisão até a 38ª rodada. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 31 graus a temperatura em Belém. Daqui a pouco a bola rola. Ponte Preta vai para campo para mostrar o seu valor. Partida marcada para as 4 da tarde que você vai conferir aqui na Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. E a partir de agora, a convocação para o maior time do rádio campineiro e as principais vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Começamos com a Ponte Preta. Informações iniciais dentro da jornada esportiva. Repórter Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para você, para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Macaca entra em campo pressionada pelos resultados dos concorrentes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Além disso, a Ponte não vence há 4 jogos e precisa pontuar para se distanciar do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina não tem nenhum problema para a partida. Mesmo assim, ele faz uma alteração no time titular. André Luiz, volante, vai para o banco de reservas. E Iago Henrique, pela primeira vez desde que chegou, assume a vaga no meio-campo titular da Macaca, ao lado de Marco Júnior e também de Leonaldi. Na lateral direita existia dúvida, mas Kevin está mantido. Destaque da Ponte para Moisés. São 11 gols na temporada, só que o atacante não balança as redes há 10 jogos. Informações do adversário, falando do Remo, diz aí, Lupe. O Remo também está brigando para sair lá da parte de baixo da tabela, e situação bem semelhante à da Ponte. Não vence há 4 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas no meio de semana, pela Copa Verde, o time de Belém do Pará fez 9-0 no Galvez. E essa partida fez com que Neto Pessoa, atacante que marcou 3 gols, recebesse uma oportunidade hoje no time titular. Portanto, essa mudança na equipe do técnico Felipe Conceição. Neto Pessoa, atacante que marcou 3 gols na última quarta-feira, está confirmado no time titular do Clube do Remo, que também não vence há 4 jogos e quer os 3 pontos para chegar aí à pontuação mágica o mais rápido possível e garantir mais um ano na Bezona. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para as 4 da tarde. Horário tradicional, horário nobre do futebol. Domingo à tarde, 4 da tarde. Bola rolando daqui a pouco e aqui na Bandeirantes. Opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde pra você. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Jogo dramático, jogo de muita tensão, de muita preocupação, de um momento de angústia do torcedor da Ponte, e a Macaca precisa pontuar, né? A água tá batendo ali próxima do queixo e é o momento da Ponte reverter este negativo instante que ela passa pelo campeonato, que ela vive dentro do campeonato há 4 jogos sem vencer. Todo mundo encostou, ninguém quer morrer, ninguém quer ser rebaixado para a Série C,
Tava mortinho o Confiança, reagiu, 3 vitórias seguidas, inclusive a última em Campinas contra o Guarani, encostou, então a Ponte tem que pontuar também. Um ponto não é de todo ruim, não resolve o problema, mas dá um refresco, e 3 pontos para mim, uma vitória hoje, a Ponte indo aos 37, ela vai jogar por mais 2 vitórias em 7 jogos, eu acho que dá. Então é um jogo decisivo, é duro. O Remo tem bons jogadores, tem jogadores experientes, tem esse Vitor Andrade, que é daquela safra brilhante do Santos de anos atrás, em Taça São Paulo, um atacante perigoso. Tem o Gedós, que é um meia que faz gols, que articula bem, que fez os 2 gols da vitória do Remo contra a própria Ponte no primeiro turno em Campinas. Enfim, o Marlon, zagueiro experiente, já jogou pela própria Ponte. Lucas Tocantins, um jogador interessante, veloz. Esse Neto Pessoa entrou, ganhou lugar, tá fazendo gols, fez gols aí pela Copa Verde, como acabou de dizer o Lupe. Então é duro o jogo. A Ponte precisa ter uma postura de um time que tem a consciência da dramaticidade e da gravidade do momento e tem que tratar como uma grande decisão, como realmente vida ou morte, tem que mudar a maneira de encarar a competição, do contrário, não conseguirá lograr êxito. Daqui a pouquinho, contra o Remo na panela de pressão chamada Baenão. Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque. Alô, CH, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. É jogo de transpiração, de foco, de muita briga e batalha. É um jogo onde o time da casa não vence há 4 partidas. A Ponte não vai tão bem como joga no Majestoso fora de casa. A Ponte está 4 jogos sem vencer. Enfim, é um jogo difícil para os dois. Eu continuo acreditando no espírito de luta, na disciplina tática dos jogadores da Ponte. Precisa levar um pouco de sorte. Hoje vai ser um jogo que a arbitragem vai ter fator determinante do jogo. Tomara que a Ponte consiga dominar os ânimos, a parte emocional, porque sem dúvida, Batista, vai ser um jogo muito nervoso, mas mesmo assim eu estou acreditando no trabalho dos jogadores e do Gilson, que pelo menos tragam para Campinas um empate, Batista. Estádio Baenão em Belém do Pará, palco para o jogo de daqui a pouco, a bola vai rolar. Hoje o estádio recebe torcedores, 7.000 é a capacidade autorizada, expectativa de aproximadamente 3.000 espectadores para este jogo marcado para daqui a pouco, partida marcada para 4 da tarde, horário nobre do futebol. E agora, chegando com o destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão. Diz aí, Marquinho. Alô, Batista, grande abraço. Guarani foi derrotado pela equipe do Confiança e de virada no último compromisso por 2-1. Resultado que deixou o técnico Daniel Paulista balançando no comando da equipe. Por enquanto, está mantido, declarou o presidente Ricardo Moisés. Guarani tem jogo na quinta-feira contra a equipe do Sampaio Correia e não poderá contar com Bruno Sávio e Thales, jogadores que foram expulsos na última rodada. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. Quinta-feira o Guarani volta a campo. Você confere tudo aqui na Bandeirantes. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas meu grande amigo, preciso ficar mais esperto que o Edu Pinheiro é seco, tem que entrar rapidinho, hein? Um grande abraço a você novamente, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, brasileiro da Série B, 31ª rodada, na segunda-feira começou com Vila Nova 0, CRB 0, na terça, Londrina 0, Goiás 0, Coritiba 3, Sampaio Correia 0, na quarta-feira, Botafogo 3, Brusque 0, sexta, Guarani 1, Confiança 2 e o Avaí 1, Cruzeiro 0. Ontem, Vitória 4, Brasil de Pelotas 0 e uma grande vitória do Operário lá nas Alagoas, o Repelé, hein? CSA 2, Operário 4, sendo que o Renato Cajá fez gol pro CSA,
O Rodrigo Pimpão marcou 2 gols pro Operário. O Paulo Sérgio, tão injustiçado na Ponte, fez gol também pelo Operário, mas enfim, venceu depois de 10 jogos o Operário. Hoje teremos às 16 também Náutico e Vasco, né? E hoje, incrível, hoje à noite começa a 32ª rodada. Mas parece brincadeira, né? 20h30 tem Brusque e Vila Nova na Pezona. Lembrando que o Coritiba é o líder da competição. O Coritiba chegou a 57 pontos. Em segundo, o Botafogo, 55. Em terceiro, o Avaí, 53. Em quarto, o Goiás, 52. Em quinto, o CRB com 50. O Vasco vai jogar, tem 46. Guarani, sétimo, 46. Em oitavo, o CSA com 45. O Náutico, nono colocado com 44. Mas se vencer o Vasco, o Náutico pode ultrapassar aí o Guarani. A Ponte é 16ª com 34. Depois vem o Londrina, primeiro na zona. Londrina com 32, Vitória 32, Confiança 31 e o Brasil com 30, tá? Olha, Brasileirão pegando fogo também. Nós tivemos ontem Juventude 0, Ceará 0, Santos 0, América Mineiro 2. No aniversário do Pelé, o Santos perde. E se o Bahia pelo menos empatar, joga cá a Chapecoense, o Bahia super favorito. Se o Bahia empatar ou ganhar da Chapecoense, o Bahia ultrapassa e o Santos entra na zona do rebaixamento. Ontem também, Fluminense 3, Flamengo 1 e Fortaleza 3, Atlético Paranaense 0. E o Fortaleza assume a vice-liderança do Brasileirão. Grande campanha do Fortaleza. O Galo vai jogar, tem 56, o Fortaleza tem 48, em terceiro Flamengo 46, em quarto Palmeiras com 46. Hoje tem Atlético Mineiro e Cuiabá, Inter e Corinthians, em Bragança 18h15, Red Bull Bragantino e São Paulo, 20h30 confirmando aqui Bahia e Chapecoense. Amanhã tem Atlético Goianiense e Grêmio, 21h30, Palmeiras e Sport. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Pessoal perguntando do Fecim. O Fecim nem no banco está, já o Lupe informando, hein? Muito obrigado aqui ao Lourival Simplício de Hortolândia pela audiência. É só você mandar o seu nome, a sua cidade, o nome ou bairro, se for Campinas, que no giro do placar, com muito prazer, nós iremos falar. Meus amigos, essa transmissão de Remo e Ponte é a transmissão de número 99 da Band Campinas em 2021, hein? 99 transmissões com essa Remo e Ponte e a nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Ferreira e Lucas Pessoa. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol.
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Brasileiro. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na rádio. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina. Com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga 27, Fábio Sanches. 4, Ryan. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, a novidade, 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior e 18, Leonaldi. No ataque, Richard, 17, 9, Rodrigão e Moisés, o artilheiro da Ponte na temporada, com a camisa de número 21. Repetindo a escalação da Macaca com 1, Ivan Quaresma, 25, Kevin, 27, Fábio Sanches, 4, Ryan, meia dúzia, Rafael Santos, 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior, 18, Leonaldi, 17, Richard, 9, Rodrigão e 21, Moisés. No banco, à disposição de Gilson Kleina, 12, Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 55, Matheus Anjo, 71, Iago, 86, Marcelo Hermes, 95, André Luiz e 98, Tali. Bandeirantes, atletas azulinos somos nós, que cumpriremos o nosso dever. O Remo também já está pronto e escalado pelo técnico Felipe Conceição. Com camisa de número 1 no gol, Thiago Coelho. Na lateral direita com a 2, Thiago Enes. Na zaga, 4, Marlon e 4, Rafael Jensen. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Raimar. No meio campo, 5, Arthur, 22, Marco Júnior e 10, Gedós. No ataque, 19, Lucas Tocantins, 9, Neto Pessoa e 11, Victor Andrade. Repetindo a escalação do Leão Azul: 1, Thiago Coelho, 2, Thiago Enes, 3, Marlon, 4, Rafael Jensen, meia dúzia, Raimar, 5, Arthur, 22, Marco Júnior, 10, Gedós, 19, Tocantins, 9, Neto Pessoa, 11, Victor Andrade. No banco, à disposição de Felipe Conceição, 12, Rodrigo, 7, Matheus Oliveira, 8, Lucas Siqueira, 13, Wellington Silva, 14, Edu, 15, Ronald, 16, Paulinho Curuá, 17, Jefferson, 18, Neto Moura, 20, Anderson Uchoa, 21, Wallace e 23, Romércio. Arbitragem do jogo. De Minas Gerais, apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva. Paulo César Zanovelli da Silva será o responsável pelo apito no duelo entre Remo e Ponte Preta. O assistente 1 é o Ricardo Júnior de Souza e o assistente 2 é o Celso Luiz da Silva. No VAR, Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas Gerais. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, uma partida extremamente nervosa. O Gilson coloca em campo uma novidade no meio campo. Ele saca o André Luiz e coloca de começo o Iago Henrique. É uma grande dúvida pra gente como é que vai ser o desempenho. Se tá certo, se tá errado, só o jogo vai mostrar pra gente. Eu não iria nessa opção. A não ser que tenha algo que eu tenho desconhecimento. Mas por uma partida eu não tiraria o André Luiz do time. Ele foi mal, não acho que o Gilson tá errado, o treinador é ele. Mas é até apenas uma questão de confiança, não é? Eu não entendo que o Iago Henrique tenha desenvolvido algo na Ponte para merecer uma titularidade num jogo tão pesado como esse. De qualquer maneira, sorte, não é um mau jogador e vamos torcer para que dê certo. Ele prefere o Kevin ao invés do Albuquerque, é também uma opção que eu faria diferente e o resto é isso mesmo. O que vai fazer a diferença do jogo é o comportamento, é o emocional e o cumprimento da combinação antes do jogo. É fazer dentro do campo aquilo que foi traçado e planejado. A disciplina do time e a intensidade vão determinar se a Ponte vai ter sucesso ou não na partida. Eu considero um empate um bom resultado. Não é para jogar por empatar. É
levar a partida com inteligência e com tranquilidade. Jogo pesado, eu espero sucesso para a Ponte. E você, Valdemir Gomes, o que espera de Remo e Ponte? Também. Vai lá, Batista, bola rolando no Baenão. Há 1 minuto, a bola já está rolando no Baenão. Time da Ponte Preta em campo. Carlos Batista. Vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca, vai macaca. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo em Belém do Pará. Time da Ponte Preta, boa sorte, macaca. Jogo importantíssimo. A Ponte precisa pontuar. Remo e Ponte Preta se enfrentaram oficialmente em 7 partidas ao longo da história. 3 vitórias do Leão, 2 da Macaca e 2 empates. Hoje a Ponte precisando da vitória. Vai pra cima do Remo em Belém do Pará. Sai jogando lá atrás do campo de defesa. Ivan Quaresma hoje todo de amarelo, hein? Uniforme exatamente igual ao uniforme da arbitragem. A única diferença é que o árbitro está com um calção negro, enquanto que o Ivan Quaresma está com o uniforme inteiro de amarelo. Mas é muito parecido, né? Camisa amarela do árbitro, meiões amarelos. E o Ivan Quaresma todo integralmente de amarelo. Tanto é que quando foi tirar a foto oficial do jogo, ó, ali antes da partida, parecia que o Ivan Quaresma fazia parte da equipe de arbitragem. Bola lançada pela direita no campo de ataque. Thiago Enes foi pro solo, reclamou de uma falta. O árbitro deu arremesso lateral para o time da Macaca. Arremesso cobrado, já vai para fora pela linha de fundo. O próprio Thiago Enes tocou lá para frente. A bola saiu em tiro de meta no campo de defesa para a Macaca bater. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. A Ponte com uniforme branco para enfrentar o Remo, que tem uniforme escuro, camisas escuras. E tem, portanto, né, jogando em casa, o Remo o direito de escolher jogar com o uniforme número 1. As camisas escuras do time do Remo, um azul bem escuro, calções brancos, meiões brancos. O time da Ponte com a camisa branca, com a faixa transversal à altura do peito e também do abdômen, em preto, calção negro e também meiões na cor preta. Esse é o uniforme número 2 do time da Ponte. Aliás, o uniforme número 1, né? O uniforme número 1 é o uniforme branco, então os dois times estão jogando com o uniforme número 1. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, no Mineirão, gol do Cuiabá. Everson no comecinho, Atlético Mineiro 0, Cuiabá 1. E vem o time da Ponte, levantamento de um lado para o outro. A bola cai pela esquerda. Se manda o time da Macaca, vai com Moisés, tentou. Não conseguiu a passagem, foi para o solo, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. E aí a bola foi para a linha lateral, Ryan tocou errado, jogou para fora, para a linha lateral em arremesso. É pela direita para o time do Remo cobrar. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlax Cetol. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E vem o time do Remo para fazer a cobrança, vai sair jogando lá atrás. Placar de 0-0, comecinho da partida. Marco Júnior domina para o time do Remo. Interessante porque os dois times têm Marco Júnior, o 22 do Remo, Marco Júnior. E o 15 da Macaca também, Marcos Júnior. Então todas as vezes que falar o nome Marcos Júnior, tem que falar o nome do time, para que o ouvinte, né, o torcedor, possa saber de qual Marco Júnior estamos falando.
Placar de 0-0, comecinho da partida e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:58, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui em Belém do Pará. Remo 0, Ponte Preta 0. Mas o Galo tá impossível. Tomou 1-0 no Mineirão, mas já empata, hein? Já empatou o Galo, América, Atlético Mineiro 1, Cuiabá também 1. Alô, Dadá de Barão e o Del Vecchio ajoelhado no milho lá em Jundiaí. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Time do Remo tentou a entrada na grande área, não conseguiu, sai Kevin lá atrás, dominando a ponte, dominando o campo de defesa. Tenta a arrancada, fica difícil, a pegada do Remo é muito forte. A bola na lateral pela direita, Kevin toca na frente para Richard, tenta girar em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral, não chegou a sair. O árbitro mandou seguir, sai jogando lá atrás o time da Macaca, Valdemir Gomes. Dá a palavra fácil e a sua expectativa, a bola já está rolando 0-0 o Tigrão. Batista, vai lá. Domina, partiu, arranca, Moisés levou para a linha de fundo pela direita, entrou na área, mas estava impedido o Richard. Levantamento lá pela direita, Richard tentou a penetração, foi para a linha de fundo, mas quando recebeu já estava impedido. Tiro de meta, né? Vai sair jogando lá atrás. Impedimento anotado. Vamos lá, Tigrão, diz aí. A Ponte não pode piscar, não é? O Remo também está ameaçado, tem apenas 38 pontos. Tem 4 a mais do que a Ponte, mas não está numa situação confortável ainda. Claro que mais próximo de alcançar o objetivo de permanência. E ele vai atropelar, ele vai para cima, tem muita gente no estádio, o estádio oferece essa condição de pressão. E a Ponte tem que ter muita concentração, muita aplicação tática, muita vontade na marcação, tem que se posicionar bem, tem que estar realmente num momento de postura diferente do que algumas que nós vimos já da Ponte fora de casa, às vezes cometendo erros infantis. Essa é a minha expectativa para que a Macaca consiga pelo menos 1 ponto, não é de todo ruim, mas o que começa a resolver o drama da Macaca é a vitória. São 3 pontos e o time começa até agora, para mim, tranquilo. Começa bem posicionado, tocando, começa com essa concentração aparentemente em alta e vamos torcer para que seja assim durante todo o jogo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, estádio Baenão. Aliás, o nome do estádio é Evandro Almeida, mas chama Baenão devido à Travessa Antônio Baena, região norte de Belém do Pará. E por isso recebe o nome de Baenão, embora o nome seja Evandro Almeida, o nome do estádio. Domina Thiago Enes, rola a bola soltando para Gedós lá pela ponta direita, voltando, a bola vem por dentro pela meia direita. Trabalha tentando a passagem, Marco Júnior do time do Remo, recolhe, domina, rola na lateral para Raimar. Recebe rente, arrisca lateral, sai da lateral, se enfia, vem por dentro. Policiamento ali, Marco Júnior do time da Macaca, domina a bola pela ponta canhota, cima tentando a passagem, Victor Andrade, recolhe, vem por dentro para Raimar, por dentro tentando a passagem, Neto Pessoa, abriu pela direita para Thiago Enes, levantou na área, Ivan Quaresma. Isso é um perigo, Ivan Quaresma contra o sol está triscando justamente a testa do Ivan Quaresma, mas ele veio, a bola vindo, caindo e ele pegou em definitivo Antônio Lupi. Tanto é que depois que fez a defesa, o Ivan até passou ali a luva na região dos olhos para enxergar melhor, porque realmente situação difícil para o goleiro da Macaca. Aliás, como o dente do Ivan é branco, hein, Batistão? Bola levantada no campo de ataque, Iago Henrique dominou, soltou na entrada na área para Moisés, ele não conseguiu dominar. Vem Marco Júnior, conseguiu a recuperação, toca atrás, vem para o campo de ataque, em cima da Richard, pela direita, rolou no fundo do campo, em cima da Rodrigão, recolheu, dominou, pé direito, bateu pro gol, Thiago Coelho pega.
Sem ângulo, Rodrigão enfiou o pé direito na bola. Thiago Coelho pegou firme lá atrás, Antônio Lupi. Mas eu tive a sensação que o Rodrigão buscava o Moisés, que estava em velocidade entrando dentro da pequena área do goleiro Thiago Coelho, que foi mais esperto e fez a defesa. Pois não, essa informação diz aí do Pinheiro. Ô, João Batista, olha, é o seguinte, o Hulk empatou lá no Mineirão, Atlético Mineiro 1, Cuiabá também 1, e no Beira-Rio é gol do Inter, hein? Gol do Inter, Edenilson, Inter 1, Corinthians 0. E vem o Moisés, tentou a passagem pela esquerda, ficou preso na marcação. Vem lá atrás Lucas Tocantins para dominar. Se muda o campo de ataque, abriu pela direita para Thiago Enes. Ele vai avançando sem marcação, bateu pro gol. Uma paulada, vai embora para fora pela linha de fundo. A bola passou lambendo o travessão. Pancada de perna direita de Thiago Enes. Ivan Quaresma estava na bola, mas ela passou por cima do gol. Foi embora pela linha de fundo com um perigo. Por pouco, por muito pouco, Thiago Enes não abre o placar para o Remo em Belém do Pará, Antônio Lupi. Com muita liberdade, o lateral direito da equipe do Remo dominou, viu que tinha espaço, levantou a cabeça. O Rafael Santos estava andando para trás, o Ryan só estava observando e o Iago Henrique muito distante. Com isso, o Thiago Enes mandou um chute forte de perna direita e ela tirou tinta do travessão do Ivan Quaresma, que agora tá de boné. Buscou o recurso do boné. Todos os goleiros fazem isso quando estão jogando contra o sol. Agora há pouco, né, teve um lance que quase o Ivan Quaresma tomou o gol, exatamente porque estava sendo atrapalhado pelos raios solares em Belém do Pará. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos e 40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Belém do Pará, estádio Baenão, Remo 0, Ponte Preta 0. Alô, Menegildo, parte de cima do São Bernardo, meu amigo, um grande abraço. E atenção, seu Batista, lá em Recife, gol do Vasco, em Nenê, o grande Nenê, o experiente Nenê, comecinho, Náutico 0, Vasco 1. Bandeirantes, AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Domina, tentando a passagem, vem pra bola, leva pro campo de ataque, limpo. Passou o pé canhoto, Rafael Santos, uma bomba. O goleiro defendeu, voltou, pé direito, Marco Júnior bateu, é gol! Passados primeiro tempo, arrancada de Rafael Santos pela esquerda, ele foi levando, penetrou na área, bateu firme. Thiago Coelho fez a defesa, a bola voltou, o primeiro toque, depois a bola voltou para o Marco Júnior, que chegou dentro da área e enfiou o pé e mandou a bola no fundo do gol do Remo. Marco Júnior abre o placar do jogo. Depois do rebote, a pancada do Richard, a bola voltou pro Marco Júnior e aí ele bateu firme, duas defesas impossíveis do goleiro, mas no terceiro toque ele não conseguiu pegar. Marco Júnior, aliás, o segundo, a bola foi na trave, segundo toque, a bola foi na trave, o Marco Júnior bateu, mandou a bola no fundo do gol do Remo, ela bateu lá dentro e fez Marco Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, camisa 15.
Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Olha no fundo do gol e até aqui 1-0. O time da Macaca vai vencendo o jogo e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Jogada pelo lado esquerdo da Ponte Preta. O primeiro chute foi do lateral esquerdo, Rafael Santos, que deu um drible sensacional no adversário e mandou uma bomba. Thiago Coelho fez a defesa. No rebote, o Richard, com uma dificuldade impressionante de fazer o gol, carimbou a trave. Só que a bola sobrou nos pés do Marco Júnior, que mandou uma bomba, sem chances para o goleiro do Remo. Marco Júnior marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Gol foi checado e validado pelo VAR. Tá no placar do Baenão, Remo 0, Ponte Preta 1. 16 minutos passados, primeiro tempo. Leonaldi cometeu uma falta no Felipe G2 e tomou cartão amarelo. Ele ia sendo driblado e não aceitou o drible, que é muito técnico, né? O Felipe G2. E aí preferiu a falta e tomou cartão amarelo. Está amarelado o volante Leonaldi. É o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa 18 da Macaca. O G2, que no primeiro jogo em Campinas marcou os 2 gols da vitória do Remo. Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte marca cedo no jogo. Isso é bom, isso é ótimo. É o melhor dos mundos em CH. É ótimo, Batista. Fora de casa, num jogo pesado, sair na frente faz toda a diferença. Destaque para a grande jogada do Rafael Santos, que realmente está em grande fase. A Ponte sai na frente, é merecido o placar, porque a Ponte joga num 4-4-2, marcando direitinho. E ainda bem que saiu esse gol logo no começo para trazer tranquilidade. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E também na rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Felipe G2 pela ponta direita, tentou o cruzamento. A bola tocou no Rafael Santos, foi embora pela linha de fundo. Seria o escanteio, mas o árbitro marcou, parece que um toque de braço ali do Rafael Santos, a falta para o Remo bater. Foi isso mesmo, o toque do braço do lateral esquerdo da Ponte Preta, o Rafael Santos. G2 reclamou e por isso o árbitro marcou a falta a favor do clube do Remo. É pela direita, G2 e Marco Júnior na bola. Falta para o Remo, 2 homens Ponte Pretanos da barreira. G2, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta Leonaldi, a bola reboteada, sobrou com Thiago Enes, domina, soltando para Raimar, ele recolhe, tocando para Vitor Andrade pela ponta canhota, chega lá a marcação, a bola vai para a lateral, Iago Henrique recompondo lá atrás pela direita, a bola para a linha lateral, cobrança de arremesso lateral, Vitor Andrade curtindo uma de lateral esquerdo, já cobrou, tocando para Raimar, recebe o time do Remo, Marco Júnior do campo de ataque, Marco Júnior do Remo, tocando para Arthur pela esquerda, se manda pela esquerda, vem Raimar do campo de ataque, volta para Marcos Júnior do Remo, abrindo pela direita para Jansen, abriu na ponta direita para Thiago Enes, tentou com G2 por dentro, ele faz o giro em cima do Leonaldi, já tem cartão, levou, tabelou, G2 abriu pela esquerda, Vitor Andrade, G2 dominou, pé canhoto, uma bomba, espalma Ivan Quaresma, Felipe G2 numa jogada impressionante, quase sem ângulo, ele bateu de perto a canhota, bateu firme, cruzado, Ivan Quaresma, no puro reflexo conseguiu tirar, mandou para fora pela linha de fundo, caiu sentindo, Ivan Quaresma fez uma defesa impressionante, tiro, a queima-roupa, a bola foi embora pela linha de fundo em escanteio para o Remo bater. Que jogada do Remo, bola de pé em pé, Felipe G2, o maestro, tocou para o Vitor Andrade e recebeu a bola pela esquerda, enfiou um chute forte, Ivan Quaresma fez uma defesaça e tá caído o goleiro da Ponte, mas aparentemente tá tudo bem com ele. O Remo tem escanteio, é o primeiro do jogo. G2 na bola. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, que defesa do Ivan Quaresma, e ela ficou mais difícil ainda porque resvalou no Fábio Sanches em Tigrão.
Belíssima defesa, mas deu mole a defesa da Ponte. Ivan salvou aí a pátria Ponte Pretana, mas o Kevin não pode estar desfilando, né? Ele não pode estar passeando no Largo do Pará, em Campinas, dando milho para as pombas. Tava passeando, né? O Remo tocou a bola nas costas dele. E ele lento, não recompôs, não acompanhou, não fechou o espaço do G12. Cobrança de escanteio, Remo, levantamento na área, o toque de cabeça vai embora. Rafael Jansen subiu e enfiou a testa, ela passou por cima do travessão. Que perigo, raspou o travessão, foi embora, tiro de meta para Macaca bater. E o Rafael Jansen, o zagueiro, é grandalhão e estava com ele o Leonaldi, que é pequenininho, e o Marco Júnior. Sem dificuldade, ele cabeceou para a sorte da Ponte por cima da meta do goleiro Ivan Quaresma. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021, Série B, Bezona, em Belém do Pará, estádio Baenão, Ponte Preta na frente, Marcos Júnior fez o gol. Ponte Preta 1, Remo 0, Edu. E o Vasco dispara em Recife. Segundo gol agora do argentino Cano, em 19 minutos de jogo. Náutico 0, Vasco 2. O final aqui, 0-3-5-2. Seu Edu, a Ponte recuou demais, assim não aguenta. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um minutinho, o Remo se manda pela direita, Felipe G2, uma bomba, a bola desviou, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Remo, já cobra o escanteio, tem imprensa, a bola foi lá pela esquerda, Raimar, domina, tenta a passagem pelo setor canhoto, 22, quase 23, 1-0, vem Marlon, meteu o pé canhoto, levantou, lá na entrada da grande área, chega para afastar, vem Rodrigão, tentou dominar dentro do círculo central, caiu, reclamou, o árbitro não marcou. Thiago Coelho sai jogando lá atrás no campo defensivo, o placar de 1-0, o time da Ponte toma sufoco. Levantamento errado, mas o árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta no meio campo. A falta pertence à equipe do Remo, Lupi. É verdade, Batista, se não me engano a bola pegou no árbitro, por isso tem que parar e voltar a jogada com a equipe do Remo, que tinha a posse da bola. A bola acabou desviando no chute anterior do G2, no Iago Henrique, e quase surpreendeu o Ivan Quaresma. A Ponte vence 1-0 no Baenão. 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar. Jansen toca a bola pela esquerda no campo de ataque, vem para a bola, Raimar abriu lá pela ponta canhota, Vitor Andrade encarou a marcação, foi para a linha de fundo, bateu cruzado, chega, tira, afasta Fábio Sanches, Vitor Andrade está fazendo de gato e sapato, Kevin está sendo driblado terrivelmente, é escanteio para o Remo bater. Terceiro escanteio para o Remo, Raimar na bola. Levantou, cruzou dentro da área, subiu lá atrás, Fábio Sanches tirou, afastou, a bola veio com o Jansen, ele bateu, a bola tocou na defesa, vem lá atrás, Rodrigão está lá atrás, ajudando, tocou de graça, a bola cruzada, saiu Ivan Quaresma. Mas a bola já havia ultrapassado a linha de fundo, mas o Rodrigão deu mole lá atrás, dentro da área, hein, Lupi? Deu muito mole, ele tocou ali pro camisa de número 25, o Kevin também está totalmente desligado do jogo. O Kevin deixou a bola nos pés do jogador do Remo, que acabou finalizando, só que a bola já tinha saído pela linha de fundo. É bola que pertence à Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado. O Kevin é um péssimo marcador, não sei se ganhou a posição aí por meritocracia, também não sei a condição do Felipe Albuquerque, se tem condição ou não, que é um marcador muito melhor do que o Kevin. O Kevin está sendo um problema aí em CH. Com toda certeza, Batista, ele desliga do jogo de vez em quando, né? O jogo de hoje está apontando isso. Ele está completamente desconectado da partida. Eu estou vendo ali o Rayan, o Fábio, o Ivan Quaresma, toda hora falar com ele para ele acordar. A Ponte precisa jogar futebol. Se ela continuar dando essa bola para o Remo com essa pressão, daqui a pouco toma um gol de empate.
tem o problema do lado direito com o Kevin, mas o comportamento do time, a Ponte não pode recuar tanto como recuou, Batista. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Thiago Enes está caído, necessita de cuidados médicos, o jogo está paralisado. E neste momento o árbitro está ali tomando uma aguinha. O calor está intenso em 31 graus, sensação térmica de uns 35, 36. Então o radiador do árbitro já está fervendo. E o lance da falta que paralisou o jogo foi em cima do Thiago Enes, um carrinho do Rafael Santos na bola, só que também acabou atingindo ali o jogador do Remo. O jogo está paralisado, o Thiago Enes reclama e aparentemente está tudo bem com ele. E mas atenção, não houve falta, torcedor. Não. Ele não deu a falta. Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona em Belém do Pará. Ponte Preta 1, gol de Marcos Júnior. Remo 0, Edu. Olha, diminui o Náutico lá nos aflitos. Agora Náutico 1, Vasco 2, Brasileirão segue Atlético Mineiro 1, Cuiabá 1 e Inter 1, Corinthians 0. Rádio Bandeirantes. Pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. A Ponte não consegue segurar a bola no ataque, né? E nem no meio de campo. A bola vai e volta, vai e volta. O Rodrigão, péssima partida, desatento, não consegue prender a bola, não consegue acertar um passe. O Richard, pelo amor de Deus, pô, no gol da Ponte ele tinha o gol à sua disposição sem goleiro. E ele tinha 7 metros de porrada e deu na trave. É impressionante a dificuldade que ele tem, a inimizade que ele tem com a rede adversária. E a Ponte não consegue trabalhar essa bola no seu campo de ataque. Não consegue ter a posse de bola para dar um refresco para a defesa. Me parece sentindo muito a alta temperatura, lenta em termos de bote de marcação a Ponte. Acaba permitindo com que o Remo trabalhe a bola, envolva, entre em velocidade, especialmente pelo lado esquerdo de ataque. Tá muito difícil para segurar esse marcador. Bola para a linha lateral em arremesso no campo de defesa, no erro de passe do time do Remo, é arremesso para Macaca. Corbera Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Parou para hidratação? Pausa para hidratação. O árbitro, ele tá num desespero para tomar um gole de água que é impressionante. Ele olhou, ele faz uns 3 minutos que ele tá olhando no relógio dele para marcar ali os 30 minutos da primeira etapa. Jogo parado no Baenão, parada técnica. O zóio dele até tava remexendo, né? De vontade de tomar uma aguinha. Placar de 1-0 numa jogada extraordinária desse lateral impressionante. Rafael Santos tem muita qualidade. Ele bateu depois de pedalar na frente da marcação. O goleiro Thiago Coelho fez a defesa, a bola bateu pro Richard, voltou pro Richard. Ele carimbou o poste e Marco Júnior aí esse não desperdiçou. Segundo gol com a camisa da Macaca. Marcou primeiro na derrota em casa no estádio Moisés Lucarelli frente à equipe do Náutico e hoje faz o segundo gol. Marco Júnior, que está aí desde o Campeonato Paulista. Foi mal aproveitado no Campeonato Paulista, fez apenas um jogo lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo. O time da Macaca venceu esse jogo 1-0. Ele jogou improvisado na lateral direita. Mas aí o Marco Júnior não foi aproveitado. Aí chegou o Gilson Kleina, também não foi aproveitado. E o Gilson Kleina, certa vez, disse em entrevista coletiva que na planilha que ele recebeu, quando ele chegou no estádio Moisés Lucarelli, o Marco Júnior estava relacionado lá como lateral direito e não como volante. Demorou muito tempo para que o Gilson Kleina pudesse dar uma real oportunidade ao Marco Júnior. Quando ele entrou no time, não saiu mais. Jogador que pertence ao São Paulo.
Está emprestado a Ponte Preta, termina o empréstimo agora no final da Bezona, né? Final da Série B, termina o empréstimo do Marco Júnior e o São Paulo, para liberar o Marco Júnior, solicitou a prioridade de compra do João Veras, atacante que hoje nem no banco de reservas, Batista. Se pudesse trocar, né, se o São Paulo topasse a parada, manda o João Veras lá e mais algum outro aí também. Ainda paga o cometa, hein? 2 por 1 e fica com o Marco Júnior, que é muito bom. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Remo tentar a descida, Vitor Andrade foi pro solo, o árbitro parou, marcou falta. Falta do Marco Júnior, falta para o Remo bater, Antônio Lupi. É frontal ao gol do Ivan Quaresma, que continua com o seu boné para proteger do sol, e dali o Felipe Gedós, ele é perigosíssimo. Bola parada para o Remo, são 4 jogadores da Ponte na barreira e o Gedós já olha com muito cuidado em direção ao gol do Ivan Quaresma, provavelmente ele. O camisa 10 do Remo vai para a cobrança. Falta para o Remo, vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomar posição, são 2 os candidatos, vamos ver quem é que vem. G2, autorizado, vem Marlon, uma paulada, Ivan Quaresma, ajoelhou embaixo dos paus e com as 2 mãos, tocou na bola, no soco, com os punhos cerrados, tirou uma grande defesa, paulada de Marlon, escanteio para o Remo bater. Zagueirão Marlon que veio para a cobrança como elemento de surpresa, escanteio para o Remo. Escanteio, bola cobrada, vem para a área, chega lá atrás para tirar, chega Rafael Santos, a bola caiu com o Arthur, ele vem, tentou, o árbitro parou, marcou falta em Richard. É falta lá atrás, a rente arrisca, lateral no campo de defesa, falta pela direita para o time da Macaca. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e no YouTube. Bola levantada no campo de ataque pela meia direita, falta para Macaca. Marlon chegou, cometeu a falta é pela meia direita, falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Capitão da equipe do Remo, Marlon, ele agarrou o Rodrigão, que buscava ali o espaço, e na visão do árbitro, um lance faltoso e falta a favor da Ponte Preta. É um pouquinho ali mais pro lado direito do ataque da Macaca, 3 jogadores do Remo na barreira. É falta para a Ponte bater. Falta para Macaca bater, vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomar posição lá pela direita na marca de 34 minutos, na bola Rafael Santos bate com a esquerda, Moisés posicionado também, e o Kevin também está por ali, vamos ver quem é que vem, autorizado, partiu Rafael Santos, bateu, e defendeu o goleiro, a bola voltou, é pênalti! Penalidade máxima para Macaca bater. Rafael Santos meteu o pé canhoto, bateu com efeito. Thiago Coelho fez a defesa, a bola bateu, voltou Richard, enfiou a bola pro gol. E o árbitro marcou pênalti. A única vez que o Richard conseguiu marcar um gol, o árbitro já tinha paralisado o jogo, marcando o pênalti para Macaca, hein, Lupi? Ele ficou num desespero, porque ele está tentando há 45 jogos e não consegue balançar as redes. A falta aconteceu em cima do Iago Henrique dentro da área e pênalti. A minha dúvida é que no momento da falta em que o Rafael Santos bate, o Iago Henrique está um pouquinho à frente da linha de defesa do Remo. Provavelmente o VAR vai anular esse pênalti da Ponte Preta. Estava impedido, o Iago Henrique estava impedido, olha lá. Já anulou, já deu impedimento. E está correto. O Iago Henrique se beneficia da sua condição à frente no momento em que a bola é tocada. Ele está à frente da linha da barreira, à frente do último homem do Remo,
e ele aproveita o rebote, tenta dar um toque por cima do goleiro e é derrubado. Mas o impedimento aconteceu, o gol foi bem anulado, ou o pênalti foi bem também desmarcado. Sua opinião, CH, pênalti, portanto anulado. O árbitro marcou, mas o VAR anulou. A arbitragem está correta. O Iago estava impedido, Batista. Um pouco à frente estava impedido, sim, a arbitragem correta. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. É o WhatsApp dos donos da bola. Placar de 1-0, a Ponte vai se segurando. Se manda no campo de ataque Raimar para fazer o passe aberto na ponta canhota. Vitor Andrade com Kevin, levou para a linha de fundo, bateu cruzado. A bola vai embora, saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E o Victor Andrade, camisa 11, que está ali na disputa por espaço com o Kevin pelo lado esquerdo do sistema de ataque do Remo, é aquele mesmo, formado no Santos, jovem promessa, mas que acabou não dando certo. Foi para o futebol português, voltou para o Brasil, Chapecoense, Goiás, e essa temporada defende a equipe do Remo. E qual é a condição física do Felipe Albuquerque? Felipe Albuquerque tem condição, inclusive a informação que tenho é que treinou em algumas oportunidades como titular durante a semana, só que não foi bem, por isso o Kevin foi o escolhido para começar na direita. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O árbitro para a partida para observar o que é que aconteceu ali com o Raimar. Estava caído o jogador do Remo, uma trombada ali com o Kevin. O Kevin subiu para tirar a bola e acabou trepando no costado do lateral esquerdo Raimar do Remo. Mas está tudo certo, está tudo ok, né? Não foi molestado fisicamente o lateral esquerdo, mas o protocolo diz que o árbitro tem que ir lá para observar antes de dar continuidade ao jogo. E o árbitro marca a falta agora pela esquerda no campo de ataque. A falta vem o time do Remo pela esquerda e a falta marcada em cima do Vitor Andrade. Tá dando uma pressão ali do lado esquerdo. Agora foi o Iago. Iago marcou. O árbitro marcou a falta do Iago Henrique. Domina a bola pela direita. Vem para a bola Rafael Jansen para fazer o passe no campo de ataque com Marlon. Os dois zagueiros estão enfiados lá no campo de ataque. Marlon tentou Neto Pessoa. A bola voltou para ele de cabeça para Arthur. Arthur para Raimar. Ele vem margeando o campo e andando para trás. Domina soltando a bola para Marlon. Faz o levantamento lá para dentro da grande área para ninguém do Remo. Chegou no peito, Ivan Quaresma dominou, jogou na grama e depois pegou em definitivo camisa 1 titular da Macaca. 39 minutos daqui a pouco. Intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Uma especialmente para o atendimento ao pessoal do Ouro Verde. Rua Armando Frederico Renganesque 168. E tem a loja 1 que fica na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Cirúrgica Popular. Arremesso lateral, Thiago Enes faz a cobrança para o time do Remo. Bola lá atrás, vem dominando pela metade da quarta zaga. Marlon para fazer o passe pela esquerda. Raimar domina, entregando para Marcos Júnior do time de Belém do Pará. Volta para Raimar, para Marcos Júnior. Ele recolhe, domina lá no campo de ataque para fazer o passe por dentro pela meia esquerda. Tentando a passagem em cima da marcação. Vem para a bola, Arthur rolou na lateral para Vitor Andrade. Sai da marcação, meteu o pé direito direto pro gol, Ivan Quaresma.
Batida cruzada, Vitor Andrade, pé direito. Bateu direto, não cruzou. O Ivan Quaresma pegou e não soltou o Antônio Lupi. Tive a sensação que o jogador do Remo, Vitor Andrade, buscava o Neto Pessoa, que estava ali bem pertinho do goleiro da Ponte, só que o cruzamento não foi bem feito. Fácil para o Ivan, que fez a defesa. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corra Bela. Rafael Santos dominou, soltando para Moisés, voltou no Rafael Santos. Ele tentou passe para Leonaldi, errou, chega, tira lá atrás. Vem no contragolpe o time do Remo, passe errado. Domina, se manda no campo de ataque, vem para a bola, partiu Iago. Ele perto da direita, tentou passe lá na frente para Rodrigão, conseguiu chegar, mas não dominou. Vem Jansen, o árbitro parou, marcou falta no Richard. E vai sair cartão amarelo, o árbitro já puxou o amarelinho, Richard, foi amarelado Antônio Lupi. Uma falta desnecessária do camisa 17 da Ponte Preta. O Rodrigão se esforçou para evitar a saída da bola, conseguiu, só que ela já estava completamente com o jogador do Remo. O Richard deu um carrinho e acabou atingindo ali o camisa número 4, Rafael Jensen. Segundo amarelo do jogo, segundo para atletas da Ponte, Richard e Leonaldi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 passados primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui em Belém do Pará. Gol de Marcos Júnior, Ponte Preta 1, Remo 0. Brasileirão, primeiro tempo, Atlético Mineiro 1, Cuiabá também 1 e Inter 1, Corinthians 0. Série B, primeiro tempo de Náutico 1, Vasco 2. Um abraço lá para Hortolândia, um abraço para o Avelar. E a chuva aperta em Belém do Pará. Aliás, todos os dias este é o horário do início da chuva. 15 para 5, 5:15 cai um pé d'água. O mais incrível é que antes do jogo eles aguaram o campo, molharam o gramado. Oh, mas alguém poderia me explicar para quê? Sendo que dali mais ou menos uma hora ia baixar um pé d'água em Belém do Pará. E o mais interessante também, Batista, é que um céu, um sol intenso, algumas nuvens e uma chuva forte. Tanto é que a chuva já parou, ó. Domina a bola pela esquerda, vem Raimar, soltando para Felipe G2, ele gira em cima do próprio eixo, tentou levar a marcação, o árbitro parou, marcou falta. Ryan tentou matar a jogada, cometeu a falta, é falta lá na frente no campo de ataque, falta pro Remo bater. E dali leva perigo, porque o camisa número 10, o Felipe G2 é perigoso, tá também o Marlon, que já tinha mandado um canudo, o Ivan fez a defesa, são os dois candidatos, os dois cobradores do Remo. Marlon e Felipe G2, são 4 jogadores da Ponte na barreira, é lance perigoso pro time do Belém do Pará. 43 minutos passados do primeiro tempo, placar de 1-0. E o Ryan, jogador experiente, né? Caiu nessa aí do Felipe G2. Felipe G2 ficou chamando a falta. Partiu o G2, pé direito, uma bomba. Defendeu Ivan Quaresma. A bola voltou, bate dentro, é gol! Raimar! Gol! Impedido. Do Remo. Atletas azulinos somos nós que cumpriremos. A marca de 44 minutos, etapa final. Marca Raimar. O árbitro recorre ao VAR. O gol será anulado. Estava impedido. E agora o árbitro confirma, portanto está anulado. Anulado o gol do Raimar
Prossegue em Belém do Pará, Ponte Preta 1, Remo 0, Antônio Lupi. Mas serve de lição porque falta ali próxima da área, é perigo pro Remo. Segunda bola que vai em direção ao Ivan, na primeira ele conseguiu mandar para escanteio, só que nessa ele mandou pro meio da área e o jogador do Remo, impedido, fez o gol. Muita atenção para a defesa da Ponte porque falta frontal, é perigo pro time da casa. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Seu Batista, muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Alô, Heitor, Manuel e José Luiz de Matos, do Supermercado Taquaral, na Paquera da Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Felipe G2 é liso, é esperto, tem muita técnica. Partiu lá pela direita, Rodrigão veio por trás e cometeu a falta, recompondo Rodrigão, e a falta, ele vai ao desespero. É falta para o Remo bater. Eu também tive a sensação que o Rodrigão se tocou muito pouco no Felipe G2, só que o árbitro estava muito próximo do lance e marcou a falta a favor do time da casa. É pelo lado direito, vem bola na área do Ivan Quaresma. G2 na bola. Falta para o Leão, vem para a bola Felipe G2. 46, quase 47, 1-0 para Macaca. Autorizado G2, pé direito, levantou na área, subiu, Leonardo afastou a bola, batida Marco Júnior, mandou para fora, houve um desvio. A bola saiu pela linha lateral. O árbitro marcou a saída pela direita. Pede para esperar um pouco, é arremesso pela direita para o Remo bater. Autorizado Thiago Enes pela direita para Marco Júnior, levantou na entrada na área de cabeça. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Lucas Tocantins. Cabeçada legal, bonitinha, mas completamente fora do gol, hein, Lupi? Seguiu todos os manuais da cabeçada perfeita, só que a bola passou pelo menos ali uns 4 quilômetros longe do gol do Ivan Quaresma, que vai para a cobrança do tiro de meta, mais 6. Vai terminar daqui a pouco a partida. No primeiro tempo vem Moisés dominando. Record passou pela marcação do primeiro, avançou em cima do segundo, chegou na entrada na área pela direita, fez o passe, vem para a bola, pé direito, batida, Richard, espalma. Leonardo é quem bateu de pé da direita. Thiago Coelho faz uma grande defesa. A pancada de pé da direita, Leonardo. E a defesa de Thiago Coelho mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca. Moisés, camisa 21 na bola. Moisés, cobrança de escanteio, levantou no primeiro pau, subiu, o zagueiro tira, a bola voltou pela esquerda, Rafael Santos, pé canhoto, levantou, cruzado na área de cabeça, Thiago Coelho. Defesa espetacular. Bola levantada no primeiro pau. Estava por ali de cabeça e enfiou Fábio Sanches a testa na bola para fazer o gol. Pegou no reflexo puro. No reflexo puro. Defesa impressionante do Thiago Coelho. Salva o time do Remo de Belém do Pará, Antônio Lupi. Em 2 oportunidades, primeiro com o Leonardo, agora num cruzamento perfeito do Rafael Santos na cabeça do Fábio Sanches. A queima-roupa, um verdadeiro milagre do Thiago Coelho, que evitou o segundo gol da Macaca. Lucas Tocantins domina, soltando o jogo, vem pra bola para Vitor Andrade, tentou o lançamento na entrada da área, Kevin chega para afastar, tira, a bola sobrou com Moisés, ele tentou levar em cima de Marcos Júnior do Remo, falta, o próprio Marcos Júnior cobra, tocou na frente do campo de ataque, a Ponte marca, monta ali uma malha de marcação a partir da intermediária. Leonardo tem que tomar cuidado com o Victor Andrade, ele é rápido, ele é veloz, é técnico, tem que sempre
optar pela marcação de um outro jogador, porque o Leonaldi tem cartão, hein, Lupe? Tem cartão e ele fica inseguro a todo momento que vai dar um bote, principalmente ali na intermediária. Consequentemente, mais uma bola parada para o time do Remo. Felipe Gedós ajeita a bola e é ele quem vem para a cobrança. Acho até que o Leonaldi deve sair no intervalo para a entrada do André Luiz. Porque não está jogando bem, é que realmente tem o cartão e isso é um grande problema. É falta para o Remo, autorizado, barreira de 5 homens, Felipe G2, partiu, pé direito, uma bomba, e defendeu Ivan Quaresma, a bola voltou, Vitor Andrade bateu para fora pela linha de fundo. Está experimentando o Ivan Quaresma, o G2, mais uma batida, bola quente, esquentou as luvas do Ivan Quaresma. Mais uma grande defesa do goleiro Ponte Pretana. A pressão é total e infernal do time do Remo em cima da Macaca. Apita o árbitro, termina a primeira etapa em Belém do Pará. Vitória da Ponte até aqui, Marcos Júnior marcou o único gol do jogo. Ponte Preta 1, Remo 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, o aniversariante da semana. Olha, já o CH e Tigrão comentando. Vence 1-0 a Ponte, gol do Marcos Júnior a 13 minutos. Essa incrível defesa, hein, Lupe, do menino aí, do Thiago Coelho. O cruzamento do Rafael Santos, foi o Fábio Sanches que cabeceou, Lupe? Foi o Fábio Sanches que cabeceou no primeiro pau, Edu. Mas que defesa, queima-roupa, cara, no reflexo, grande defesa aí. Seria o segundo gol. Vamos lá, quem que tá falando aí, Lupe? O Marcos Júnior, autor do gol, são 2 como profissional, 2 como jogador da Ponte Preta, e ele fala desse primeiro tempo da Ponte Preta. Pode falar, Marcos Júnior, sim, tá à vontade. A gente tem que voltar ligado pro segundo tempo, né, porque no jogo contra o Náutico a gente saiu na frente no intervalo e acabou tomando a virada, então hoje é manter o foco, manter a cabeça erguida para voltar pro segundo tempo e sair com a vitória. Esse é o Marcos Júnior, manter a cabeça erguida para sair com a vitória, e é o que a Macaca precisa, Edu, até porque todos os times, com exceção do Brusque, que estão lá na parte de baixo, pontuaram na rodada, Edu. Só uma dúvida, o Ivan começou sem boné, né? O Ivan começou sem boné, ele colocou o boné depois daquela bola que foi levantada na área e ele fez a defesa, só que ficou com o sol no rosto, ficou com a visão ali meio turva, e aí ele colocou o boné. Há 11 minutos, quando o Thiago Neves chutou, uma cacetada raspou o travessão, ele estava na bola, ali estava com boné. E começou com um sol danado. Quando eu vi esse sol lá em Belém, meu Deus do céu, já pensou? Ainda bem que começou a chuva para dar uma amenizada, hein? Para dar uma amenizada. Vamos lá, CH, vamos comentar. 13 minutos, sai o gol da Ponte. Rafael Santos pedala, passa, bate, goleiro rebote. O Richard chutou, o gol escancarado, bateu na trave, era para entrar. Na volta da trave, o Marcos Júnior faz 1-0, jogada ensaiada, professor. Invejosos vão falar que ele não marca, mas não é. Tudo isso é trabalhado, professor. O Ivan, grande defesa do G2 cara a cara. G2 faz 1-2, tabela, sem ângulo, mas o Ivan... grande defesa e 2 defesas do goleiro do Remo aí a 48 a 49, é incrível a 49, cabeçada do Fábio Sanches, já descrita por nós. Enfim, 1-0 Ponte, o que funcionou e o que não funcionou, hein, CH? O time da Ponte foi letal, né, Edu? O Remo teve mais posse de bola, chutou 12 vezes pro gol contra 6 da Ponte, trocou mais passes, teve mais escanteio, só que não colocou a bola lá dentro do gol. A Ponte levou perigo, apesar de jogar de maneira reativa, né, esperando o time do Remo, só contra-atacando, deixando muito a bola com o Remo, mas ela soube suportar bastante. Tem muitos ajustes para o Gilson Kleina fazer no vestiário, mas eu consideraria como bom o primeiro tempo. Ninguém achou que seria fácil, né? Todo mundo sabia que lá é uma pressão terrível e o Remo, como joga em casa, tem bastante gente lá no Baenão, uma pressão muito grande. Eu acho que foi de razoável para bom. O resultado é ótimo por enquanto, né? Porque nos números o Remo foi superior à equipe da Ponte. Por essa opção no meio campo do Iago Henrique, que não tem um entrosamento tão afinado com o Marcos Júnior e com o Leonaldi,
eu percebi alguns erros de posicionamento, os 3 volantes afundando muito. Eu sei que a estratégia do Gilson jogar com o bloco baixo, até os 2 que ficam na frente, ora, às vezes só o Rodrigão, mas normalmente Moisés e Rodrigão fazendo 2 linhas de 4, mas existe um espaço entre o meio campo e os 2 da frente, que isso tanto sem a bola, principalmente com a bola, precisa ajustar. Mas como existe pouco entrosamento, é entendível o que aconteceu no primeiro tempo. Isso o Gilson acredito que vá acertar dentro do vestiário. O Kevin começou titubeante, depois se acertou de tanto tomar bronca, né, e de tanto tomar drible. Acho que se acertou, não é? Depois dos 25, 30, ele pelo menos parou de errar como ele estava errando no começo da partida, não é? Mas eu gostei do resultado, gostei da garra do time, disposição. Agora precisa ajustar o posicionamento do Richard, precisa ajustar o posicionamento do Iago Henrique. Essa sugestão do Batista pode ser até que aconteça, não é? Porque a arbitragem está fazendo um trabalho, não comprometeu em nada até agora, mas você percebe que em algumas faltinhas é uma arbitragem bem caseira. Várias vezes falta do Rodrigão que não aconteceu, do Moisés, do Marcos Júnior. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você dá uma chegada, nem falta o juiz vai lá, marca a falta, já tem amarelo, expulsa. Então, na minha modesta opinião, se ele voltar com o André Luiz no lugar do Léo, em virtude do cartão amarelo e por causa da arbitragem, não está errado não. Ou ele pode até colocar uma opção mais ofensiva, que eu não acredito nesse momento. O que vai determinar a vitória da Ponte é o reposicionamento do time e os 20 primeiros minutos do segundo tempo. E vou explicar por quê. Porque essa intensidade que foi muito grande, ela vai aumentar. O time do Remo vai vir com tudo para a equipe da Ponte, para cima da Ponte. E se a Ponte não jogar minimamente, que é ficar com a bola, não é? Parar de entregar a bola, porque uma coisa é marcar em bloco baixo. Outra coisa é quando você sai com a bola dominada, você precisa, sem a bola, apresentar para aqueles que carregam a pelota opção para fazer passe. A Ponte não está conseguindo trocar 2, 3 passes na sequência. Isso não pode acontecer. E quando conseguiu, levou perigo, principalmente no lado esquerdo, porque está muito bem o Rafael Santos. Acho até que a Ponte precisa jogar mais por ali. O Moisés está acordado, está bem, o Rafael está bem. E o Leonaldi, que eu estou sugerindo caso saia, não é porque ele está jogando mal, não é isso. É que realmente essa arbitragem aí, não sei não. É bom ficar de olho nela. De qualquer maneira, valeu pelo primeiro tempo, pela dedicação, pela postura do time, mas precisa corrigir. Se voltar desta maneira, mal posicionado e ficando menos com a bola do jeito que ficou no primeiro tempo, corre um sério risco, Edu, de tomar o empate. E a partida é possível de ser vencida, desde que venha para o segundo tempo de uma maneira inteligente de encarar o jogo. E parar, né, Edu? De fazer falta na frente da área, porque já deu para ver que os caras ali batem falta com força, com muito perigo. Então, fazendo esses ajustes, acredito que a Ponte tem tudo para fazer um bom segundo tempo, Edu. Olha aí, virou o galo no Mineirão, hein? Jair, agora intervalo no Mineirão, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, olha o galo chegando. Intervalo no Beira-Rio, Inter 1, Corinthians 0, 18h15, tem Red Bull Bragantino e São Paulo, 20h30, Bahia e Chapecoense. Se o Bahia vencer, o Santos entra na zona do rebaixamento. Na Série B, intervalo, Náutico 1, Vasco 2, e já o Tigrão comenta intervalo de Remo 0, Ponte 1, já você ouvindo aí o gol do Marcos Júnior. E atenção, companhia, chegou a encomenda da Nico Paneteria pra graça geral aqui da rapaziada, já firme nos bastidores aqui do Solfejos, hein? Alô, Cleiton, do 2469. Cleiton, você trocou a sua fotinha, né? Trocou a fotinha para confundir a marcação, mas estamos sempre aqui recebendo com muito carinho as suas mensagens. Um abraço, viu, Cleiton? Já o Tigrão vai falar às 17h em ponto em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella tem rede balançando. É bola na rede. Domina tentando a passagem, vem pra bola, leva pro campo de ataque, limpo, passou pé canhoto, Rafael Santos, uma bomba, o goleiro defendeu, voltou, pé direito, Marco Júnior bateu, é gol! Gol! De 13 minutos passados, primeiro tempo, arrancada de Rafael Santos pela esquerda, ele foi levando, penetrou na área, bateu firme, Thiago Coelho fez a defesa, a bola voltou, o primeiro toque, depois a bola voltou para o Marco Júnior, que chegou dentro da área, enfiou o pé e mandou a bola no fundo do gol do Remo. Marco Júnior abre o placar do jogo. Depois do rebote, a pancada do Richard, a bola voltou pro Marco Júnior e aí ele bateu firme, 2 defesas impossíveis do goleiro, mas no terceiro toque ele não conseguiu pegar. Marco Júnior, aliás, o segundo, a bola foi na trave, segundo toque, a bola foi na trave, o Marco Júnior bateu, mandou a bola no fundo do gol do Remo, ela bateu lá dentro e fez Marco Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, camisa 15. Torcida vibra, vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, bola no fundo do gol, e até aqui 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo, e o detalhe do gol é seu. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, queremos ouvir 1-0 Ponte. Alô, primeiro Tigrão. Tempo complicado, um primeiro tempo muito equilibrado, o Remo com mais posse de bola, o Remo mais ativo em campo, mais propositivo, empurrando a Ponte contra o seu próprio campo, contra a sua grande área, mas a Ponte cometeu um erro de ter recuado demais depois de ter feito o gol cedo, né? Um bombardeio ali, tá muito bem, foi o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo. Foi exatamente o Rafael Santos, começou com ele o chute, a defesa do goleiro, chute cruzado, né? Ele tá chegando muito bem pelo lado esquerdo. Depois no rebote o Richard, sem goleiro, conseguiu acertar a trave e não os 7 metros, é impressionante. E no segundo rebote, esse segundo da trave, o Marco Júnior acertou uma bomba, hein? Mas chutou com raiva. Já de dentro da grande área, decretou 1-0 para a Ponte. Claro que, inclusive, a jogada do Rafael Santos foi muito bonita, que ele dá uma finta desconcertante no marcador, né? Com o lado de fora do pé, deu aquela pedalada e bateu, o goleiro fez uma grande defesa. Se o Rodrigão toca na bola, o gol não seria validado, porque ele estava impedido. Aí o Rodrigão sai da bola, quem chuta é o Richard, na trave, no rebote, gol do Marco Júnior. Aí a Ponte recuou muito, trouxe o Remo para cima dela
O Ivan andou trabalhando de forma importante durante 3 ou 4 oportunidades, mas a grande verdade é que a Ponte, quando conseguiu ter o domínio, quando conseguiu ter a posse ofensiva da bola e quando conseguiu trocar 2 ou 3 passes, a grande verdade é que ela também levou perigo. Ela não ficou assistindo apenas o Remo jogar. Cometeu o erro de ter recuado demais. Depois, quando saiu para jogar novamente, ela criou boas situações e propiciou ao goleiro do Remo trabalhar como trabalhou o Ivan. Aliás, na cabeçada do Fábio Sanches, uma defesa mais impressionante do que aquelas que fez o Ivan. Então, eu não vou dizer que a partida teve o contorno de equilíbrio total, porque o Remo teve mais domínio, o Remo teve mais o controle do jogo. O Remo conseguiu levar mais perigo e conseguiu rondar mais, jogou mais no seu campo de ataque e rondar mais a grande área da Ponte. Agora, fora momentos entre 13 e 30 minutos, pelo menos 17 a 18 minutos que a Ponte jogou muito atrás, quando ela tratou de sair de novo e conseguiu trocar 2 ou 3 passes e conseguiu trabalhar a bola ofensivamente, ela envolveu, porque a zaga do Remo é fraca. E ela envolveu e poderia ter feito o segundo gol, inclusive fez, mas o gol foi bem anulado, porque o Iago Henrique estava impedido no momento de uma cobrança de falta do próprio Rafael Santos. Volto a dizer, o melhor da Ponte. Segundo tempo, perereco total, desespero total. O Remo vai com tudo para dentro e cabe à Ponte, quando tiver a bola, não se limitar apenas a dar chutão. Trabalhar essa bola e tentar responder à altura para dar alguns sustos e tentar fazer o segundo gol e não deixar o Remo, como ele ficou em empate do primeiro tempo, tão à vontade para amassar a Macaca dentro do seu próprio campo e nas imediações da sua grande área. Jogo todo completamente em aberto. Até agora a Ponte vai conquistando um grande resultado, mas tem muita coisa para acontecer ainda dentro da partida, ainda dentro do jogo. Acredito, sinceramente, que a pressão vai ser imensa. O Remo está mais adaptado a jogar com esse grau de temperatura, em torno de 30 graus, com essa umidade que desgasta demais a parte atlética dos jogadores. Ele está mais adaptado a isso do que a Ponte. A Macaca terá que se superar, terá que fazer das tripas coração para tentar manter esse resultado e, quem sabe, num contra-ataque, numa bola bem trabalhada, tentar ampliar a seu favor. Mas vai ser sufoco total. Esse é o tom do segundo tempo. Dramaticidade total, e tomara que a Ponte consiga suportar. E é muito importante não sofrer esse gol cedo, para não propiciar, inclusive, a possibilidade de virada para o Remo, que tem sim mais volume de jogo do que a Ponte, mas que apesar disso poderia ter sofrido o segundo gol. Tá tudo pronto para a bola rolar na segunda etapa. Vem aí para mais 45 minutos, mais acréscimos, seguramente de muita emoção e de muito sofrimento para o torcedor da Ponte. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Saída de bola pertence ao Remo, já que no primeiro tempo foi a Macaca quem saiu jogando. 1-0. Marco Júnior marcou o único gol da partida. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! O segundo tempo no estádio Baenão, em Belém do Pará. Caiu a temperatura, o jogo começou com 31 graus
E agora caiu para 29 depois da chuva, né? Deu uma amenizada no calor, mas continua alta, hein? Continua a temperatura muito alta em Belém do Pará e a umidade relativa do ar é muito alta em Belém. Cidade banhada pelo rio, um braço do rio Amazonas. E aí sempre a umidade relativa do ar é muito alta, né? Tem a Baía de Guajará, que aliás tem lá a antiga estação dos portos. Foi totalmente reformada e tem vários restaurantes. Qualquer tipo de comida que você quer comer, encontra lá na estação das docas, né? Um antigo porto. Veropeso. Chama também, não, né? Veropeso é do lado. Não, é num outro lugar, né? É outro? Veropeso é uma feira gigantesca que tem lá. Ah, confundi os locais. Qualquer tipo de artigos que você queira comprar. Mas é num outro local bem distante, né? Desse local que eu estou falando. Ah, por isso que eu fiquei perdido lá esses tempos atrás, então. E vem dominando, tira a ponte no campo de ataque, Marcos Júnior, autor do gol. Ele vem tocando na pela direita, escapa, Richard dominou na lateral do campo para Rodrigão, tentou o passe para o Leonaldi. A bola ficou presa na marcação, o time do Remo vem para o contra-golpe, domina no campo de defesa, vem na bola Tocantins, passou pela marcação, já engrenou um contra-golpe lá no campo de ataque, na entrada na área, volta pela direita para Thiago Enes, virou na ponta direita para Lucas Tocantins, levantou na área, subiu lá atrás. Tira de qualquer jeito, Rafael Santos, é arremesso lateral, vem para a bola, cobrança, ele arremesso, Tocantins, pé canhoto, bateu cruzado, a bola vai embora, saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater, não, ela reboteada, foi para fora, para a linha lateral, bandeira está marcando, a saída de bola pertence ao Remo. Ponte. Deu pra Ponte. Pegou muito mal na bola ali o jogador do Remo. Foi o Tocantins. Isso, o Tocantins chutou, a bola saiu pela lateral. E só pra registrar aqui a modificação no Remo, tá, Batistão? O 5, Arthur foi embora. Arthur 5 tá fora. 8, Lucas Siqueira tá no jogo. A Ponte é a mesma do primeiro tempo. Muda, portanto, uma peça o Remo e a Ponte Preta é a mesma no primeiro tempo. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Passe errado. Chegou Richard pela direita, deu bote, ganhou, ingressou no campo de ataque. Vem beiradeando o campo. Recolheu, fez o passe pela meia direita para Leonaldi. Deu um tapinha nela para Moisés, calibrou, pé direito, bateu fraco. Thiago Coelho pegou com enorme facilidade, mas repõe errado. Domina o time da Ponte, vem pra bola, partiu Rafael Santos, levantamento na área, toque de cabeça, Richard, pega Thiago Coelho. Cabeçada ruim também em cima do goleiro do Richard da Macaca, Antônio Lupi. 2 cruzamentos que vieram pelo lado esquerdo, segundo pelo Rafael Santos, cabeçada do Richard fraquinha e vem o Remo. E vem na bola, Victor Andrade tentou passe, deu na defesa, voltou reboteada, a bola sobrou dentro do círculo central com o Rodrigão, entregando para Marcos Júnior, ele desacelera, domina, rola de volta para Rodrigão, o time da Ponte sai tocando, vem lá atrás Leonaldi para fazer o passe para Moisés pela esquerda, encara a marcação, sai, vem por dentro, adianta, erra o passe, recupera Marcos Júnior do time do Remo, tocando para Thiago Enes pela direita, levanta para dentro do campo. Muito bem. A falta marcada. Ryan é quem estava com Lucas Tocantins. Ambos estão caídos. E o árbitro para o jogo para marcar uma falta para o time do Remo no campo de ataque. Falta acontece do lado direito do ataque do Remo, só que acredito que o árbitro vai dar a falta a favor para a Ponte. Pelo menos foi isso que o Bandeirinha marcou. Lance difícil ali, lance duvidoso, difícil entender ali o que o Bandeirinha acabou sinalizando, mas aparentemente a bola pertence à Ponte Preta no campo de defesa. Sim, deu falta do Tocantins no Ryan, falta para Macaca e o próprio Ryan é quem vai bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Domina o time da Ponte, Leonaldi para Rodrigão, pela meia direita para Marcos Júnior, ele volta para o Rodrigão, prendeu, dominou, soltou para Marcos Júnior, abriu na ponta para Richard, de pé direito, cruzou na área, em cima da marcação, chega Marcos Júnior tirando para G2, ele tenta o passe lançando na frente, vem lá atrás.
Time da Ponte marca forte, chega, toca na bola Kevin. Já não valia mais nada. Bandeira marcando impedimento no ataque da Macaca pela direita. 6 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Belém do Pará. Marcos Júnior marcou o único gol do jogo. Ponte Preta 1, Remo 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, segundo tempo lá em Recife, de Náutico 1, Vasco 2. Pela Série C, é gol do Tombense, hein? Segundo tempo em Novo Horizontino 0, Tombense 1. E de Rio Preto, Batata manda aquele abraço. Aliás, o filhinho, Antônio Henrique do Batata, manda aquele abraço para o Antônio Lupi. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação em AM 1170 para a região de Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão Preto, um grande abraço. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Gilson Kleina não mexeu. E você mexeria em Tigrão? Não, teria dado uma orientação para o Leonaldo tomar todo cuidado para não tomar o segundo amarelo, mas não teria mexido não. Olha o Remo, não deu em nada. A Ponte acalma o jogo inteligentemente. Claro que é muito cedo ainda, apenas 8 minutos do segundo tempo, mas a Ponte trata de valorizar a posse da bola, de dar uma diminuída, de tentar cadenciar o jogo para evitar a pressão do Remo. Eu não gosto da postura do Kevin. Não gosto. Eu acho que ele toma um baile ali pelo seu setor, esse jogador de boa qualidade que é o Vitor Andrade, formado lá na Vila Belmiro, no centro de treinamento Rei Pelé, na base do Santos. Eu faria essa alteração. Até porque... Alô, Joelso. Até porque o Kevin, ele não está apoiando, está tentando guardar posição, ficando dentro do campo defensivo, mas na verdade... ele não consegue, mesmo jogando recuado, mesmo sem sair para o ataque, ele não consegue conter as avançadas do Vitor Andrade. Ele não consegue desarmar em nenhuma oportunidade e é envolvido praticamente em todas as oportunidades. Então, para mim, antes do Leonaldo, que tem um amarelo, eu colocaria o Albuquerque em lugar do Kevin para tentar fechar essa linha de 4 ali e deixar o lado direito de defesa menos vulnerável. Mas o Gilson Kleina vai esperar tomar o gol para fazer a alteração. Aí já não adianta mais. Domina o time da Ponte, vem pela ponta direita. Richard, ele recebe, domina, recua, chama Kevin. Batendo de perna direita, por dentro vai Iago Henrique. Recorre, domina, chama Ryan. O quarto zagueiro está no campo de ataque, faz o levantamento. Bola aberta para Richard. Partiu na linha de fundo, cruzou para trás para Marco Júnior. Dominou dentro da área, limpou o pé canhoto. Cruzou, subiu lá atrás Thiago Enes, afasta, tira, a bola volta com Moisés, ele domina, faz o giro em cima da marcação, abriu para Rafael Santos, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Rafael Jansen, a bola volta com o time da Macaca, domina, se manda no campo de ataque, vem para a bola aberta pela direita, Fábio Sanches para Richard, pé direito, cruzamento na área, a bola voltou, dominou, Richard, pé direito, bateu cruzado, vem na bola, dominou, Iago Henrique em cima da marcação, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Marco Júnior isolou, mandou pra fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta pro Remo bater. Mas antes da finalização do Marco Júnior, a bola sobrou dentro da área pro Moisés. Ele demorou pra bater, tentou escolher o canto e aí foi travado. Na sobra, o Marco Júnior chutou, pegou mão na bola. Tiro de meta pro Remo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. E tem também a loja no Ouro Verde, na rua Frederico Armando Renganeschi, especialmente para a população do Ouro Verde, número 168, Cirúrgica Popular.
Se manda G2, levantou na ponta, levantamento, a bola cruzada, Fábio Sanches. Chegou tirando, toca para fora, para a linha lateral. Faz uma boa partida o Fábio Sanches. É um jogador da Macaca que está caído, o jogo está paralisado, Antônio Lupi. É o Rafael Santos, camisa número meia dúzia, está caído ali o lateral esquerdo, por isso o jogo está parado na tentativa de fazer o corte, não sei se sentiu algo ali na região da parte de trás da coxa, só que vai ter que sair do campo o lateral esquerdo da Ponte, se não tiver condições. Tem o Marcelo Hermes, que também é lateral esquerdo e está no banco de reservas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui em Belém do Pará. Marcos Júnior marcou o único gol do jogo. Ponte Preta 1, Remo 0, Edu. Olha, você sentiu o momento de girar o placar, porque o Corinthians empata no Beira-Rio, gol do Juliano, hein? Segundo tempo de Inter 1, Corinthians também 1. E um abraço lá para o Parque Industrial. Alô, Nilton, muito obrigado. Bandeirantes, AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vitor Andrade dominou na entrada na área, vem o time do Remo, Marco Júnior chega bem na marcação e depois a bola vai para a linha lateral. Mexeu a informação. Rafael Santos não tem condições de jogo. O lateral esquerdo da Ponte Preta, meia dúzia, foi embora. 86, Marcelo Hermes está no jogo. Qual o número? 86. Número exótico, diria Edu Pinheiro. 13 minutos passados, etapa final. A Ponte vai se segurando. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, faria alguma alteração no time da Ponte por ordem física? Gilson Kleina mudou, mas você faria mais alguma outra alteração? Olha, Batista, o time voltou reposicionado para o segundo tempo. Tá ficando mais com a bola, mas o jogo continua perigoso. Agora com um problema nos dois lados, né? Tá tendo problema o Kevin, agora sai o melhor jogador do jogo, que é o Rafael, para entrar o Hermes, que a gente não sabe que situação está. Enfim, vai ser pressão até o final do jogo, mas eu quero observar o seguinte: se a Ponte caprichar nesse contra-ataque, pode definir o jogo. Tá faltando calma também, a Ponte tá chegando, né? Eu falei defensivamente, mas ofensivamente, se tiver um pouquinho mais de calma, faz o segundo gol, Batista. Placar de 1-0. Olha, o Pedro tá mandando aqui uma mensagem. Fala pro Batista que a estação das Docas e o Ver o Peso ficam um do lado do outro. E o rio que banha Belém é o rio Guamã. Para ele mandar um abraço aqui para mim, o Pedro Chaves. Estou assistindo na TV e ouvindo a rádio. Então, Lupe, você tinha razão. O mercado Ver o Peso, ele mora lá, né? Portanto, o Pedro Chaves está dizendo que o Ver o Peso é um mercado, um grande mercado que fica exatamente ao lado da Estação das Docas. Eu me lembro bem porque eu fui 2 vezes a Belém, uma aqui pela Bandeirantes, quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, quando o Botafogo foi jogar com o Remo, Série D do Campeonato Brasileiro, e eu vi algo no mercado onde foi reformado o Porto. O palco, ele anda sobre toda a estação, são vários bares, e o palco ele vai andando, então o cantor ele pega praticamente todos os bares desse porto que foi reformado, onde tem vários bares. E eu tirei fotos, filmei, como se nunca tivesse visto aquilo na vida, e realmente eu nunca tinha visto. Legal, Pedro Chaves, muito obrigado pela informação precisa, um grande abraço para você aí, obrigado pela audiência. E o rio Guamã, falei Baía de Guarajará, né, que é o nome da Bahia, que exatamente banha ali a Estação das Docas. O rio Guamã é um imenso rio navegável, um braço do rio Amazonas, que banha a cidade de Belém do Pará.
Bola dominada, o time do Remo se manda, vem pela esquerda Marlon, recolhe no campo de ataque, faz o passe na lateral para Raimar, ele volta para Jansen dentro do círculo central, empurra o jogo lá pela direita, se manda na marca de 15 minutos, o time do Remo está perdendo a partida, vem para o jogo, dominou, partiu, bateu Siqueira, pé canhoto, Marco Júnior chegou bloqueando, a bola explodiu no camisa 15, vai para fora, tem mais um jogador. Tem um jogador caído, agora há pouco o Rafael Santos saiu contundido, machucado. E agora tem mais um da Macaca também caído. É o Iago Henrique, camisa número 31. Ele que pela primeira vez começou uma partida entre os titulares da Ponte. Tá caído, atendimento médico da Macaca já em campo. É mais um jogador que deve ser substituído pelo técnico Gilson Kleina, mas aparentemente está tudo bem com ele. A sua informação diz aí do Pinheiro. Olha lá em Recife, nos aflitos, empata o Náutico, segundo tempo, Náutico 2, Vasco 2, lembrando que estava 2-0 para o Vasco. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. E aí, o que significa isso aí? Saiu Rafael Santos. Aliás, Gilson Kleina vai promover mais duas alterações. Você já fala num pacote só, pois não, diz aí, Lupi. Iago Henrique, 31, foi embora. 95, André Luiz está no jogo. André Luiz, 95, está no jogo. E o Iago Henrique, 31, está fora. E também vem o Iago. Esse é o outro Iago. O atacante também já está pronto para entrar. Provavelmente na vaga do Richard, isso mesmo, Richard, 17, tá fora, e o Iago, camisa número 71, tá no jogo. E teve uma no Remo também, Vitor Andrade com a 11 foi embora, e o camisa de número 7, Matheus Oliveira, ex-Ponte Preta, tá no jogo. Arremesso lateral, Thiago Enes levantou a bola na área, Marco Júnior afastou, a bola voltou, entrada na área. A bola foi para a linha lateral. Na defesa da Macaca, é arremesso pela direita para o Remo. Daqui a pouco o Tigrão vai falar as alterações da Macaca. Arremesso lateral pela direita e o Tocantins está reclamando com o árbitro, dizendo que tomou uma cotovelada lá dentro da área, cotovelada do Léo Naldi. Mas o árbitro, não, ele está reclamando que a bola bateu no braço, né? A bola bateu no braço. O árbitro está checando, paralisa a partida neste momento. Vamos lá, Tigrão, sobre as alterações e esse lance aí também com o Leonaldi. Eu acho que ela bate no tronco. Vamos ver. E se tratando de VAR, tudo pode acontecer, né? Momento de tensão para a torcida da Ponte. O Leonaldi, para mim, está com o braço colado e o juiz não anota a penalidade. As alterações, uma pena a contusão na coxa do Rafael Santos, parece ser algo muscular. Era o melhor jogador da Ponte, era o melhor ponto de desafogo. A melhor saída que a Ponte tinha era para o seu lado esquerdo. Muita qualidade técnica. Entra o Marcelo Hermes, que inclusive é melhor marcador do que o próprio Rafael Santos, mas em compensação apoia muito menos. Não tem essa condição de apoio que tem o Rafael Santos. E o Iago Henrique, que fez boa partida, dava boa consistência, chegou a pisar na área como elemento surpresa, cansou, né? Não jogava há muito tempo uma partida desde o início, cansou, arriou, vem aí o André Luiz, e agora certamente é muita emoção pela frente, porque o André Luiz é sempre uma caixa de surpresa. Pode entrar, acertar um chute aí de entrada de área, que ele às vezes pega chutes interessantes e definir o jogo para a Ponte, como pode ter aquela sequência interminável de passes errados que ele normalmente protagoniza, e aí devolver essa posse de bola para o Remo muitas vezes ao longo desse restante de jogo, e tem muito tempo pela frente ainda. Então vamos observar um pouquinho como é que entra. Se ele entra o André Luiz dos seus bons momentos, ou se entra o André Luiz da maioria dos seus momentos, que é de muita instabilidade técnica. Batista.
a informação. Primeiro você, Lupe. Só mais uma alteração no Remo. Thiago Enes com a 2 foi embora. Entrou 17 Jefferson. Jefferson 17 na vaga do 2 do Enes. Vai, Edu. Olha, vira o Corinthians, hein? Fábio Santos, segundo tempo lá no Beira-Rio. Agora Inter 1, Corinthians 2. E aqui um abraço para o Fran. Alô, Fran, muito obrigado pela audiência. Ele está dizendo aqui, primeira vez que o papai está ouvindo tua transmissão. Ele não gosta muito, mas está admirado com tua narração. O gol, ele ficou louco. Você é o único, meu amigo. Manda aí um abraço aí, Soares. Agora você tem mais um admirador forte. Opa, Soares. Grande abraço, muito obrigado. Seu Soares, pai do Fran, tá curtindo o som da Bandeirantes. Muito obrigado. Correção. Vai. Foi o Marlon que saiu, não o Thiago Enes. Saiu o Marlon, perdão. Saiu o Marlon 3 para a entrada do 17 Jefferson. Enes está no jogo. Thiago Enes levantou na entrada da área. Tocantins bateu de perna esquerda em cima da marcação. A bola volta reboteada. Iago vem no contra-golpe, domina. Recolhe de perna esquerda para fazer o passe lá na ponta canhota para Moisés. Ele partiu, chegou, dominou, pé direito, cruzou na área. Vem de soco Thiago Coelho. Voou para de soco expulsar a bola da área, mandou para fora, para a linha lateral em arremesso, e o Leonaldi é quem estava ali entrando na área, mas tirou o Thiago Coelho em arremesso lateral. Vem para a bola Marcelo Hermes para fazer a reposição, autorizado. Soltou no fundo do campo. O time da Ponte vem pela ponta canhota. 22, etapa final. A Ponte prende no ataque. Dominou Iago, pé direito. Uma bomba. Não está valendo nada. O árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta para a equipe do Remo, Antônio Lupi. Isso, essa bola também acabou saindo, Batista. E tem mais uma alteração no Remo. O 22, o Marco Júnior, foi embora e entrou o 8, Anderson Uchoa. Anderson Uchoa, perdão, 20 Anderson Uchoa está no jogo na vaga do 22 do Marco Júnior. Anderson Uchoa entrando, portanto, na vaga do Marco Júnior. Então agora eu posso falar só Marcos Júnior, porque só tem um Marcos Júnior no jogo. E a falta marcada pela direita. O árbitro paralisa, marca a entrada do Lucas Siqueira em cima do Marcos Júnior. Ele sente cãibras, tá caído de costa para a grama. E aí aquele gesto característico com um colega empurrando a ponta da chuteira para frente, gesto sempre característico que indica cãibras. Ô Batista. Pois não, Edu. Ô, Batista, só um detalhe. O Moisés, quando cruza essa bola aí, que o goleiro sai, se estica, ele visava aqui jogador da Ponte. Por favor, eu não peguei aqui. Sei que ele cruza. Leonaldi. Obrigado, senhor Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E tem mais uma mexida no Remo. 9, Neto Pessoa foi embora. 21, o Wallace. O Wallace com a 21 tá no jogo. E o Uchoa, que acabou de entrar, já recebe cartão amarelo, camisa 20 do Remo. Neto Pessoa foi embora. Quem entrou no lugar dele? O Wallace, 21. O Wallace, camisa número 21. É a quinta do Remo? É a quinta. Quinta, o Felipe Conceição não mexe mais. Graças a Deus. Bola parada pela direita, falta para Macaca bater. Marcelo Hermes está ali, é um dos candidatos, bate com a esquerda, Moisés. O outro candidato bate com a direita. Moisés, braço levantado, partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Thiago Coelho pega firme o goleiro do Remo, repõe no campo de ataque, passe errado, já dominou o time da Macaca. Kevin do lado contrário, domina, recolhe, faz a inversão para Moisés, entrada na área, limpou, dominou, preparou a batida, demorou demais para bater. Contra-golpe, olha o contra-ataque terrível. Levantamento para Lucas Tocantins. Ele entrou na área, limpou, dominou, pé direito, bateu e defendeu Ivan Quaresma. Que defesa!
Ivan Quaresma, um milagre. Lucas Tocantins partiu na velocidade, entrou na área, limpou para bater, bateu por baixo, bola rasteira. Ivan Quaresma salva o time da Macaca. Evita o gol do Remo, evita o gol do Leão, Antônio Lopes. Como se fosse um jogador de vôlei, de manchete, no chute do Lucas Tocantins, que recebeu a bola pela esquerda, fintou a marcação e bateu pro gol. Atento, mais um milagre para Ivan Quaresma, goleiro da Macaca. Placar de 1-0, a Ponte se segura e olha, esse contra-ataque foi o erro do Moisés lá na frente, hein? Se o Moisés vai continuar com esse expediente de jogo, convém o técnico dar uma orientação para sempre ter um colega dele acompanhando o Moisés, para evitar esse tipo de contra-golpe, contra-ataque que, olha, só não saiu o gol do Remo porque o Ivan Quaresma tem um reflexo apuradíssimo. Bola dominada, vem pela direita no campo de ataque, escapa o time do Remo. Lançamento na ponta direita, Thiago Enes subiu a bandeira marcando impedimento, estava na banheira. O Thiago Enes lá pela ponta direita, impedido. Camisa número 2 do time do Remo de Belém do Pará. Estava em posição irregular e o replay do lance da jogada do Ivan Quaresma na defesa que ele fez do Lucas Tocantins de manchete. E a bola depois caiu nos pés do Leonaldi, que estava atento e próximo ao goleiro da Macaca, que vai recolocar a bola em jogo. A Ponte vence 1-0 no Baianão. João Carlos Coimbra tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, ele é o engenheiro responsável. E vem o time da Ponte, o Rodrigão na entrada da área para Moisés. Dominou, cortou, limpou, preparou a batida, puxou. A bola deu na defesa, voltou Marco Júnior, partiu. Opa! É falta nele. Vai sair cartão amarelo para o Rafael Jansen. Chegou solando, camisa 15 da Macaca, falta perigosíssima para Macaca bater. Falta frontal ao gol do Thiago Coelho. Moisés mais uma vez na indecisão se ia chutar ou driblar. A bola acabou sobrando entre o André Luiz e também o Marco Júnior. Na indefinição, Marco Júnior acabou na velocidade ganhando do marcador do Remo e foi pro solo. É falta perigosa para Macaca, pintou cartão amarelo para o Rafael Jensen, zagueiro da equipe do Remo. Quem sabe a Macaca marca o segundo, só que não tem o Rafael Santos, que já foi embora, porque dali para ele era meio gol. 28 minutos passados, etapa final. É falta perigosíssima para Macaca bater. Barreira de 5 homens, 2 os candidatos. Marcelo Hermes bate com a esquerda, Moisés com a direita. O meu coração está pedindo gol. Marcelo Hermes partiu, pé canhoto, bateu. Thiago Coelho espalma. Mandou por cima do gol pela linha de fundo, uma batida espetacular de Marcelo Hermes, de perto da canhota, Thiago Coelho deu na cara da bola, mandou por cima do gol. Escanteio para Macaca bater. E foi uma defesaça do goleiro do Remo na cobrança de falta do Marcelo Hermes, perna esquerda no meio do gol. Defesaça do goleiro do Remo. A Ponte tem escanteio, mas antes a Macaca mexe. Tá indo embora o 18, o Leonaldi, para a entrada do 14, o Lucas Cândido. E o Marco Júnior também tá indo embora. Marco Júnior tá indo embora para a entrada do Thales. Thales, camisa 15, camisa 98, tá no jogo, na vaga do Marco Júnior. E o Leonaldi também foi embora para a entrada do 14, o Lucas Cândido. E vem pra bola, pra batida na cobrança de escanteio pela direita. O time da Macaca, Thales entrou, já vai direto lá na ponta direita para fazer a cobrança de escanteio. 29 minutos, autorizado Thales, zagueirada da Macaca na área, levantamento direto e para fora pela linha de fundo. Ele visava o ângulo superior direito do goleiro Thiago Coelho. Queria
poderia fazer gol olímpico. Que moral, hein? Thales entrou agora e já tentando fazer um gol olímpico, Antônio Lupi. E o Thales, que foi um jogador importante, principalmente na reta inicial da temporada, só que tem sofrido demais com as lesões, sempre ficando no banco de reservas, entrou e já tentou um gol olímpico. A bola se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo a partida. Gol marcado no primeiro tempo a 13 minutos, comecinho do primeiro tempo. Marco Júnior, uma jogada pela esquerda do Rafael Santos, pedalou para cima da defesa, bateu, o goleiro defendeu. A bola voltou, Richard bateu, ela tocou na trave. E no rebote, já dentro da área, Marco Júnior acertou um belíssimo chute de pé direito, meteu na rede e fez o único gol do jogo até aqui, placar de 1-0. A Macaca vai vencendo o Remo em Belém do Pará. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Loja 1, Avenida Alberto Medaljon, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2 na Frederico Renganeschi 168. Especialmente para a população do Ouro Verde. Alô, população do Ouro Verde. Vai lá, Cirúrgica Popular. Carlos Henrique, o bate pesado, 31 as alterações da Macaca, diz a ICH. O time da Ponte muito bem postado, tocando a bola, melhorou em relação ao primeiro tempo, tem mais posse de bola, tem mais um posicionamento correto com as mexidas. Também aqueles que entraram bem. A Ponte, o jogo não está definido, mas a Ponte nesse momento está tranquila e controlando a partida, Batista. Domina a bola no campo de defesa, vem pela direita o time do Remo, placar de 1-0. Tá ganhando o time da Macaca, mas o Remo tá vivo, é jogo perigoso, é jogo terrível. Tá lá o João Carlos, agora há pouco mandei um alô, ele tá dizendo que está lá com o coração tá batendo na mão. Domina, se manda pela direita, tentando a passagem o time da Macaca, a bola vai para fora, para a linha lateral. Arremesso, queria uma falta, o árbitro não marcou, hein, Lupe? Não marcou e não foi nada. O Iago sim jogou bola a favor do Remo, que vem para o campo de ataque. Domina o time do Remo lá no campo de ataque pela ponta direita na marca de 32 minutos da etapa final. Lançamento na área, domina o Jefferson, tentou levar em cima da Macaca, em cima da defesa da Macaca. Chega bem para tirar, Marcelo Hermes tira. A bola vai para a linha lateral, é arremesso já cobrado, tem pressa, levantamento. Thiago Enes cruzou na área, chega bem lá atrás para tirar, vem Léo Shoa, domina, tentando a passagem na ponta direita. A bola saiu pela linha de fundo, queria o escanteio, Moisés estava na jogada, mas o árbitro marcou tiro de meta para a Macaca bater, é tiro de meta para a Ponte Preta. Seu Batista. Pois não, seu Edu. É que eu anoto muita coisa. O jogo é muito corrido, o campo é pequeno. Teve um lançamento há pouco aí para um cara da Ponte. O cara da Ponte matou a bola no peito e recuou pro goleiro. Quem que é? É o Iago? Iago. Foi Iago, né? Sim. Obrigado, Lupe. Obrigado. 33 minutos passados do segundo tempo, 33-30. Domina o time do Remo, vem pela esquerda, tentando a passagem no campo de defesa, com dificuldade, penetra Tocantins, tenta levar, Kevin na marcação, a bola saiu, é arremesso lateral pela esquerda. O árbitro marcou arremesso lateral para Ponte Preta. Não deu arremesso para o time do Remo, vem Kevin. O tempo vai passando, 34. Lançamento para Moisés, lá na frente no campo de ataque. A bola foi para a linha de fundo, lançamento muito ruim do Kevin. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E daqui a pouco tem o jogo aberto aqui na Bandeirantes com o Edu Pinheiro. E amanhã na tela da Band tem os donos da bola. Comigo, com o Tigrão, com toda a equipe e a matéria completa deste jogo até aqui. A Ponte vencendo o jogo dramático para o time da Macaca. Domina se manda o time da Ponte, vem pela direita. Se manda, arranca no campo de ataque, Iago. Ele pisa na bola, domina, solta um pouco mais atrás pela linha direita para André Luiz na lateral, para Kevin, volta para Fábio Sanches, domina no campo defensivo, entregando para Rayan. E enfiou o pé canhoto, levantou para ninguém.
Não havia ninguém, o homem a ser lançado seria o Rodrigão. O Rodrigão não tem mais arranque. Ele está trotando ali da intermediária para frente. Não tem mais fôlego, mas tem que se manter em campo. Quantas alterações já fez o Gilson Kleina? Todas! Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela! Placar de 1-0, o time do Remo tem a posse de bola, avança no campo de ataque, tentou o domínio, show em cima dele, a marcação lá atrás do time da Macaca, já conseguiu tomar Lucas Cândido, soltando no campo de ataque, Thales acionando no campo de ataque na ponta direita, Iago recolheu, dominou, soltou, vem pra bola, pé canhota, batida, espalma Thiago Coelho, a bola voltou, rebote, chega lá atrás, chega para tirar, afasta, vem na bola, tentando a passagem G2, recuperou a posse de bola, André Luiz, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta, agora há pouco uma defesaça do Thiago Coelho. A ponte na base do contra-golpe, vai chegando o Thales, defesaça do Thiago Coelho, e olha o contra-golpe na resposta, o jogo fica corrido, lançamento na área, vem Van Quaresma para pegar, detalhe do lance na defesa do Thiago Coelho, Antônio Lupi. Uma bolaça do Thales, que teve calma, paciência, recebeu a bola, buscava ali o canto direito do goleiro, a bola cheia de curva, e o Thiago Coelho mais uma vez fez uma defesaça, saiu jogando errado e na sobra o André Luiz acabou finalizando na sequência, longe do gol do Remo. Macaca vence 1-0. 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo, vai ganhando do Remo no Baianão em Belém do Pará, gol de Marcos Júnior, a 13 minutos do primeiro tempo, Thales domina no campo de ataque, passou pela marcação, abriu para Moisés, encarou a marcação, pé direito, tentou o passe para o Rodrigão, a bola foi embora. O Moisés é gozado, rapaz. Eu não sei se ele tentou o passe ou tentou bater pro gol. Se foi passe, a bola veio muito forte. Se ele bateu pro gol, ele bateu completamente equivocado. Mas o Rodrigão ainda tentou dominar. Antônio Lupi. Mas o Rodrigão tá praticamente sem perna, né? Vai terminar esses minutos em campo praticamente no sacrifício. E eu tive a sensação que o Moisés tentou o passe pro Rodrigão, só que foi muito forte e muito rápida a bola. Por isso, o atacante da Macaca acabou jogando ela nas mãos do goleiro Thiago Coelho. E agora o Remo tem uma falta perigosa no campo de ataque. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 38, 1-0. A Macaca se segura. Tigrão controla bem o jogo, mas honestamente esse tipo de falta besta aí que foi cometida é incompreensível. Olha lá, bola na área da ponte. Levanta a bola de perna direita dentro da área, chegou o toque, a bola na defesa, volta Matheus Oliveira, domina, recolhe no campo de ataque, acabou arrefecendo e recua para G2, levantou na área, passe equivocado, seguindo o Tigrão. Então a Ponte controla, os dois times estão desgastados, mesmo o Remo mais aclimatado, mais acostumado a jogar nessas condições climáticas complicadas de Belém, úmido, muito quente, aquele calor úmido, né, que desgasta demais, mas também mostra e dá sinais de cansaço à equipe paraense. A Ponte, inteligentemente, nesse segundo tempo, ficou mais com a bola até agora. Tem muito jogo pela frente, temos 39, vai a 45 mais acréscimos. Então a Ponte tem que continuar com esse expediente, mas o Remo não consegue empreender o sufoco que nós imaginamos que empreender, exatamente porque também já tem as pernas pesadas. A Ponte faz um segundo tempo muito maduro, de muita consistência, de muita inteligência, gastando o tempo e não abrindo mão de jogar quando tem a possibilidade de contra-atacar e já poderia ter feito o segundo gol. Caminha bem no sentido de uma vitória importantíssima, Macaca, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Não pode isso, ó, uma bola dominada, absolutamente limpa, e ela é perdida, né, pelo Thales, devolve de presente pro Remo, e agora vem sufoco. E o Ivan
tomou cartão por cera, hein, Lupi? Demorou demais para colocar a bola em jogo. O árbitro já tinha avisado ele que na próxima seria um cartão e ele deu. Cartão amarelo por Ivan Quaresma. O Remo tem escanteio. É o 6º do Remo no jogo. Bola na área da Ponte. Remo, cobrança de escanteio, levantou na área, passa pela marcação, chega atrás, tira a defesa, a bola volta reboteada. Thiago Enes em lateral direito, mas está na posição de volante porque o Remo está inteiro no campo de ataque. Thiago Enes para Lucas Siqueira, recolheu o pé canhoto, levantou na área. Passe errado, a bola pingou, Ivan Quaresma matou no peito e depois chegada do Matheus Oliveira, ele pegou em definitivo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona em Belém do Pará, estádio Baenão, Ponte Preta 1, Remo 0, Edu Pinheiro. Olha, ainda pela Série B, lá nos aflitos, Náutico e Vasco empatam 2-2, estava 2-0 para o Vasco e a Ponte, por enquanto, olha, com essa vitória parcial, 15ª com 37, a Ponte abre 5 pontos de vantagem em relação ao primeiro no Z4, que é o Londrina, que tem 32, a Ponte que volta a jogar sábado que vem, majestoso, 16 horas, Ponte Vitória. O time da Ponte recolhe Moisés, faz a inversão de jogo da esquerda para a direita no campo de ataque, vai para o fundo, dominou, Iago rolou para Thales, ele recolhe na ponta direita, faz o passe para André Luiz, de novo na ponta direita para Iago, prendeu, vai dominando, 3 chegam para marcá-lo, ele toca para Thales num drible espetacular, desconcertante, tirou, tocou para Kevin, voltou para Thales, entrou bem no jogo, Thales, de perna esquerda, vira de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda, valoriza a posse de bola, o time da Macaca vem com Marcelo Hermes, para Moisés, ele toca atrás, o time da Ponte prendeu, vem na bola pela esquerda, Marcelo Hermes, recua para Rayan, para Marcelo Hermes, domina soltando na frente, vem pela esquerda, se manda, vem Moisés, para Lucas Cândido, apareceu na entrada da área, deu rebote, a bola voltou, Marcelo Hermes dominou, recolheu na ponta canhota, vai pro fundo, Marcelo vem dominando em cima do G2, tentou girar, G2 comete a falta. Era isso que o experiente, rodado Marcelo Hermes, mais rodado do que caminhão de entrega, ele puxou a falta, vem G2, o G2 foi, falta, é falta para Macaca bater. E o G2, que também é experiente, fez a chamada falta burra. Bem próxima à bandeirinha de escanteio lá pelo lado esquerdo, era tudo, mas era tudo que o Marcelo Hermes queria. É um mini escanteio para Macaca, que vai vencendo o jogo e conquistando 3 pontos importantíssimos para a Série B. Falta, Moisés cobrou curtinho, tocando para Marcelo Hermes, voltou no Moisés, ele vai recuar, time da Ponte está inteiro no campo de ataque, faz neste momento ocupação militar, Rayan para Kevin, acionando na ponta direita, Iago, ele dominou, recolheu, vem pela beirada do campo, toca o jogo pela direita, o time da Ponte vai lateralizando a jogada pela direita com o Iago, tomou um pisão no pé, a bola saiu para a linha lateral, é arremesso pela direita, 43 minutos. O jogo prossegue com um caldeirão de texturas emocionais. A Ponte fez a 13 do primeiro tempo com Marcos Júnior e vai segurando esse placar no estádio Baenão, que vai recebendo o público apreensivo, acompanha a partida, 44, o tempo vai passando, o time da Ponte vai vencendo, domina Raimar, recebe para o time do Remo, levanta na entrada da área, Marcelo Hermes, chega, tira, toca de cabeça, vem, que Kevin lançou errado, a bola sobrou, vem para Tocantins, pé direito, bateu, a bola explodiu no Rayan, voltou, pé canhoto, levantamento da esquerda para a direita, passa, vai do outro lado lá pela
pela direita, vem para Thiago Enes, recolhe, domina, tenta a passagem, rola, vem por dentro, Geidós, limpou, dominou, pé canhoto, disparou, a bola explodiu no corpo de André Luiz, voltou para Felipe G2, ele prendeu, volta a bola pela esquerda, lançamento na ponta, Jefferson, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Lucas Cândido para afastar, a bola volta com Jansen, toca na frente pela direita, a pressão é total, Lucas Cândido tira, banda para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para a bola para fazer a cobrança, cobra arremesso, Thiago Enes, bola lançada na área, chega Kevin, tira, joga nos pés de Raimar, ele recolhe, domina para fazer o passe, vem por dentro para fazer o passe na ponta lateral da grande área, Jefferson, balançou, entrou na área, vai para o fundo, Kevin. A bola já havia passado a linha de fundo de forma inteligente, o Kevin chegou policiando a jogada até induzir ao erro. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E o Jefferson também tentou ser esperto, tentou ali cavar um contato com o Kevin para tentar arrumar um pênalti, só que ele se perdeu com a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Ivan Quaresma. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, no Beira-Rio empata o Inter nos acréscimos, Gustavo Maia, em Inter 2, Corinthians também 2. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, e tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui é você especial, tem de tudo para você, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Mais 6. Mais 6 minutos, vamos até 51. Domina Lucas Siqueira para o time do Remo. Passe feito no campo de ataque, placar de 1-0. Vem Tocantins para fazer o passe, recuando mais ainda no campo de ataque para Thiago Enes. Para o Wallace na entrada da área, ele perdeu a bola. Olha o contra-ataque da Macaca, na frente, prendeu Moisés. Dominou, deu um tapinha na bola, virou na ponta canhota, acima da Lucas Cândido. Para Moisés, ele prendeu, recolhe, solta outra vez para Lucas Cândido, vai derivando pela ponta canhota com Moisés para Lucas Cândido, ficou caído, reclamou, não deu a falta, o árbitro vem, Jefferson domina dentro do círculo central, ele escapa tentando a passagem pela esquerda, Fábio Sanches vai tomar cartão, cometeu a falta no Jefferson, tem imprensa, cobra a falta, o time do Remo, placar de 1-0, 47, quase 48. Vem pra bola, domina G2, recolhe, solta o jogo lá pela ponta direita, 48, 1-0 pra Macaca, vai rondando a área, vem G2, abriu pela esquerda pra Raimar, dominou, soltou pra Jefferson, voltou no Raimar, recolheu na lateral da grande área, bateu cruzado, a bola explodiu no corpo do Kevin, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio pro Remo bater. É o 7º escanteio do Remo no jogo e quem vem pra bola é o Raimar, camisa meia dúzia. Raimar cobrou o escanteio pro Leão, levantou na área, toque de cabeça de Jansen e defendeu Ivan Quaresma. Cruzamento na cobrança de escanteio, levantamento de Raimar, subiu cabeçada de Rafael Jansen de cima para baixo, Ivan Quaresma bem posicionado, encaixou, fez firme defesa e sem rebote, defendeu mais uma, Ivan Quaresma, Antônio Lupi. Jansen subiu com estilo, cabeçada perfeita, foi lá no 3º andar e mandou a bola pro chão. O Ivan Quaresma ligado no lance, agarrou a bola sem chances para o ataque do Remo.
1-0. Macaca vai vencendo e conquistando uma vitória importante. Iago vem pela direita, escapa da marcação, partiu para fazer o passe, avança, soltando para Thales. Ele dá o drible da Vaca, partiu em cima da marcação, levou, recolheu, recua, preferiu o toque recuado para Kevin. Recua ainda mais, vem na primeira metade do círculo central. Domina, tentando a passagem, Ryan soltando para Kevin na frente, para Thales, tentou o giro num drible, falta. Anderson, o show aí tomando um drible desconcertante, o árbitro parou, marcou, ele apelou, né? É falta para Macaca bater. Tem que tomar cuidado, o show aqui já tem cartão amarelo, fez a falta em cima do Thales, que tem pressa e já coloca a bola em jogo. Domina o time da Ponte, vem pela ponta canhota, placar de 1-0, tá vencendo o jogo. Moisés vai pra cima na marcação, tentou perfurar a defesa, passou pelo primeiro, vem Lucas Cândido pra dominar, agora tocando pra André Luiz, pé direito, lançou na área, o passe era pro Thales, o passe não foi legal, ficou na indecisão, eu chuto ou passo, vou chutar ou vou passar, e ele chutou passando. É a primeira vez que eu vi isso, um passe-chute, podemos dizer assim? Sim, com certeza. Falta, o árbitro marca. Cada segundinho que a Ponte Preta vai ganhando, vai sendo importante. Falta no Ryan. A torcida atônita vai terminar. Acabou! Vitória suada, sofrida do time da Macaca em Belém do Pará. Gol de Marcos Júnior aos 13 do primeiro tempo. E de lá pra cá, a Ponte enfrentou um caminho terrível, pedregoso, com enorme dificuldade. Jogou na terra e no ar, se entregou total na parte física e emocional para vencer um adversário brioso que vendeu caro demais essa derrota. Vitória importantíssima, vitória da manutenção da Macaca na divisão. Parabéns, Macaca! Dali, Macaca! Dali, Ponte Preta! Examada, Ponte Preta! Termina o jogo! Pode subir o hino da Macaca! A Ponte vence, 3 pontos da sacola. Esse ninguém tira, essa vitória ninguém tira mais. Jogou contra o Náutico, jogou bem em casa, perdeu e hoje no sacrifício conseguiu um resultado importantíssimo. Parabéns, Ponte Preta. Ponte Preta 1, Remo 0. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Meus amigos, Brasileirão terminou, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, acabou no Beira-Rio, Inter empatou nos acréscimos, Inter 2, Corinthians 2, Corinthians chegou a virar, e na Série B terminou nos aflitos, Náutico 2, Vasco também 2, hein? Ponte vence, segunda vitória fora de casa, a Ponte é 15ª com 37, o Londrina é o primeiro na zona com 32, então a Ponte abre 5 pontos em relação ao Londrina e faltam agora 7 jogos, Lupe. 7 jogos e vamos lá. Próximo sábado a Ponte tem o Vitória em casa, depois ela sai para enfrentar o Goiás na Serrinha, depois 2 jogos no Moisés Lucarelli contra o CRB e contra o Botafogo, depois 2 fora, Confiança e Londrina e Confiança, e na última rodada o Coritiba em casa. As 7 decisões que a Macaca tem pela frente, Edu. Atenção, Gui, alô Gui do São Bernardo, o Imperador, hein? Disse aqui, hoje temos que remar contra a maré. O jogo estava 1-0 e ele escreveu aqui, estava no início do segundo tempo, mas deu tudo certo, hein, Gui? Mas a galera aqui contente com essa vitória, Daniel Bernabé, o contador da Vida Industrial também. Vamos comentar então
O gol foi do Marcos Júnior, a 13 do primeiro tempo, Tigrão. E aí no intervalo projetávamos o segundo tempo. Vem o Remo com tudo e tal, mas a Ponte teve chances no segundo tempo. É bem verdade que você comentou também, o CH falou também. A Ponte perde Rafael Santos, lateral esquerdo, melhor jogador até então, com 13 minutos. Saiu machucado, mas em compensação entrou o abusado Thales, a 29 no lugar do Marcos Júnior, né? O Thales de cara quis fazer gol olímpico, teve uma finalização, prendeu bem a bola, enfim, suado, mas merecido 1-0 em Tigrão. Sim. Merecidíssimo, Edu. Merecidíssimo. Primeiro tempo o time recuou demais, mas uma parte apenas, os 13 quando fez o gol até por volta de 30 minutos, depois subiu um pouquinho a linha, ou as linhas, e terminou o primeiro tempo até que com alguma tranquilidade, administrando bem o jogo. É bem verdade que teve um gol do Remo, mas bem anulado, como foi anulado também um gol da Ponte. Ambos, onde foi assinalado o impedimento em cobranças de falta e onde o jogador que aproveitou o rebote estava um pouquinho à frente. Então, uma arbitragem boa. Fora a questão de ter dado 12 minutos de acréscimo. 6 no primeiro tempo, sem nenhuma justificativa, e 6 no segundo tempo. Jogo para 4, no máximo 5, ele levou a 6. No segundo tempo, quando nós esperávamos um sufoco, quando nós esperávamos uma pressão gigantesca por parte do Remo, vimos uma Ponte madura. Hoje, um time consciente. Hoje, especialmente no segundo tempo, um time com inteligência tática. Muito bem compactado, que no primeiro tempo tinha uma vulnerabilidade em cima do Kevin, que foi corrigida, especialmente depois que saiu o Vitor Andrade. Para mim, uma alteração absolutamente equivocada do Felipe Conceição, que quebrou o galho da Ponte. Depois que ele tirou esse jogador que era o mais contundente, o mais participativo e o mais perigoso do time do Remo, o Remo praticamente não levou grande perigo contra a Ponte. O Kevin tratou de não apoiar, foi fechada a linha de 4 atrás. Claro que a saída do Rafael Santos tirou qualidade ofensiva e de apoio da Ponte. Ele saiu contundido, saiu com um problema na coxa, deu uma esticada forte lá para tentar cortar uma bola e sentiu. Tomara que não seja nada mais sério, porque esse jogador cresceu demais e vai ser muito importante nesta reta final de 7 rodadas do campeonato. Então a Ponte perdeu ofensivamente com a saída dele, mas em compensação o Marcelo Hermes, que entrou, é um cara muito experiente, com rodagem inclusive, esse é lateral esquerdo, com rodagem inclusive pelo futebol europeu, pelo futebol de Portugal. E ele fechou de um lado ali, né? Então tinha os dois zagueiros centralizados, ótima partida, nenhum erro de Ryan e de Fábio Sanches. Aí um lateral plantado do lado esquerdo, Marcelo Hermes, um lateral que é fogoso para o apoio, mas foi pouco, fechou a linha pelo lado direito, esse o Kevin. E aí os 3 volantes flutuando, os 3 volantes bem posicionados, fechando uma espécie de segunda linha, com os 2 de beirada voltando, os 2 atacantes de beirada voltando para recompor e fazendo uma linha de 5 no meio campo. Então, na verdade, a Ponte teve um 4-5-1, com os 3 volantes e os 2 atacantes. Quando atacava, claro, eles se infiltravam, mas sem a bola, Moisés voltava do lado esquerdo de defesa e o Richard voltava pelo lado direito. O Richard, que depois foi substituído pelo Iago, que aliás entrou muito bem também, prendendo bem a bola, valorizando a posse de bola, e ele também recuava. Então ficava só o Rodrigão, que não tinha fôlego para voltar. O Rodrigão ficava lá, da intermediária para frente, raramente vinha e pisava na linha de meio campo. Então a Ponte, com uma linha de 4, uma linha de 5, e um tentado espetar à frente sem a bola. Com a bola se soltava, abria os 2 extremas, abria o Moisés pela direita e abria o Richard, depois o Iago, pelo lado direito e o Moisés pela esquerda. Então muito organizado o time, um sem número de bolas cruzadas na grande área, sempre bem posicionados
Fábio Sanches e Rayan. Marco Júnior, extenuado, um dos destaques da Ponte. Saiu, entrou Thales em seu lugar, fazendo uma espécie de volante /meia, se posicionando quando a Ponte não tinha a bola, junto com os volantes. E quando a Ponte tinha a bola, ele se posicionava entre os volantes e a peça ofensiva. Então, acabou entrando não como a espécie do terceiro volante, mas dando um pouco mais de agressividade e dando um pouco mais de aproximação do meio-campo com o ataque. André Luiz entrou no lugar do Iago Henrique, que foi bem também. Iago Henrique, a primeira partida dele desde o início. E o Andrezão entrou ali para limpar trilhos. Entrou exatamente para ser mais um anjo da guarda dos zagueiros. E o garoto Leonaldi, correndo uma barbaridade, tinha cartão amarelo, cansou, e aí entrou o Cândido, que é canhoto, marcando mais pelo lado esquerdo, e a bola com ele, ele sabe o que faz, valoriza, toca, pisa, ergue a cabeça, acha um companheiro bem posicionado, e assim, organizada, bem distribuída, a Ponte fez o tempo passar e não passou todo o sufoco que nós imaginávamos que ela ia passar dentro do segundo tempo. Por quê? Simples, ficou mais com a bola, valorizou a posse de bola, não devolveu com tanta facilidade essa posse de bola para o adversário, como aconteceu no primeiro tempo. E aí administrou, levou até os 51, para mim ganhou com justiça, ganhou com maturidade, ganhou com muita organização e dá um passo enorme para permanecer na Série B para 2022. Por quê? Porque na minha conta, na minha projeção, eu não sou matemático, muita gente que diz que precisa um pouquinho mais, mas para mim com 43 vai escapar. A Ponte precisa agora de 2 vitórias em 7 jogos. Tem tudo para conseguir o seu intento. Ela que vem ameaçada desde o início do campeonato, passando para o torcedor este gosto amargo na garganta, na sua boca, pensando sempre em olhar para a parte de baixo e sem nunca ter a expectativa e a esperança de olhar para a parte de cima. Então a Ponte recupera muito bem, fora de casa, 3 pontos perigosíssimos que ela perdeu sábado passado, já retrasado, para o Náutico em casa. Ela recupera 3 pontos que ela teria que ter vencido para ter tranquilidade. Aí passou uma semana angustiante, inclusive em função de alguns resultados de concorrentes diretos à permanência que conseguiram ganhar os seus jogos, como por exemplo o Vitória, como por exemplo o Operário de Ponta Grossa. Então, uma semana terrível, mas que tem um domingo, pelo menos em Campinas, chuvoso, carrancudo, cinzento, mas de muita felicidade para o torcedor da Ponte, que respira um pouco mais aliviado, vendo o seu time posicionado a 5 pontos do 17º, que é o primeiro na zona de rebaixamento, no caso aqui o Londrina, que apenas empatou dentro dos seus domínios. Vitória, volto a dizer, maiúscula, apesar do resultado mínimo de 1-0, mas importantíssima, a segunda, já a 31ª rodada, apenas a segunda, fora de casa, mas extremamente importante de recuperação e que transmite confiança e que transmite um pouco mais de alto astral e que aumentem muito a autoestima do time para a reta final da competição. Foi muito bem a Macaca, sobretudo no segundo tempo, inclusive criando 2 ou 3 boas oportunidades para ampliar, ganhando esse jogo dificílimo e também contra um concorrente direto que tem agora 38. Estacionou nos 38, congelou ali o Remo e a Ponte já chega a 37 e bota mais um aí na briga, bota mais um na alça de mira de ameaça em se tratando de rebaixamento. Edu. Beleza, Tigrão. Lupe, só uma pergunta. Teve 2 lances apercebidos, sabe? Porque o campo é muito pequeno, cara. A bola vai toda hora, uma correria danada. Aquele que o Iago, ele mata no peito a 31 segundo tempo. Não sei quem foi que lançou. Ele matou no peito, mas de cara com o goleiro, cara.
É que ele mata no peito e recua pro goleiro, não deu para dominar. E outro lance também, a 37, o Moisés entrega pro Rodrigão. Ele cruza pro Rodrigão no segundo pau. Moisés, certo. O Rodrigão, ele dominou a bola e a bola saiu, mas cara a cara com o goleiro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a gente não vê lá embaixo, a câmera da TV não mostra, o bandeirinha deu impedimento, tava valendo. Não, tava valendo. Porque quando ele tinha dado impedimento do Moisés que fez o cruzamento. Portanto, por isso que o Rodrigão vai meio que como quem não quer nada, porque o juiz já tinha apitado. Então não estava valendo. Eu tinha visto esse detalhe também, porque quando a TV filma o assistente, ele está correndo com a bandeirinha para baixo. Então, na minha concepção, o lance tinha sido normal. Então se teve o impedimento do Moisés no primeiro lance, não valeu. O lance do Iago não estava impedido, só que eu não sei quem fez o lançamento, Edu. Confesso que não vi quem fez o lançamento para o Iago. Se não me falha a memória, a bola veio do lado esquerdo, cruzou para o lado direito. Ou foi o Marcelo Hermes, ou foi o Ryan, um dos dois jogadores que joga no sistema defensivo ali da Ponte. Muito bem explicado, então, porque o Rodrigão foi bem mole para mole. Falou, não é possível, cara, né? Mas já tinha dado um impedimento no Moisés lá embaixo. Oi, CH, queremos ouvi-lo, hein? Segundo tempo foi diferente do que pensávamos, a Ponte dominou ou não. O gol do Marco Júnior a 13 minutos, o fato é que a Ponte vence 1-0. Oi, CH. Olha, Edu, eu também esperava bem mais dificuldade no segundo tempo. Com todo respeito ao Remo, mas tem a qualidade da Ponte, né? E a qualidade do treinador. O Gilson Kleina hoje foi melhor do que o Conceição. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, ele arrumou o time no primeiro tempo, do primeiro para o segundo tempo. Ele reposicionou o meio-campo, ele acertou o posicionamento, principalmente do Iago Henrique, que estava afundando muito com os jogadores de defesa, e isso na frente da área está dando alguma mobilidade e algum espaço. Ele corrigiu isso, a Ponte parou de fazer faltas na frente da sua grande área, estava tomando um sufoco terrível no primeiro tempo, também por causa disso. A chegada sem a bola foi diminuída, os espaços foram diminuídos, a estratégia continua a mesma, dando a bola e jogando um futebol reativo para jogar no contra-ataque. Só que também a diferença para o segundo tempo é que os jogadores estavam mais calmos, mais tranquilos. Aliás, esse foi o grande segredo para mim, além da competência, evidentemente, mas o estado emocional do time. O time estava muito tranquilo. Teve algum problema no primeiro tempo, mas no segundo tempo, até por estar na frente, por 1-0, isso trouxe muita tranquilidade. E com esses acertos de posicionamento no segundo tempo, a Ponte começou a jogar futebol, porque ela estava dando de presente toda hora no primeiro tempo a bola para o Remo. Então, ainda bem que ela conseguiu, na primeira etapa, suportar a pressão e não tomou o gol de empate. Aí no segundo tempo, as chances do time da casa foram bem menores, a Ponte administrou com muita sabedoria, inteligência e calma, e as mexidas do Gilson Kleina foram muito melhores do que as mexidas do Conceição. Todos que entraram calmos, tranquilos. Eu posso falar do Lucas, posso falar do Thales, do Iago Henrique, todos que entraram, o Hermes, todo mundo que entrou bem. Então a Ponte foi para Belém do Pará, sabedora da sua obrigação e do seu dever, da sua missão, e ela foi buscar os 3 pontos que perdeu de uma maneira boba dentro de casa. A derrota contra o Náutico não passou e não passa na garganta de ninguém, da maneira que foi. Que a Ponte contra o Náutico teve muito volume de jogo e perdeu para os próprios erros. Então a confiança do time não diminuiu. Ganhar do Remo em Belém do Pará tem muito relevo, tem que ser muito destacada e elogiada não só o desempenho, mas o jeito que o time se portou, né, nessa pressão tremenda, e a equipe está de parabéns. Mas tem muito do dedo do seu treinador no segundo tempo. Ele conseguiu neutralizar os problemas que tinha que neutralizar, as jogadas do Remo, e pontualmente ele foi tirando e acrescentando no jogo jogadores do banco de reservas que ajudaram a administrar o resultado. Ponte poderia ter feito até o 3º gol. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade. Gostei da Ponte. O melhor foi o Rafael Santos, apesar de ter machucado, saído no segundo tempo. Tomara que não seja nada de mais grave. Mas a Ponte fez uma bela partida. O Kevin melhorou no segundo tempo. O Léo Naldi
conseguiu continuar na partida até um determinado momento, mas com bastante precaução para não tomar o segundo amarelo. Quer dizer, um time muito maduro, um time que mostrou no jogo de hoje que tem comando. E o seu comando acertou o time, a Ponte mereceu o resultado e traz 3 pontos importantíssimos para Campinas, Edu. Pessoal aqui do WhatsApp participando, nosso muito obrigado. Tá aqui a torcida jovem, que sufoco, mas ganhamos. Ô, seu Edu, não foi fácil, hein? Edu, que vitória linda da Ponte, marcando bem, saindo pro jogo. É o Xandão Fera, hein? Se o Xandão Fera falou que foi legal, grande Xandão. Edu, festa em Socorro, hein? Um abraço aqui do Adriano. Alô, Adriano, e toda a sua tropa lá de Socorro nos acompanhando pela internet. Muito obrigado, boa noite, Edu. Fala pro Lupe perguntar pro Klein até quando ele vai segurar o Richard. Meu Deus do céu, hein? Mas foi jogada ensaiada. Ele chutou na trave e subiu pro Marco Júnior, entendeu? Batista, se a Ponte não tivesse escandalosamente roubada dentro de casa e se não tivesse doado 3 pontos ao Náutico, estaria com 43. Assinado Carlão do Parque Santa Bárbara. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito obrigado. Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial. Ufa, Macaquinha Sapeca, assinado aqui Tatão, professor Tatão, da Vila Boa Vista. Pessoal, muito obrigado, hein? Alô, Marcel, do Canadá, hein? Já tá mudando pra Campinas, em Barão Geraldo. Vencemos, Edu! Acabou! Ainda bem que eu dei uma brecada aqui, hein? Que sufoco! Vem aí um maravilhoso jogo aberto, mas muito obrigado. Quem que assina aqui não diz o nome? E é verdade, fica aqui o nosso convite aqui depois desse Remo 0.1. Muito obrigado você que nos acompanhou pelo WhatsApp, você que acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, no bom radinho AM 1170, hein? Que saudades do rádio, ainda mais que o jogo começou às 16 horas, hein? É do nosso tempo, cara, do meu tempo de menino, de adolescência, ouvindo pelo rádio AM 1170 na época, Rádio Educadora de Campinas, hoje Bandeirantes, e também você pela internet. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. Já, o gol do Marcos Júnior. Jogada ensaiada do Richard, hein? Sobrou pra ele, esse gol escancarado, bateu na trave e voltou pro Marcos Júnior. Oh, meu Deus do céu. Tudo isso, né, professor? É ensaio, é isso aí. Toda a cúpula Ponte Pretana viajou para Belém, presidente Tiãozinho, os dirigentes, alô Cazu, vice-presidente também viajou, dando aquela reforçada e a Ponte momentaneamente sai do sufoco, mas faltam 7 jogos, 7 batalhas, hein? Meus amigos, muito obrigado e fica o convite, vem aí o nosso jogo aberto, aqui fechado, Remo 0.1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola na rede. Domina tentando a passagem, vem pra bola, leva pro campo de ataque, limpo.
passou pé canhoto, Rafael Santos, uma bomba, o goleiro defendeu, voltou, pé direito, Marco Júnior bateu, é gol! De 13 minutos passados, primeiro tempo, arrancada de Rafael Santos pela esquerda, ele foi levando, penetrou na área, bateu firme, Thiago Coelho fez a defesa, a bola voltou, o primeiro toque, depois a bola voltou para o Marco Júnior, que chegou dentro da área, enfiou o pé e mandou a bola no fundo do gol do Remo. Marco Júnior abre o placar do jogo. Depois do rebote, a pancada do Richard, a bola voltou pro Marco Júnior e aí ele bateu firme, duas defesas impossíveis do goleiro, mas do terceiro toque ele não conseguiu pegar. Marco Júnior, aliás, o segundo, a bola foi na trave, segundo toque, a bola foi na trave, o Marco Júnior bateu, mandou a bola no fundo do gol do Remo, ela bateu lá dentro e fez Marco Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, camisa 15. Torcida vibra, vibra, da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, bola no fundo do gol, e até aqui 1-0, o time da Macaca vai vencendo o jogo, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Jogada pelo lado esquerdo da Ponte Preta, o primeiro chute foi do lateral esquerdo, Rafael Santos, que deu um drible sensacional no adversário e mandou uma bomba. Thiago Coelho fez a defesa, no rebote o Richard, com uma dificuldade impressionante de fazer o gol, carimbou a trave, só que a bola sobrou nos pés do Marco Júnior, que mandou uma bomba, sem chances para o goleiro do Remo. Marco Júnior marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Gol foi checado e validado pelo VAR. Tá no placar do Baenão, Remo 0, Ponte Preta 1. Edu Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa. Eu adoro uma padoca. A Nico está aberta 24 horas para atender você. Grande Nico Paneteria, desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. E eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá, hein? Mata a sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa, preparado na hora. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem aquele buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, Coxinha Nanico. E o tão aguardado Festival de Sonhos, hein? Se você for agora, Nanico, ou daqui a pouco, ou mais tarde ainda, olha só os sonhos da Nico. Olha, tem sonho de morango com pavê, tem sonho ovo maltine, tem de maracujá, tem sonho Ferrero Rocher, tem sonho de ninho trufado, tem de goiabada com creme cheese e tem creme e doce de leite também. E novidade no pedaço, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana
com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Pessoal mandando a foto aqui. Alô, Fazenda do Gilmar. Alô, Boca de Piranha. Saiu aqui na foto aí, espetacular, Fazenda do Gilmar. Vila Costa e Silva. É uma bandeira da ponte, assim, tem a macaquinha no meio, mas tem lá a Fazenda do Gilmar com a sua bandeira. Parabéns, hein, rapaziada. Seu Edu, um abraço pro final aí, 8366, se referindo aí a grandes radialistas na época aqui da Rádio Educadora. É sempre bom ouvir, muito obrigado. É o Fausto de São Paulo. Ô Fausto, hein, sofrendo com a macaca aí na capital, hein? Vai, macaca! Grande Batista, grande narração, grande coração, pulmão de aço. Assinado Avelar Martins. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Está em Cabo Verde, Minas Gerais, ouvindo a gente aqui. É o Goulart. Alô, Goulart, em Cabo Verde, Minas Gerais. Que chique. Nosso muito obrigado. Parabéns, macaquinha. Um jogo de cada vez, mas sempre pra frente. Assinado João Esteves, hein? Alô, Joãozinho Esteves. Tive o prazer de trabalhar com o Esteves na nossa Bendix do Brasil, hein? Vamos lá. Oi, amigo Batista. Atenção, hein? O craque do jogo, hein? O aniversariante da semana, o amigo Batistão votando. Até então, segundo apurou-se, Rafael Santos ganhava corpo para o craque do jogo, mas ele saiu a 13, deixa eu ver aqui, ele saiu a 13 do segundo tempo. Agora, não sei quem mais você acha também, não sei. Olha, foi um jogo que não é fácil narrar, porque a bola vai e vem, toda hora é lance. O craque do jogo, Batistão. Eu conheço bem esse Bainão, já estive lá algumas vezes, né, narrando jogos de times de Campinas, e realmente é um estádio acanhado. Na época, a última vez que eu estive lá, né, e nas vezes que estive lá, a cabine ficava em cima de uma espécie de um giral, assim, um local realmente muito acanhado. Olha, Edu, antes de votar, quero fazer aqui um agradecimento, né, a todos os companheiros, amigos, os colegas e também os ouvintes que se preocuparam aí, tirando um tempinho para me parabenizar pelo aniversário. Foi legal demais. Muitas mensagens carinhosas, profundas, mensagens densas de muito carinho, e eu fiquei muito emocionado com todas as participações, mensagens que recebi no meu aniversário. Foi legal demais e agradeço de coração, que Deus abençoe a todos. O Rafael Santos realmente fez uma partida excepcional. O que esse rapaz vem crescendo de produção é um negócio impressionante. Para mim, é um dos melhores laterais esquerdos da Série B, a Bezona de 2021. Quando o Gilson Kleina parou com aquela besteira que ele vinha fazendo, né, para colocar Kevin no time, colocava do lado esquerdo o Felipe Albuquerque, que não é lateral esquerdo. Era uma improvisação, deixando do lado direito um jogador inferior, especialmente na marcação, e colocando o Felipe Albuquerque do lado esquerdo. Quando fixou o Rafael Santos, o time da Ponte começou a melhorar. Não foi só essa alteração, também esqueceu, me parece que para sempre, o Locatelli. Isso foi fundamental. Colocou esse Marco Júnior, que estava à margem do processo, sem ganhar oportunidade. Tirou o Camilo do time, que puxava o time para baixo fisicamente. Enfim, o Gilson Kleina tem muito mérito nessa arrancada da Ponte, assim como também tem o demérito de um período tenebroso aí, onde vinha escalando muito mal o time da Ponte. Felizmente corrigiu a tempo e ele tem mérito nesta arrancada. Hoje, para mim, o time da Ponte fez uma partida talvez a melhor em termos taticamente falando, né? Tomou um sufoco do adversário em alguns momentos,
mas não se descontrolou taticamente, conseguiu até o final seguir num bom termo e ganhando a partida. Mas eu vou votar, embora reconheça o trabalho excepcional do Rafael Santos, vou votar no Marco Júnior. Marco Júnior fez o segundo gol, marcou contra a equipe do Náutico. A Ponte perdeu esse jogo, mas não interessa, ele marcou um belo gol pisando na área, ele que é volante, e hoje, de novo, ele estava lá na área. Infelizmente, esse negócio de fazer gol não é do Richard. Ele vai jogar, se conseguir jogar, 22 anos de carreira e não vai marcar um gol sequer na carreira. Não acontece. Hoje ele até marcou um gol, mas quando ele marcou o gol, né, o árbitro já tinha dado o pênalti e o VAR anulou o pênalti que tinha dado para a Macaca em cima do Iago Henrique. Então eu vou votar no Marco Júnior. Para mim ele foi o craque do jogo. Conceito bom, Edu. Ô, Caio Mota de Tupéva, muito obrigado. E diz aqui, boa noite, Edu. Equipe Batista, você espetacular narrando o gol da Ponte, o apito final da partida. Muito feliz com a vitória da Ponte. Assinado Reinaldo Ebert, do Parque das Flores. E para você, amigo Batista, um grande abraço. Uma semana abençoada, você merece aí todos os elogios e os cumprimentos. Você é muito querido aqui em Campinas, fez história, chegou em 84, com muita dificuldade e venceu, batendo de porta em porta para fechar aquele contratinho. Hoje você é um grande comandante da Rede Bandeirantes de Rádio e TV. E para você, meu amigo, até a próxima. Uma honra ser o seu plantão, amigão. Valeu, Edu, muito obrigado. Que Deus te pague aí pelas belíssimas palavras que me emocionam. Foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada. Edu, um abraço. Olá pra você, o cara que vende propaganda, você tem que dar mérito, porque não é fácil não, viu? Não é fácil. O cara que vende reclame tem todos os méritos, hein? Grande Batistão. Por falar nisso, alô, CH, você é um grande propagandista também, hein? Você vai votar agora, CH. Vender propaganda é fácil ou não, hein, CH? E o craque? Eu não vou dizer que é fácil, mas quando você tem um produto como a Bandeirantes, que tem os profissionais que tem, e a casa estruturada e sólida, facilita muito o trabalho de quem vende publicidade. Você pode ter certeza disso. Que sensacional, hein? Qual a treta que nós temos? Os profissionais de microfone, da parte técnica, um comandante que nem o Batista, só não fecha a publicidade se não visitar, Edu. Foi bem. Grande CH. Muito bem, professor. E o craque? Ah, eu gostei muito do Marco Júnior, mas esse Rafael Santos está jogando uma barbaridade. A jogada que ele fez, o corte que ele deu no beck do Remo, ele fez metade do gol. Eu concordo com tudo que o Batista disse, mas o meu voto é Rafael Santos, conceito bom para ele. Rafael Santos, lateral esquerdo, hein? O Rafael Santos, ele veio da Inter de Limeira, é isso, né? Ele pertence Cruzeiro. ao Cruzeiro. Né? O contrato dele vai até quando, Lupe? Até o final da Série B. Olha, o Paulo da Vila Costa, obrigado, viu, Paulo? Mandando aquele abraço pro Batista também. O Batista é o melhor narrador do mundo. Ei, Paulo da Vila Costa e Silva. Olha, o Marcos Júnior, o voto do Batista. O Rafael Santos, o voto do CH. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Você também, um grande vendedor de reclame, ô Tigrão. A gente dá umas porradinhas aí de vez em quando. Não, mas você vende bem. Você tá quantos anos você vende propaganda, Tigrão? Também. Eu vou falar pra você que acho que quando eu nasci, me puseram lá no berçário e a primeira enfermeira que veio trocar a minha fralda a primeira vez para levar para eu me alimentar, para eu ser amamentado pela minha mãe, eu tava assim. Aí eu parei de chorar e falei: você não quer comprar uma cotinha, minha filha? Desde o berçário, ó, tem um negocinho aqui da China pra você. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte? Ó, pra você anunciar aqui no Tigrãozinho, a tabela é 20 mil. Eu faço por 19.900 pra você, só porque você é bonitinha. E ela assinou o contrato. Que bonitinho, nenezinho já vendendo propaganda. Eu acho que é desde essa época aí, Edu. Mas agora você tá vendendo outra coisa, né? Ele tá vendendo outra coisa, no seu condomínio, inclusive, né? Edu, muito obrigado. Ô, Fran, do 6784, abraço, amigo Fran. Muito obrigado mesmo, hein?
Muito agradecido pra vocês, hein? Olha lá. 30 ovo é 10 real. 30 ovo é 10 real. E não se fala mais nisso, 30 por 10 reais. Ô Tigrão, o craque do jogo, hein? Vamos lá. Ô Edu, você sabe que eu sempre militei em área comercial, né? Eu trabalhei um pouquinho, até junto com você, em área técnica. Sim. Quando eu era garotão. Depois eu sempre militei em área comercial, no ramo de materiais de construção, né? Desde muito cedo, já são são 45 anos de carreira em área comercial no setor de construção. E sempre toquei essa parte da comunicação paralelamente. E é a minha grande paixão, né? É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é onde eu me sinto melhor, apesar também de ter cuidado da minha família, de ter dado o conforto que consegui dar para minha família, de ter criado os meus filhos, sempre militando dentro de área comercial, né? Como supervisor, como gerente de vendas, como vendedor, como promotor de vendas lá no começo. E eu me orgulho muito disso. E já é uma carreira bastante longa, graças a Deus. E espero que Deus me ilumine, que eu continue ainda por mais algum tempo, para evidentemente a gente ter a cabeça legal, ter a cabeça sempre funcionando, sempre o reflexo rápido, fazendo conta de cabeça sem usar calculadora, fazendo porcentagem, enfim, só exercitando a mente, ela vai sempre ser muito sadia. Então eu me orgulho muito disso e, sendo possível também no mercado publicitário, surgindo as oportunidades, apesar da exiguidade de tempo que eu tenho, eu também atuo sim. E alguém que quiser falar com o Tigrão aí, eu sempre tenho um ótimo negócio. Um ótimo negócio aqui na Bandeirantes, seja na rádio, seja na TV, seja no portal carlosbatista.com.br. É isso. Quanto ao melhor em campo, posso votar já. Eu vou votar no Rafael Santos. A Ponte teve alguns destaques individuais que merecem relevo. Os dois zagueiros, o Leonaldo, o Marco Júnior, excelente voto do Batista, concordo também, poderia votar tranquilamente. Ele fez o gol, mas quem cria, o mentor intelectual do gol da Ponte foi o Rafael Santos. Saiu, é verdade, não foi até o final, teve uma contusão. Vamos ter que acompanhar a partir de amanhã aí para saber no retorno do time se é alguma coisa que preocupa mais. É uma pena, porque ele vem num ritmo de crescimento excepcional, mas o meu voto é dele com conceito bom. Eduardo. Conceito bom, Rafael Santos é o segundo voto na frente como craque do jogo. Alô, Totó, do nosso Flamenguinho do Cambuí, 1970, hein, Totó? Éramos felizes e não sabíamos, hein? Eu no gol, você na ponta direita. Grandes jogos, grande Totó. Vamos lá, ô Lupe, você vai empatar ou você vai disparar Rafael Santos ou tem um terceiro interessado? Antônio Lupe, o craque do jogo. Eu vou empatar. Meu voto é no Marco Júnior, o craque do jogo, Edu. Mas sem problema, hein? 2 para Marco Júnior, 2 para o Rafael Santos. Ambos os craques do jogo, porque é o seguinte, como é que foi o gol? O Rafael Santos pedala, passa pelo marcador e chuta, o goleiro rebate, o Richard chuta na trave e volta pro Marcos Júnior que faz o gol. Então participou desse importantíssimo gol que deu a vitória à Ponte, Marcos Júnior e Rafael Santos. Aliás, teve outra também dele, foi ele que cruzou pro Fábio Sanches a 49, uma defesa sensacional do goleiro do Remo. Cruzamento do Rafael Santos, encabeçado do Fábio Sanches. E teve uma também, forçando a memória, comecinho do segundo tempo, um cruzamento espetacular do Rafael Santos na cabeça do Richard. E o Richard recuou para o goleiro do Remo. Ei, Richard, há quantos jogos, atenção, Antônio Lupe, tudo tabulado. Há quantos jogos o Richard não marca um gol? 45, mas vamos lá. A última vez que o Richard marcou, ele jogava no Belenenses de Portugal, dia 11/11 de 2020. Depois, ele fez algumas partidas pelo Belenenses, atuando como titular ou entrando no decorrer dos jogos. Voltou para o Brasil, disputou o Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto, alguns jogos como titular, outros entrando no segundo tempo e depois veio para a Ponte Preta. Então, somando todos os jogos que ele entrou de titular e entrou em algumas partidas, são 45 jogos que Richard não balança as redes. Boa noite, Edu. Pela primeira vez a Ponte no campeonato jogou com inteligência fora de casa, outros aqui também. Obrigado, Alberto Nogueira do Jardim San Diego, defendendo aqui a permanência do Kleina, que o Kleina
tem, né, todo no contexto aqui, a permanência da Ponte aí na Série B, se ficar o trabalho do Gilson Kleina, concordando com o Gilson Kleina, o Alberto Nogueira. Meus amigos, agora são 18 horas e 43 minutos, tivemos na Série A, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, Inter 2, Corinthians 2, empata o Inter nos acréscimos, Red Bull e São Paulo, primeiro tempo em Bragança 0-0, 20h30, tem Bahia e Chapecoense, se o Bahia vencer, o Santos vai para a zona de rebaixamento. Na Série B encerrado, Náutico 2, Vasco 2, estava 2-0 Vasco, e aqui Remo 0, Ponte 1, já teremos aqui a defesa do jogo, tem o gabarito do jogo, jogador por jogador, e tem a coletiva do Gilson Kleina, voltamos já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. E lá em Belém, no Baianão, a Ponte entrou com Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Marcos Júnior e Leonaldi. De novo, 3 volantes. E na frente, Richard, o Rodrigão e o Moisés. As alterações, vamos lá. Primeira, Rafael Santos sai machucado a 13 do segundo tempo. Entrou Marcelo Hermes. Depois, a 17 minutos, saiu Iago Henrique, volante. Entrou André Luiz, também volante. Saiu Richard, atacante. Entrou Iago, também atacante. Depois, a 29, saiu Marcos Júnior. Entrou Thales e saiu Leonaldi. Entrou Lucas Cândido. A equipe do técnico Gilson Kleina. O Remo com Thiago Coelho, Thiago Enes, Rafael Jansen, Marlon, depois Jefferson e Raimar. Arthur, depois Lucas Siqueira, Lucas Tocantins e Marcos Júnior, depois Anderson Shoa e também o Felipe Gedós. E na frente tivemos o Marcos Júnior, depois Anderson Shoa, Lucas Tocantins, Victor Andrade e o Neto Pessoa, depois o Wallace, equipe do técnico Felipe Conceição. Apitou Paulo César Zanovelli da Silva, da Minas Gerais. Ele deu cartão amarelo para a Ponte em Leonaldi, o Richard, o goleiro Ivan e o Fábio Sanches. E para o Remo, Anderson Shoa e Rafael Jansen. Não teve cartão vermelho, não teve expulsão. Vamos lá, o gol foi do Marcos Júnior a 13 do primeiro tempo, renda e público não divulgados, final Remo 0, Ponte 1 e aqui no Jogo Aberto a ficha técnica do jogo. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá, vai lá. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Império 350ml, 2,19. Filé de frango Itabom congelado, 17,98 kg. Suco Pomares laranja 1 litro e 700, 13,99. Ofertas válidas até dia 24 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos às defesas do jogo, hein? Primeira proposta, 20 minutos, primeiro tempo, já estava 1-0. Felipe Gedós, olha, ele faz a tabela, faz 2 e sem ângulo, manda bomba. Levou, tabelou, Gedós abriu pela esquerda, Vitor Andrade, Gedós dominou, pé canhoto, uma bomba. Espalma, Ivan Quaresma. Felipe G2. Vamos lá, 32 minutos, o Ivan teve que ajoelhar na falta cobrada por Marlon. G2, autorizado, vem Marlon, uma paulada, Ivan Quaresma. Ajoelhou embaixo dos paus e com as duas mãos tocou na bola, no soco com os 48, Leonaldo de fora da área. Vamos lá, Batistão. Vem Moisés dominando, Record passou pela marcação do primeiro, avançou em cima do segundo, chegou na entrada da área pela direita, fez o passe, vem pra bola, pé direito, batida, Richard, espalma. Leonaldo é quem bateu de perto da direita, Thiago Coelho. Olha, ainda primeiro tempo, 49 acréscimos, que defesa do goleiro do Remo, rapaz. Rafael Santos cruza e Fábio Sanches de cabeça. Vem Moisés dominando, Record passou pela marcação do primeiro, avançou em cima do segundo, chegou na entrada da área pela direita, fez o passe, vem pra bola, pé direito, batida, Richard, espalma. Leonaldo é quem bateu de perto da direita, Thiago Coelho faz uma grande defesa, a pancada de perto da direita, Leonaldo, e a defesa de Thiago Coelho mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca. Moisés, camisa 21 na bola. Moisés, cobrança e escanteio, levanta no primeiro pau. Vamos lá, vamos pro segundo tempo, 21 minutos, o Moisés cruza pro Leonaldo, mas o goleirão se antecipa, é o lance 8-8, por favor. Thiago vem no contra-golpe, domina, recorre de perna esquerda para fazer o passe lá na ponta canhota para Moisés, ele partiu, chegou, dominou, pé direito, cruzou na área, vem de soco Thiago Coelho, voou pra de soco, 25 segundo tempo, o Ivan de manchete, bola rasteira, é o Lucas Tocantins, hein, Batistão? Contra-golpe, olha o contra-ataque terrível, levantamento para Lucas Tocantins, ele entrou na área, limpou, dominou, pé direito, bateu e defendeu Ivan Quaresma, que defesa, Ivan Quaresma, 36 minutos, o abusado Thales entrou e arriscou de fora da área com curva no cantinho. Soltando no campo de ataque, Thales acionando no campo de ataque na ponta direita, Iago recolheu, dominou, soltou, vem pra bola, pé canhota, batida, espalma Thiago Coelho, a bola voltou reboteada. E pra esfriar aquela esfriada na espinha, né, 48, escanteio pro Remo, olha a cabeçada do Rafael Jansen. O escanteio pro Leão, levantou na área, toque de cabeça de Jansen e defendeu Ivan Quaresma, cruzamento na cobrança de escanteio, levantamento de Raimar. Sim, senhores analistas, foram só 9 lances, hein, fácil, e qual foi a defesa? A pergunta é simples, Tigrão, qual foi a defesa do jogo? Ô Edu, eu não consegui, apesar de você ter anunciado ela, eu não consegui ouvir o replay aí, posso ter bobeado aqui também. Mas para mim foi a cabeçada do Fábio Sanches, no último lance do primeiro tempo, uma defesa extraordinária do Thiago Coelho, o goleirão da equipe do Remo. Temos esse lance aí, para mim é essa a defesa do jogo. Sim, é o lance, exatamente, é o lance. E você, CH, qual foi a defesa? Eu acompanho o relator porque, inclusive, nessa cabeçada do Fábio, estava chovendo. E o goleiro da equipe do Remo pegou essa bola pela orelha.
Para mim foi a defesa do jogo, Edu. E embora, que a narração depois é que tinha um escanteio para cobrar e não deu tempo de corrigir, mas foi o Fábio Sanches que cabeceou, lance muito rápido, mas o amigo Batista narra a defesa assim, lance 7. Moisés dominando, Record passou pela marcação do primeiro, avançou em cima do segundo, chegou na entrada da área pela direita, fez o passe, vem pra bola, pé direito, batida, Richard, espalma! Leonaldi é quem bateu de pé da direita. Eu selecionei como essa, eu marquei lance 7, 49 nos acréscimos. Não, que lance que é esse? É o 7? Então vamos ver o lance 8. Qual que é? O lance 8. Thiago vem no contra-golpe, domina. Recorre de perna esquerda para fazer o passe lá na ponta canhota para Moisés. Ele partiu, chegou, dominou, pé direito, cruzou na. Não tirou. É que foram tantos lances, a gente pulou esse. Eu risquei aqui, mas realmente a defesa do jogo foi do Fábio Sanches. Deixa eu ver. Tô ouvindo aqui levantada. Qual que é esse lance aí? É o. Lá na frente. Esse aí, achamos o lance aqui. É o lance 7, mas é mais pra frente. Vamos lá. O lance foi esse, a defesa do jogo. Levantou no primeiro pau, subiu, o zagueiro tira, a bola voltou pela esquerda, Rafael Santos, pé canhoto, levantou, cruzado na área de cabeça, Thiago Coelho, defesa espetacular, bola levantada no primeiro pau, estava por ali de cabeça e enfiou Fábio Sanches a testa na bola para fazer o gol, pegou no reflexo puro, defesa impressionante do Thiago Coelho, salva o time do Remo de Belém, do Pará, Antônio Lupi. É que o lance 7 é cumprido, na realidade foram duas defesas, a gente só pegou a primeira aqui, mas está registrado, né, de Leandro Borges. Essa foi a defesa do jogo, 49 primeiro tempo, Fábio Sanches de cabeça, e quem defende aí é o Thiago Coelho. Agora 18h55, daqui a pouco a coletiva do Gilson Kleina, seguimos com o nosso Jogo Aberto. Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Sol Long Neck 330ml, 3,99 cada. Filé mignon resfriado peça a vácuo, 72,95 o quilo. Café Três Corações 500 gramas, 11,99. Ofertas válidas até o dia 24 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Gabarito do jogo. Alô, Gramari, bem lembrado aqui no lance do gol anulado do Richard, que o juiz a princípio deu pênalti, depois ele anulou, deu impedimento. Quem cobrou a falta foi o Rafael Santos. Obrigado, viu, Gramari? Grande Gramari. Vamos lá, senhores. Alô, Tigrão. O conceito aí, o gabarito, o conceito do jogo. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Eu gostei mais da frieza da Ponte gelando a bola no segundo tempo. Por isso acho que foi melhor o segundo tempo, pela consciência tática e maturidade do time da Ponte. Para mim, um jogo bom. Um jogo lá em casa. Você viu quantos lances você editou aí de defesas, né? Quantos lances de defesas importantes de ambos os lados. Então, um jogo parelho, um jogo de emoção, para mim, conceito bom para o jogo, melhor o segundo tempo. E para você, CH? Melhor o segundo tempo, conceito do jogo regular. Goleiro Ivan, começou com amarelo, todo de amarelo hoje, logo no começo tem que colocar aí o cap, né? Colocou o cap, porque muito sol, pelas defesas que fez, e ouvimos o conceito dele, Tigrão. Jogou bem, né? Eu só faço uma ressalva, mas o conceito dele é bom. Eu só faço uma ressalva, e teve duas bolas que ele espalmou para o meio da área. Um goleiro da categoria dele, já experiente, apesar de jovem ainda, mas um goleiro de nível de seleção brasileira. Tudo bem que numa delas, que foi a falta do G2, e teve também aquela do zagueiro canhoto, que acertou uma patada, chute realmente muito forte, né? Foi o Marlon, o número 3, pancada, hein? Mas ele tinha o sol, né, batendo na cara, e foi meio no susto, essa é a verdade. Sol batendo no rosto, na vista, tanto é que depois ele meteu um boné lá, inclusive, boné legal, rapaz, com o próprio escudo da Ponte, estava tudo preparadinho lá, a estrutura, né? Mas ele rebateu duas, uma no primeiro tempo e uma no segundo, para o meio da área. E por sorte, as duas foram parar no pé, provando que o time estava bem posicionado defensivamente. As duas foram parar nos pés de jogadores da Ponte. Porque ele caído, no chão, bola rebatida, para frente, dentro da área, o goleiro no chão, se cai no pé de qualquer jogador do Remo, era caixa. Então faço essa ressalva. Talvez, né, ele deveria, nesses dois lances, ter batido para a lateral e não rebater para frente. Agora, como foi tijolo quente, e numa delas ele tinha o sol batendo no rosto, também atrapalhou um pouco, vamos lá, vamos atenuar essa possível falha. Agora, por que ela não fica realçada? Por que ela não ganha relevo, a falha? Porque não saiu o gol, então passa despercebido. Mas a gente que gosta de detalhes dentro do futebol tem que colocar essa observação de que ele fez uma boa partida, porém, com esses dois lances onde eu acho que ele correu muito risco desnecessariamente e acabou dando sorte da bola ter ido parar nos pés de jogadores companheiros, jogadores da Ponte. Mas ainda assim, Ivan é um baita goleiro e segurou a marimba, não tomou gol e leva um conceito bom. CH, lateral direito, o Kevin, no primeiro tempo, problemas dando espaço e tal, até comentávamos isso, se ele melhorou no segundo tempo e o conceito do Kevin. Começou mal, melhorou ainda no primeiro tempo, fez um segundo tempo bem seguro, bem tranquilo. Não sei se merece ser titular na Ponte, conceito regular. Eu emendo com você, CH, a dupla de zaga, Fábio Sanches e Ryan. Lembrando que o Fábio Sanches fez aí a defesa do jogo, a cabeçada dele a 49 primeiro tempo e a defesa do goleiro aí, a dupla de zaga. Trabalho perfeito dos dois, o Fábio fez uma grande partida, se recuperando da última partida diante do Náutico, que ele não foi bem. Os dois, para mim, um conceito bom, tanto para o Fábio como para o Ryan. E você, Tigrão, a dupla de zaga, Fábio Sanches e Ryan. O ponto alto do time hoje é ao lado do Rafael Santos e do Marco Júnior. Conceito bom para ambos.
CH, Rafael Santos, lateral esquerdo, por aquilo que já relatamos aí, participa do gol, fazendo a jogada, o drible, dando a pedalada pelos cruzamentos dele, enfim, essa cobrança de falta lembrada pelo Gramário aí, que o resultou, seria pênalti, mas aí estava impedido, mas o Rafael Santos saiu a 13 do segundo tempo. Você votou nele, no craque do jogo, o Rafael Santos. Impressionante a subida de produção desse moço. Começou o campeonato, como muitos outros, muito titubeante, mas com perseverança, com trabalho, com personalidade, cresceu demais. Cruza bem, marca bem, chuta pro gol, vive um momento muito legal na carreira. Para mim, o craque do jogo, conceito bom. Eu vou fazer o seguinte, os 3 volantes, Iago Henrique, Marcos Júnior e Leonaldo num bloco só, acionando os nossos analistas. Iago Henrique, vamos lá, Tigrão, Marcos Júnior que fez o gol e o Leonaldo. Vamos lá, o que você achou? Achei que jogaram bem, achei que deram boa mobilidade, parou aquele negócio de bola para trás e excesso de passes errados. Isso foi um ponto muito positivo do time da Ponte hoje. E eu chamo a sua atenção para a inteligência tática do time hoje, onde o gol foi do Marcos Júnior. E o pênalti, que acabou depois sendo desmarcado, o pênalti foi em cima do Iago Henrique. Só que quando o Rafael Santos bate a falta, ele está um pouquinho adiantado, além do último homem da barreira, pouca coisa, mas foi bem anulado. Aí ele apanha o rebote, mas ele chega na frente, porque ele se beneficia da condição adiantada que tinha. E aí sofre o pênalti do goleiro. E o juiz marca inicialmente e depois volta atrás, eu acho que com acerto. Eu falei no momento real, ali em tempo real, que o juiz havia acertado. Então veja, Leonaldo andou participando aí de lances que disputaram pela defesa do jogo, ou seja, adiantado. Iago Henrique sofreu o pênalti que foi desmarcado. E o Marcos Júnior fez o gol da grande vitória, importantíssima vitória da Nega Véia. Então, boa atuação dos volantes. Pela ordem. Marcos Júnior, bom. Leonaldo, bom. Iago Henrique, regular / bom. Oi, CH, esse trio aí de volantes, e um detalhe também, o Leonaldo foi amarelado com 16 minutos de jogo, né? Até no intervalo falamos aqui, será que ele vai sair por causa do cartão? Mas ficou até 29 do segundo tempo. E o trio de volantes? O Gilson Kleina conseguiu consertar o compartimento doente da Ponte, que era o meio campo. E olha que ele consertou com 3 volantes. Mérito do treinador também, mas ele pinçou um jogador aí que ele ganhou de presente. O segredo desse meio campo da Ponte tem nome, chama-se Marcos Júnior. Esse rapaz, ele marca, chega na frente, faz triangulação, desafoga o meio campo, aparece para receber. Realmente é um jogador diferente. Então, dos 3, o melhor dos 3 para mim, e o Iago Henrique teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, mas é natural, ele recebeu a oportunidade de ser titular nessa partida, então algum ajuste vai ter que ter. Ele não fez um bom primeiro tempo, mas depois se acertou, depois cansou, saiu. Então Marcos Júnior, conceito bom, Leonaldo, conceito regular, Iago Henrique, conceito regular. Olha, intervalo em Bragança, hein? Red Bull Bragantino 0, São Paulo também 0. Tigrão, e o menino Richard? Jogou até 17 do segundo tempo. É com você, Tigrão. Terminou o primeiro tempo, né, Edu? De Bragantino e São Paulo. Primeiro tempo. Primeiro tempo. O que? O senhor desculpa, seu Tigrão. Não é o final ainda não, 0-0, mas bom jogo, hein? Bom jogo, São Paulo melhor que o Bragantino, mesmo sendo o jogo no estádio Nabi Abichedi. Muito bom jogo. São Paulo fazendo uma boa partida e criando várias oportunidades aí, inclusive no último lance do primeiro tempo. O zagueiro salvou em cima da linha com o goleiro do Bragantino batido. Richard, capítulo à parte, né? Hoje sobrou uma para ele, ele falou, ó, agora eu se consagro. E deu no pé da trave. Felizmente, ela volta e acha o cara que está iluminado. E já marcou o gol outro dia aí contra o Náutico, né? Empatou o jogo. Aliás, saiu à frente a Ponte, depois tomou a virada. No sábado da semana passada. Então,
caiu no pé do cara certo. Então veja você que a Ponte sempre estava com os seus volantes ali, né? Rondando, entrando e pisando na grande área da equipe do Remo. Então, eu vou dizer para você que foi boa essa modificação e esse posicionamento. E o Richard, ele é um cara que luta o tempo todo, ele se joga na bola, ele volta para marcar, mas ele tecnicamente é um jogador bastante limitado. Ele tem essa dificuldade para fazer gols e ele tem uma dificuldade imensa com o passe também. Erra, às vezes dá alguns contra-ataques que comprometem a atuação dele. Mas pela luta, pela aplicação tática, pela questão da recomposição, pela entrega dele, leva um regular. E para você, CH, queria ouvir também o caso Richard, completou hoje 25 jogos. Tudo que o Tigrão falou é verdade. Só que eu não sei até quando o Gilson vai conseguir sustentá-lo como titular. Porque ele com a bola nos pés é um terror, cara. É um terror. Ele realmente luta demais, mas... Poxa vida, né? Você veja, no jogo de hoje que o Rodrigão sentiu muito o jogo, só fica com o Moisés lá na frente, porque o Rodrigão não tem força física. Você atacar com um cara só, jogando com 3 volantes, é muito pouco. Eu sei, a bronca da torcida, a torcida tem muita razão, mas você vai fazer o quê? Hoje, por exemplo, o Nildinho nem pro banco foi. Né? Tem o Iago Henrique que entrou até bem no segundo tempo. Bom, de qualquer maneira, pela luta, tá, Edu? Pela disposição, que ele tem muita garra. Regular. Eu emendo com você, CH, o Rodrigão jogou o tempo todo. Olha, cara, eu me lembro que eu anotei aqui, logo há 10 minutos, forçando a memória, o Rodrigão sem ângulo chutou, o goleiro pegou. E olha que eu não relacionei essa nas defesas do jogo, hein? O que falar de Rodrigão? A melhor coisa que ele fez no jogo foi não ter colocado o pé no gol da Ponte. Porque se ele coloca o pé, o Richard não chuta a bola na trave e a bola não volta para o Marco Júnior. Porque se ele coloca o pé, ele estava impedido, a Ponte empatava o jogo 0-0. Então eu vou dar um regular para ele. O resto fez absolutamente nada. Cansou e sentiu um forte calor, Edu. Bem observado, o Tigrão também cantou essa pedra aí. Se o Rodrigão toca na bola, estaria impedido. Não seria o gol. Ô Tigrão, vamos falar do Moisés. Moisés, hoje completou, são 11 jogos, 11 sem marcar, né? O Moisés completou 11 jogos sem marcar, jogou o tempo todo. Logo de cara assim, sobrou uma pra ele, mas deixou escapar. Comecinho do jogo, primeiro tempo não anotei nada, segundo tempo, teve um lance, 10 minutos, segundo tempo, sobrou pra ele na marca do pênalti, vamos lá, vamos forçar a memória, ciscou a primeira, ciscou a segunda que ia bater, na terceira quando bateu, e olha que o zagueirão já tinha ajoelhado, hein? Bateu aí na zaga. Teve mais 2 dentro da área que ele deu uma ciscada ou tentou sair, que não chegou a concluir. Teve aquela defesa do seu Ivan, a 25 segundo tempo de manchete, mas começou no erro lá na frente do Moisés. Ele limpou uma, limpou 2, foi pro meio da área e perdeu a bola. E nasceu o contra-ataque. Mas teve também o passe dele aí para o Leonardo no cruzamento, o goleiro se antecipa. E aí, ô Tigrão, o que fala de Moisés? O Moisés, ele tá devendo muito. Ele teve grandes momentos, ele é o artilheiro do time, eu ainda acho que ele é a melhor expressão técnica, mas depois daquela contusão que ele teve contra o Cruzeiro, antes do derby, e voltou, né? Trataram o Moisés 15 horas por dia. Trataram o Moisés em um período assim de três sessões de tratamento fisioterápico, massagem, etc., por dia, para colocar o Moisés em condições de jogar o derby. E ele não tinha condições de jogar porque ele entrou mancando. Isso é verdade. Derby no empate, né? O empate foi de 0-0. E o Moisés, ele, a partir dali, que no derby ele mancava, depois eu não consigo mais visualizar se ele está mancando ou não, eu acho que não, mas ele perdeu o arranque, né? Ele perdeu a força, ele perdeu a confiança, ele perdeu aquele 1 contra 1 maravilhoso que ele tem, aquele 1 contra 1 que todo mundo sabe por onde ele vai sair, o marcador sabe, viu o DVD e ele vai, sai e leva. Mas ele caiu demais, agora ele está perdendo. Ah, mas é que os caras descobriram a manha dele, agora todo mundo já sabe. Ele já é um cara avisado, mas ele já era avisado e ele levava
no peito. E ele caiu muito, ele está sem força, ele está sem arranque, ele está sem aquela velocidade do drible e está devendo. E hoje o conceito dele é ruim, não jogou bem não. CH, dos que entraram, Marcelo Hermes, André Luiz, Thales, Lucas Cândido e Iago. Pelo que eu peguei no comentário de vocês, todos que entraram contribuíram demais para prender a bola, para trabalhar, ganhar o tempo. E Thales abusado. Logo de cara cobrou escanteio, quis fazer gol olímpico, chutou uma de fora da área e também dribles e prendendo a bola. Alguma observação, CH? Só para reiterar o que você disse. Um time onde tem 5 jogadores que entram no segundo tempo, um jogo tão difícil, um jogo físico, um jogo complicado, e os 5 entram bem, o time acaba ganhando, e foi o que aconteceu. O Gilson mexeu certinho, os caras entraram com vontade, com calma, com disciplina, e os 5 entraram bem. Então, não tem nenhum destaque individual, mas para mim os 5 fizeram cada um o seu papel de muita importância no jogo, Edu. E para encerrar com você, CH, o Gilson Kleina, que entrou com 3 volantes novamente, tem entrado com 3 volantes, só que hoje, ao invés do André Luiz, que falhou contra o Náutico, ele entrou com o Iago Henrique, né? Essas e outras, o seu conceito do Gilson Kleina. Tinha medo dessa mexida que ele fez, ele mostrou na prática que estava certo, mexeu direitinho, levou uma maneira de jogar inteligente, demonstrando que conhecia o Remo. A execução do plano de jogo foi muito próxima da perfeição do time dele, então o conceito dele é bom. Ele, ao lado dos jogadores, é o grande responsável pela vitória e por essa reação da Ponte ele está de parabéns. Grande abraço, CH, até a próxima. Boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado, parabéns à equipe técnica, mais uma vez dando show de transmissão. Até segunda-feira e até a próxima, Edu. Grande CH, muito obrigado, é isso aí. Vamos lá, Tigrão, para você também, a mesma pergunta. Os que entraram, Marcelo Hermes, André Luiz, Thales, Lucas Cândido e Iago, alguma observação? Todos entraram bem, gostei muito do Iago, eu acho que ele não tem a força de recomposição para ajudar na marcação lá atrás, que tem o Richard, mas tecnicamente é mais jogador, hein? Quando pega a bola e parte para cima, é um cara que tem mais controle, tem mais domínio da bola, tem mais o drible, é tecnicamente mais jogador do que o Richard. Talvez o Gilson não mexa, mantenha o Richard ainda como titular, exatamente por essa importância tática dele de mais marcador do que construtor. Mas gostei muito do Iago, número 71, gostei muito do Thales. André Luiz encurtou todos os espaços ali de criação, depois que entrou no lugar do Iago Henrique, encurtou toda a criação da equipe do Remo, e o Lucas Cândido é um capítulo à parte. É uma pena, né, que esse jogador não tenha condição. Ele tem um problema clínico ainda no joelho, né? Ele passou por 3 cirurgias. Então ele não pode forçar, ele não pode disputar com a intensidade que o futebol hoje exige, com todo o contato que existe. Ele não pode jogar o jogo todo que ele sente. Então ele entra sempre em pedaços de partida, mas ele é uma categoria. Ele é um volante de pernas compridas, canhoto, muito técnico, cabeça erguida, e às vezes ele dá uns botes, assim a gente fica com a impressão que ele não vai chegar, ele tem a perna comprida, ele vai lá e toma a bola. O adversário que estava com a bola não consegue entender o que aconteceu. O pé dele parece que faz um gancho. E ele puxa a bola, levanta e sai com ela, alto índice de acerto de passe. É um baita jogador. Mas é uma pena que a Ponte consiga utilizá-lo aí de 15 a 20 minutos por partida e não mais que isso, em função de um problema que não é físico, de condicionamento, e sim clínico, crônico no seu joelho. Uma pena, mas entrou bem de novo. E chama a atenção de você, e o Marcelo Hermes também entrou bem, e chama a atenção do seguinte: das 5 alterações, 4 foram táticas, 4 foram técnicas, ou seja, de opção do treinador. Apenas uma por contusão, que foi a do Rafael Santos pelo Marcelo Hermes, o que aumenta os méritos e aumenta o valor da atuação do treinador da Ponte na partida de hoje. Então gostei de todos que entraram. É difícil acontecer isso, mas eles entraram e o time não caiu. Muito pelo contrário,
Com a entrada deles, o time controlou mais o jogo do que quando estava com aqueles que iniciaram a partida. Valorizando a bola, jogando com inteligência, fazendo a aproximação e não devolvendo essa posse de bola a todo momento para a equipe do Remo. Gostei, por incrível que pareça, dos 5 que entraram. Já o Kleina vai falar, viu, Tigrão? Aqui a Ponte venceu o gol do Marcos Júnior, Remo 0.1, e agora o Gilson Kleina, que hoje completou 217 jogos, somando as suas 5 passagens, o quarto técnico que mais dirigiu a Ponte na história, Tigrão. Tem todo o mérito, né? Mexeu no time, tirou o André, que estava muito criticado, muito visado pela torcida. O Igor Henrique entrou bem, né? Entrou legal, Iago Henrique, perdão. Entrou legal, ele armou direitinho, foi a única alteração que ele processou, bancou o Kevin do lado direito, teve problemas no primeiro tempo, depois estabilizou, até porque o Vitor Andrade também diminuiu um pouquinho a sua intensidade, né? Mas acho que o Gilson organizou direitinho, falou legal com o pessoal lá na pré-eleição, conseguiu concentrar o time, conseguiu ligar o time de uma maneira que há algum tempo a gente não viu o time tão atento, e principalmente a conscientização da dramaticidade do momento pelos resultados da rodada. 2 ou 3 deles foram muito ruins para a Ponte. Então, totais os méritos, e nas mexidas ele foi muito feliz. E volto a dizer, apenas uma eventual por conta de contusão, que foi a do Rafael Santos, e as outras todas de opção do próprio treinador. Conceito bom para ele, como é bom o conceito dos seus comandados nesse domingo, de um certo alívio para o torcedor pontepretano, com a belíssima vitória, meritória vitória no Baenão contra o Remo por 1-0, gol exatamente do Marcos Júnior. Conceito bom para o comandante pontepretano. Grande abraço, Tigrão, ótimo domingo, até a próxima. Abraço para você também, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Oi, Lupe! O Gilson Kleina vai falar, atenção, o Lupe todo aqui de... Opa! Opa, o senhor deu um, não? Deu um rabo de arraia, né? Tava de máscara e tal, deu um pulo da cadeira. Você sabia que eu te chamar, Lupe? Eu sabia, mas eu tava desatento, confesso. Não. Eu posso pedir um perdão a você e a todos aqui que estavam no estúdio. 4 anos de Bandeirantes, parabéns. 4 anos, né, Edu? Foi, o primeiro jogo foi... Você tem anotado aí? Tem Palmeiras 2.0 no Pacaembu. Foi. Você com a Adriana Almeida. Adriana Almeida, isso. A nossa Adriana que nos deixou, a Adriana está trabalhando na PUC. Que dia que foi esse jogo? Esse jogo foi no dia 19 de outubro de 2017. Obrigado, eu não tinha esse número. Não, mas eu marco no papel. É verdade. Não adianta, você coloca no Google aí, não tem. Não tem. Quando o senhor começou. Não tem, e eu também não tinha o conhecimento da data certa. Então, 19 de outubro. 19 de outubro, é sua data de aniversário, Band. Obrigado, Edu. Bom, meu querido, um prazer. Então, o técnico Gilson Kleina fala a respeito dessa vitória suada lá em Belém do Pará e o quanto isso traz de alívio e tranquilidade para uma semana que também vai ser muito importante. Até porque o próximo compromisso da Macaca é mais um confronto direto contra o Vitória no Majestoso. Boa noite. Olha, o que mais nós temos que salientar foi a entrega da nossa equipe. A Ponte Preta hoje ela demonstrou mais do que nunca, não só uma organização de desempenho, mas mostrou entrega, mostrou raça, mostrou vontade de vencer, por tudo a diversidade que é jogar em Belém, né? Por jogar nesse horário, por ter uma umidade alta, por ter uma logística também complexa, mas a equipe ela não entrou para justificar. A gente sabia que era gramado alto, nós sabíamos também do momento do adversário, né? Nesse momento, se nós vencêssemos como nós ganhamos, nós colocaríamos também o Remo nessa situação, embolava. Como nós não tínhamos vindo que nem um ponto de casa, e futebol ele é apaixonante, então ele surpreende a todos. E tem momentos que você é merecedor do resultado, mas não consegue ganhar, tem momentos que você não é vencedor do resultado, do desempenho, mas merece ganhar. E hoje eu acho que a equipe teve o merecimento de levar esses 3 pontos para Campinas. Rádio Central. Kleina, eram 4 jogos sem vitória e você teve mais uma semana cheia de treinamentos. Quais foram os principais pontos que vocês focaram de vitória viesse hoje? Eu acho que os ajustes são mais importantes nessa reta final. Tem que ser pontual. Tanto é que nós fizemos uma troca, mas essa troca ela foi uma conversa que nós tivemos com o André. Nós aqui nesse momento, nós precisamos ter todos
resgatados. Tem momentos que a gente erra, não é isso que a gente quer, o atleta menos ainda. A gente sabe que a nossa torcida ela tem uma cobrança, mas que nós precisamos já para o próximo jogo reagir. Então acho que a entrada do Iago é uma característica um pouco diferente do André, mas nos deu uma condição de ter uma construção. Nós sabíamos que tinha que controlar muitos espaços hoje, até porque o ímpeto do Remo no começo do jogo, conhecendo bem seu gramado, o apoio hoje do seu torcedor, nós tínhamos que estar bem organizado para sofrer essa primeira pressão. E a equipe ela foi desenvolvendo durante o jogo, soube fazer o gol, criamos as situações ainda para ter ampliado, depois sofremos um pouco, muito mais naquelas faltas de entrada da área ali, e tinha o Marlon e o próprio G2 que estavam conseguindo encaixar. Entendemos que no intervalo nós tínhamos que corrigir, parar com essas faltas, então aumentar um homem a mais a barreira. Quando eles entraram com a estratégia de colocar um centroavante, nós conversamos que a intenção era colocar volume na área, que nós tínhamos que estar bem postado e organizado com isso. E eu acho que nós tivemos êxito, né, nessa situação. Então, a valentia, a coragem dos atletas da equipe da Ponte Preta, eu preciso enaltecer, porque a gente veio aqui no resultado, né, que nos tirou uma condição de a gente vir com mais confiança. O trabalho dessa semana foi um trabalho que nós conversamos sobre o nosso jogo. Ao mesmo tempo que nós passamos a correção, nós também mostramos muitas coisas boas que foram feitas no jogo do Náutico. E o futebol é assim, né? Ficamos felizes que estamos voltando com essa vitória. Nossa equipe hoje ela teve uma postura assim de maturidade, né? A palavra é essa. E claro, uma semana para a gente também colocar os pés no chão. Não adianta a gente ir com euforia em cima do Vitória. É um confronto também. E para a gente ter sabedoria, saber jogar o jogo do Vitória, mas dentro do nosso estádio, dentro do Moisés, a gente sabe que eu só tenho que agradecer a torcida. A torcida organizada joga realmente junto com a nossa equipe, todo o torcedor pontepretano, e que a gente possa fazer mais uma vez, novamente, o Moisés cheio para o torcedor, e a gente fazer de tudo, né? Tentar dar a primeira vitória com a presença do nosso torcedor, que é de fundamental importância para nossas pretensões e objetivos. Rádio Brasil, Kleina, boa noite. Vitória com estádio lotado e com muita força defensiva. É o doping emocional necessário para o jogo decisivo contra o Vitória? Olha, quando você vai enfrentar uma equipe do Remo, o Remo ele também vem de 4 resultados ruins. E quando na última pergunta falar que nós também estávamos com 4 resultados, é bom lembrar que o VAR nos tirou uma sequência que nós poderíamos ter feito 9 pontos. E nós tínhamos ganho em casa, tínhamos ganho do Operário e estamos ganhando o jogo do Vila Nova quando aconteceu aquele erro. Mas eu estou só salientando isso porque, infelizmente, o erro, mas fica acumulado um resultado, vamos dizer assim, negativo para o trabalho. Então eu estou tentando tirar essa situação. Vamos pensar jogo a jogo. São 8 decisões, agora passou para 7 decisões. E essas decisões tem que saber jogar um jogo de cada vez para a gente poder se distanciar, para a gente também ser competente nesse jogo. Por que nós tínhamos que ter um trabalho de organização defensiva? Quando você entende que o G2 era um falso 9, ele trabalha para ter um preenchimento e ter uma superioridade no meio campo. Nós tínhamos que ter esse controle. E aí não é um controle de encaixe individual, é um controle de espaço. Porque daí nós tínhamos que balançar bem as linhas para eles não terem a superioridade. É um trabalho que eles fazem para o lado esquerdo junto com o Vitor Andrade, que é um jogador que tem um 1 para 1. Então nós tínhamos trabalhado o Kevin, o Richard e o Marquinho para ter esse balanço defensivo e ter esse cuidado. Tanto é que eu vejo que aconteceu no segundo tempo, nós tivemos alguma dificuldade, hora que nós não conseguimos preencher a dobra de marcação, hora que também tem que valorizar, né, o mérito do atacante, consegue driblar para dentro, às vezes consegue uma linha de fundo, mas eu acho que a nossa equipe ficou bem preenchida. Nós criamos até a chance de ter ampliado esse placar, mas muito feliz, 1-0 nesse momento é goleada. A entrega dos atletas e jogadores são brilhantes, espero que a gente continue com esse comportamento. CBN Campinas. Gilson, na rodada anterior, o Jean Carlos, meia do Náutico, conseguiu construir a virada no segundo tempo. Hoje o Remo tinha o Felipe G2, que também estava construindo jogadas, finalizando, e no segundo tempo não conseguiu controlar a partida. Qual foi a estratégia para anular o principal jogador adversário? Olha, na verdade, o Jean Carlos também estava sendo neutralizado. Nós posicionamos mal numa reposição do Anderson, do goleiro do Náutico. E mesmo assim, quando o Jean domina a bola, se você analisar o lance, quando ele faz o passe,
O Caio Dantas domina mal, dá no tornozelo dele, só que o domínio dele posiciona o atacante do Náutico em condições. Então foi uma sucessão de erros que deu foi muito assertivo pro lado do Náutico. Então foi essa situação. Felizmente nós propiciamos alguns erros que nós não vínhamos fazendo. Eu acho que teve momentos que nós se abatemos, tentamos ter o equilíbrio emocional, mas aí foi a conversa individual que nós tivemos essa semana. Nós sempre estamos resgatando os atletas, dizer que faz parte, não faz parte você persistir e continuar no erro. Precisamos reagir, porque a torcida da Ponte reage junto com a gente. Então não é que vai entrar um jogador que vai estar um X, não. Se ele entrar, vamos apoiar, vamos abraçar, porque dessa maneira que nós vamos sair dessa situação. Hoje, o G2 ele vem numa outra função. Quando ele opta por ter um centroavante, um jogador de referência, ele quer colocar essa bola na área. Claro que ele traz o G2 para fazer a armação. Porque nós estávamos errando às vezes que nós saltávamos para fazer a marcação no Marco Antônio, sobrava o G2 do outro lado. O G2 tem a situação da finalização da média distância. E aí, no segundo momento, quando ele começou a colocar mais atacantes e tirar a parte defensiva, nós tínhamos que estar só bem posicionado, porque toda a transição ficou para nós. Tanto é que vários momentos, nós chegamos com 4, 5 para fazer a melhor escolha, para tentar ter ampliado, né? Até nós tentamos, mas jogada para não dar transição. Acho que aconteceu uma ou duas e nós não definimos a jogada e deu transição. Era isso que era nosso receio. Mas acho que trabalhamos bem para que isso não acontecesse. Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gilson. Qual a justificativa da troca no time titular do Iago Henrique na vaga do André Luiz? E hoje o Rodrigão ficou até o último minuto em jogo pesado e no banco não tinha o Veras. João Veras teve algum problema de lesão ou foi opção sua de não levar o jogador para Belém? Olha, as substituições hoje, primeiro foi do cansaço e o desgaste do Rafael, que sentiu uma fisgada, uma cãibra, né? Depois foi com o Iago Henrique, que não vinha jogando, começou pelo gramado pesado, numa exigência que teve uma entrega muito grande no primeiro tempo. Depois as trocas foi em cima do Marquinhos e do Leonardo, que são jogadores que fazem a transição e que nós não poderíamos abaixar essa intensidade. A manutenção do Rodrigão passou muito mais por essa situação. Muito bem. E aí a última pergunta foi a sua, Lupi. Não entendi porque eu não fiz pergunta de trocas, né? E sim porque dessa questão de não ter levado o João Veras e porque a escolha do Iago Henrique pelo André Luiz. Mas tudo bem, vida que segue. A Ponte volta a jogar sábado, 4 horas da tarde contra o Vitória. Jogo no Moisés Lucarelli, mais uma decisão que a Ponte tem pela frente, Edu. Um abraço, Lupi. Valeu, Edu, abraço. Pelo trabalho, viu? Valeu. Meus amigos, 19h30 em ponto. Estamos encerrando o nosso jogo aberto. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado. Na sequência, entramos em rede aí com o jogo entre Red Bull e São Paulo. Estamos no segundo tempo. Agora 8, segundo tempo, 0-0, hein? Obrigado, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa, a equipe técnica Bandeirantes, do Edu Pinheiro. Um grande abraço e eu volto na próxima. Na próxima eu volto. Se Deus quiser. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta do campo de defesa com o time do Bragantino. Está jogando com o time com Jadson. Jadson prende a jogada. Ele já vem para o domínio pelo seu campo de defesa. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Faz o break em frente à marcação. Tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. A bola não passa. É na volta novamente com o time do Bragantino. Fica caído, Igor Gomes.